Rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra falar que se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque esse foi um dos projetos mais insanos que eu já fiz na minha vida. Eu tô há muito tempo só sentado na frente do meu computador fazendo esse vídeo, e eu nem tenho certeza se ele vai ir tão bem assim, porque é um projeto gigantesco de um jogo que pouquíssima gente conhece. Então eu preciso da sua ajuda pra caso você goste, não esquecer de compartilhar ele com algum amigo seu, porque vai ajudar muito. Além do mais, eu só queria pedir pra você também assistir a propagandazinha que vai passar agora. Eu resolvi colocar ela no começo pra não atrapalhar a sua experiência no resto do vídeo, mas se você também não quiser, honestamente, só pula e assiste esse vídeo que eu fiz com muito carinho. Mas antes de começar o vídeo, eu só queria falar sobre o Noneclass, o maior curso de Game Maker de todo mundo e o patrocinador desse canal. Pra quem não tá ligado, o Game Maker é a mesma engine que foi feito jogos como Undertale, Katana Zero, Hyper Light Drifter, e até eu mesmo já fiz uns joguinhos usando o Game Maker. Caso você prefira, o curso também tem um módulo de Unity, que é a mesma engine de Cuphead e Hollow Knight. Além de que o curso é completamente online, com acesso vitalício, mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo e várias atividades pra você poder criar os seus jogos enquanto aprende. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Play Store, Xbox e até no Nintendo Switch. E a melhor parte é que clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. E sério, isso é muito barato pra curso de Game Dev. E não se preocupa se você nunca tiver estudado nada, porque o curso vai te levar do zero até o avançado. Então pra você que sempre sonhou em criar seus próprios jogos, agora é a hora de começar com o Noneclass. Danganronpa é desesperador. Recentemente eu embarquei na minha jornada de jogar pela primeira vez Danganronpa. E bem, talvez eu tenha passado 37 horas jogando sem parar, fazendo lives de 8, 10 e 12 horas durante 4 dias, enquanto eu baixava mapas customizados no Minecraft pra conseguir entender exatamente a arquitetura do lugar que eu tava, enquanto eu preparava um roteiro de um vídeo de 3 horas. Eu gostei um pouquinho do jogo. Mas antes de mais nada, uma coisa que você pode estar se perguntando: o que cacetas que é Danganronpa? Já adiantando, não tem nada a ver com Persona. Eu não sei porque existe tanto essa confusão. E sim, a intro desse vídeo foi propositalmente baseado no vídeo de Persona do Ryan Red. Seguindo, se você tá na internet há algum tempo, você já deve ter ouvido o nome Danganronpa. Seja por algum streamer comentando que jogou o jogo e gostou muito, ou uma menina estranha no Discord que mandou mensagem pra você e tinha essa foto de perfil aqui. E se você for a menina estranha, não se preocupa, eu tô do seu lado da história. Mas aí que tá o ponto. As pessoas sabem Danganronpa, mas as pessoas não jogaram Danganronpa. E não assistir aquele anime terrível não conta como jogar. Mas eu volto nele mais pra frente. Um dos motivos que afasta muita gente de Danganronpa é que ele é uma visual novel, sendo que visual novels são focadas em texto e narrativa, e principalmente sobre namoro virtual. E olha que tem uns jogos bem estranhos disso, tipo Hatoful Boyfriend, que você namora um pombo. Mas eu acho que o melhor exemplo que eu posso usar é Doki Doki Literature Club. Provavelmente você já ouviu falar sobre Doki Doki. Esse negócio explodiu há um tempo atrás, teve 1 milhão de memes. Ai meu, abra a porta gentilmente. E justamente esse estilo de jogo tem uma entrada muito difícil. Não é qualquer pessoa que tá disposta a passar 37 horas lendo texto. Sempre vai ser mais divertido você jogar um GTA da vida, um Tekken, Street Fighter. Na verdade, 90% das pessoas do mundo, se eu perguntar pra elas qual o seu gênero de jogo favorito, eu duvido muito que a resposta vai ser visual novel. Porém, existe uma magia que só jogos de visual novel conseguem passar. Esses jogos são ricos em detalhes. E não é só um detalhe como, no Dark Souls 3, se você ir pra um canto, você consegue encontrar um inimigo que ele não aparece em mais nenhuma área do jogo, mas detalhes tão ínfimos que muitas vezes nem fazem parte da gameplay de uma visual novel, mas eles estão ali pra te colocar ainda mais dentro daquele mundo. E ainda pra piorar a situação, Danganronpa também é um jogo de investigação, que é outro gênero que você não vê a galera falando: nossa meu, vou jogar aqui um Criminal Chase muito pica. E justamente por ter essa porta de entrada muito grande, muita gente nunca deu uma chance pra Danganronpa. Ou as pessoas que deram jogaram 40 minutos do jogo e falaram: tá, é uma bosta, não vou jogar mais. Inclusive eu sou obrigado a falar que esse cara que jogou 22 horas e dropou pra ir ver o anime é literalmente a imagem do cara parando de cavar com o diamante na frente dele. E justamente eu queria fazer esse vídeo porque depois que eu joguei Danganronpa, eu senti que eu queria contar essa história pra mais pessoas. Esse vídeo obviamente vai estar lotado de spoilers e eu genuinamente recomendo que você jogue o jogo de Danganronpa. Mas, se você não tiver saco pra ter 37 horas de leitura, esse vídeo tá aqui pra você. E se em algum momento do vídeo você falar: uou, isso foi bastante surpreendente, eu acho que o resto eu quero ver por minha conta e risco, por favor, sinta-se livre pra aproveitar toda a experiência de Danganronpa. E por favor, por tudo que é mais sagrado, não pesquisa Danganronpa no Google, você vai se arrepender. Só não esquece de voltar aqui depois pra ajudar com o engajamento do canal. Continuando, Danganronpa tem 3 jogos lançados: o Danganronpa Trigger Happy Havoc, que é o primeiro jogo da franquia, o Danganronpa 2 Goodbye Disappear e o Danganronpa V3 Killing Harmony. E além disso também tem 2 spin-offs da série, que é o Danganronpa Another Episode Ultra Despairs Girls, esse título é horroroso, e o Danganronpa S Ultimate Summer Camp, que é basicamente um episódio da praia The Game. Mas pra esse vídeo, a história que eu quero contar é sobre
sobre o primeiro jogo, Trigger Happy Havoc. E além do jogo, eu também quero pegar alguns momentos pra comentar sobre o anime de Danganronpa que também foi lançado. Principalmente porque eu sei que muita gente assistiu o anime de Danganronpa esperando que seria igual jogar a visual novel, e não, o anime é terrível quando comparado com o jogo, mas tem pequenos momentos que o anime conta coisas interessantes. Então, já que nesse vídeo eu quero colocar o máximo de informação que eu conseguir sobre o jogo, eu vou citar ele quando for necessário. Além disso, outra coisa que eu acho que deixa Danganronpa muito mágico é o criador da série, o Kazutaka Kodaka. Atualmente ele já tá trabalhando em outros projetos de jogos além de Danganronpa, sendo o atual o 100 Line The Last Defense Academy, que é a nova empreitada que ele tá fazendo. Mas algo que eu acho muito mágico das palavras desse cara é que ele não se importa de fazer um jogo que a galera vai comprar e vender milhares de unidades. Tudo que ele quer é fazer um jogo que ele vai se divertir e contar uma boa história. E meu amigo, esse maldito japonês sabe contar uma história boa. Só é uma pena que aparentemente esse maldito não gosta muito do Brasil, porque até hoje nenhum jogo dele recebeu uma tradução em português. Nem o V3 que saiu em 2017. Mas é aí que felizmente a gente teve tradução feita por fã. E diga-se de passagem, o modo de tradução é muito bom. Ele não é perfeito, você vai sim encontrar alguns probleminhas, mas de novo, são 37 horas de texto. Dá pra perdoar. E fica de recomendação pra quem não sabia, porque além de tradução, ele também é localizado em português. Os textos in-game são todos em português, incluindo imagens, documentos, e até os minigames que envolvem palavras são traduzidos em português. Foi um trabalho bizarro e eu não podia deixar de agradecer a quem fez tudo isso. Então aqui nos comentários vai ter toda uma área dedicada pra galera que fez esse mod de tradução que ficou impecável, e alguns tutoriais também pra você que quer jogar o jogo com essa tradução. Afinal, os manos conseguiram traduzir 37 horas de texto. Eu acho que o mínimo que eu posso deixar aqui é os créditos por tudo. Mas agora sim, senta aí, pega uma pipoquinha, porque hoje eu quero contar pra você sobre o desespero de Danganronpa Trigger Happy Havoc. O início de Danganronpa se inicia com a gente conhecendo o colégio Kibogamine, ou o Colégio do Pico da Esperança. O que a gente sabe desse colégio é que, aparentemente, nos últimos 100 anos, ele era o colégio dos melhores dos melhores. E se graduar aqui significa ter uma vida garantida. Porém, haviam duas regras para poder entrar no colégio. Você deve estar prestes a entrar no ensino médio e você deve ser o melhor naquilo que você faz. Essa parte sobre o melhor naquilo que você faz vai ser bem importante, mas já já a gente volta nela. Já que depois da apresentação da escola, a gente conhece o protagonista da nossa história, o Makoto Naegi. E que eu vou tentar chamar ele só de Makoto nesse vídeo, mas se do nada eu soltar um Naegi, é porque eu me acostumei a chamar assim durante o jogo. Ele mesmo comenta que era um aluno muito normal e que de jeito nenhum ele era o melhor naquilo que ele fazia. E justamente essa parte de o melhor naquilo que você faz deixa o Makoto muito intrigado e faz com que ele passe a noite pesquisando sobre o que é isso. No que a gente entende que ser o melhor no que você faz é ser um supremo de nível escolar, ser a idol suprema de nível escolar, ser o jogador de beisebol supremo de nível escolar, ser a modelo suprema de nível escolar. Resumidamente, você tinha que ser o melhor. E o Colégio da Esperança era um colégio para os melhores. Mas o Makoto mesmo disse que ele não era o melhor. Ele era uma pessoa até normal demais. Tanto que ele só tinha conseguido entrar no colégio porque na carta de admissão dele dizia que ele tinha ganhado um sorteio. E como todo mundo queria entrar naquele colégio, por ter vencido o sorteio, ele agora era conhecido como o sortudo supremo de nível escolar. Com tudo isso explicado, o Makoto então resolve entrar até o colégio, só que chegando lá, as coisas começam a ficar estranhas, o mundo começa a se distorcer e tudo apaga. E é nesse momento em que o Makoto percebe que talvez ele não fosse o sortudo supremo, mas sim o azarado supremo. Inclusive, eu sei que algumas pessoas podem me crucificar por falar o que eu vou falar agora, mas eu gosto bastante do jeito que essa introdução também é feita no anime. Aqui no jogo a gente tem bastante texto pra entender todo esse começo sobre o Colégio da Esperança, já no anime é tudo muito mais rápido. Na verdade, o anime inteiro é muito mais rápido. Eu levei mais ou menos 37 horas pra zerar o jogo, e o anime todo tem 2 horas. Obviamente, muita coisa foi rushada ali dentro. Inclusive, só lembrando, não ver o anime, ele é muito ruim. Mas em específico, esse começo do jogo, onde a gente entra no colégio e de repente tudo começa a girar, no anime é simplesmente o momento onde o Makoto pisa no chão e ele de repente apaga. E com isso a gente começa o primeiro capítulo. Bem-vindo ao Colégio do Desespero. Logo depois disso, o Makoto acaba acordando, extremamente confuso do que aconteceu, e quando ele levanta, a gente vê que tá numa sala de aula, onde inclusive essa transiçãozinha aqui é muito pica. A gente logo percebe que alguma coisa tá errada, porque nas janelas tem placas de aços e parafusos enormes barrando pra gente não poder sair daqui,
E além disso, na mesa que o Makoto tava dormindo, tem um guia de orientação, dando boas-vindas à nova vida do Makoto. Com isso a gente pode sair dessa sala, e do lado de fora a gente tem uma das descobertas mais interessantes desse jogo. Dá pra andar nele! Dá pra andar em uma visual novel, yes! Pode não parecer nada muito especial, mas andar em uma visual novel não é uma coisa muito comum. Geralmente toda a história é focada em você ficar clicando, ler os textos e entender a narrativa. Mas aqui não só isso é muito legal, porque os visuais são muito bonitos, andar também faz parte da lore do jogo. Necessariamente você tá andando pela escola e descobrindo tudo o que tá acontecendo é perfeitamente o que o Makoto tá fazendo nesse momento. Depois de simplesmente ter apagado e acordado, explorar o que tá acontecendo é a coisa mais óbvia a se fazer. Nisso a gente vê então que a maioria das portas desse lugar tá fechada e que a gente não consegue ter acesso agora, mas uma das portas, que é a saída do lugar, a gente consegue entrar. E chegando lá, a gente descobre que a gente não tá sozinho. Tinha muita gente junto com o Makoto. E como a gente tá no colégio Kibogamine, toda essa galera são os tais supremos níveis escolares que a gente tinha pesquisado mais cedo. E conversando com essa galera, a gente percebe que ninguém aqui sabe o que tá acontecendo. Todo mundo acordou na mesma situação que o Makoto, de simplesmente acordar com um bilhete mandando a gente ir até a orientação. Uma das garotas que tava ali então disse que a melhor coisa que a gente podia fazer, já que ninguém sabe o que tá acontecendo, era todo mundo colocar as cartas na mesa, se apresentar, dizer o seu nome, o que tava acontecendo ali, pra assim a gente começar a entender um pouco melhor desse lugar. E assim a gente tem esse momentinho pra gente conversar com todo mundo e entender mais ou menos todo mundo que tá naquele lugar. E olha, são muito personagens. Tirando o Makoto, são 14 personagens pra gente conhecer. Então aqui eu vou ter que apresentar só o nome e o que eles fazem, mas saiba que no jogo essa parte é bem extensa e você passa facilmente 1 hora conhecendo todos os personagens e entendendo eles por aqui. E com isso explicado, vamos logo pras apresentações. Kiyotaka Ishimaru, o monitor colegial supremo de nível escolar. Toko Fukawa, a escritora suprema de nível escolar. Hifumi Yamada, o otaku supremo nível escolar. Não, isso não é sacanagem. Leon Kuwata, o jogador de beisebol supremo de nível escolar. Sayaka Maizono, a idol suprema de nível escolar, e que aparentemente é uma telepata. Tipo, ela fala muitas vezes isso. Tem hora que a gente realmente duvida se ela realmente não é uma telepata. Chihiro Fujisaki, a programadora suprema de nível escolar. Kyoko Kirigiri, uma das personagens mais interessantes desse início de jogo, porque a gente simplesmente não sabe o que ela é supremo de nível escolar. Nas pesquisas que o Makoto tinha feito outro dia, ele simplesmente não conseguiu encontrar os registros sobre um aluno em específico, que agora a gente consegue ver que era a Kyoko. Aoi Asahina, a nadadora suprema de nível escolar. Junko Enoshima, a modelo suprema de nível escolar. E que não é nada não, mas o nosso personagem sacaneia ela, falando, nossa, você é mais bonita nas revistas. E aí ela tem que explicar o que é Photoshop pro Makoto, que é burro. Mondo Owada, o líder de gangue supremo de nível escolar. E que por acaso a gangue dele se chama Crazy Diamond. Eu achei que esse era um detalhe importante a se falar. Sakura Ogami, a lutadora suprema de nível escolar. E uma das personagens mais amáveis desse jogo. Byakuya Togami, o herdeiro supremo de nível escolar. E um dos personagens mais filhas da puta do jogo. Celestia Ludenberg, ou só Celis, a apostadora suprema de nível escolar. E Yasuhiro Hagakuri, o cartomante supremo de nível escolar. Como eu falei, essa cena aqui ela é muito grande, muito extensa. Só de você conversar com os personagens, você já consegue entender mais ou menos tudo sobre eles. E principalmente entender que tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém sabe o que tá acontecendo. A discussão continua, várias teorias aparecem do que tá acontecendo, até o momento em que no meio da discussão, uma imagem aparece na televisão que tem nessa sala, pedindo pra gente ir até a quadra pra começar a cerimônia de entrada. Voltando então até os corredores da escola, a gente pode andar um pouco por ali até encontrar aonde tá a quadra. E chegando lá, a gente então conhece quem é o responsável por trás de tudo isso que tá acontecendo. O grande cabeça por trás de tudo, o Monokuma, um urso fudido. Enfim, o Monokuma se apresenta dizendo que ele é o diretor da galera que tava ali, e explica pra galera que a gente era a maior esperança do nosso mundo. E pra garantir a segurança e sobrevivência de algo tão valioso assim, todo mundo tava preso no colégio, condenado a passar o resto da vida aqui. O colégio tinha cortado contato completamente com o mundo exterior, e por isso todas as portas e janelas estavam barradas com painéis de aço. Todo mundo obviamente fica muito preocupado sobre o que tá acontecendo e por que tá todo mundo preso ali, mas o Monokuma diz que se a gente quisesse sair, existe um sistema especial chamado graduação, e pra alguém se graduar, ela só tinha que matar alguém. O mundo que tava na situação começa a ficar extremamente puto com tudo que tá acontecendo e resolve partir pra cima do Monokuma. Mas é aí que o Monokuma começa a emitir um som que vai ficando mais e mais alto. E o Mondo, no desespero, arremessa ele pra longe.
E eles percebem que isso não é brincadeira. Eles realmente estão em perigo. Com isso, outro Monokuma aparece e explica que a gente não pode quebrar as regras. E para garantir que isso ia acontecer, o colégio estava lotado de câmeras de segurança. E que se alguém for pego quebrando as regras, ele vai ser punido. E da próxima vez, ele não vai deixar passar, igual foi com o Mondo. O Monokuma também apresenta pra gente os Electro IDs, que são cartões de identificações dos personagens, que vão ser muito úteis pra gente poder se situar aqui dentro do jogo. E eles também são o menu do jogo, o que é bem inteligente na verdade. E além disso, nos Electro IDs é onde as regras da escola vão estar escritos. E com tudo isso, o Monokuma diz que a cerimônia acabou e simplesmente vai embora, deixando todo mundo pra trás. Obviamente, todo mundo que tá ali se desespera com o que tá acontecendo, mas o Byakuya diz algo muito importante, que o real problema não é a gente estar preso no colégio, e sim alguém ter levado a sério a regra da graduação. E é nesse momento que todo mundo percebe. Se você só pode sair se matar alguém, a partir de agora, o Colégio da Esperança ia ser conhecido como o Colégio do Desespero. E isso finaliza assim o prólogo do jogo. E que eu tenho que falar que é muito bom. A premissa de Danganronpa é simplesmente assustadora. Ou melhor, é desesperadora. Um colégio com 15 pessoas que acabaram de se conhecer, aonde tá todo mundo preso e pra escapar, você tem que matar alguém. E embora eu tenha narrado de uma forma que parece que o Monokuma é assustador, o pior é que ele tá sempre rindo da situação. É um sádico atuando em cima de todo mundo. O que mais parece é que o Monokuma só tá fazendo tudo isso pra ver o desespero no rosto de todo mundo. Antes de ir pro próximo capítulo, você tinha que mostrar um negócio importante. Assim que o prólogo acaba, a gente tem uma introzinha pro jogo. E nessa intro já tem um dos maiores spoilers do jogo inteiro. Eu vou obviamente censurar, mas eu só queria citar o quão ridículo é isso. Mas prosseguindo. Enfim, a gente então chega no capítulo 1. Livre pra matar ou preso pra sobreviver. No início desse capítulo, o Leon fala pra gente tentar encontrar uma saída. Mas antes disso, a Chihiro fala que a gente devia checar o nosso Electro ID, já que a gente tem as regras que a gente tinha que dar uma olhada. Abrindo o Electro ID, a gente tem ali o nosso nome e todas as regras escolares. Os alunos devem viver as suas vidas juntos, exclusivamente dentro do colégio, para sempre. Das 10 da noite até 7 da manhã é considerado período noturno, e algumas áreas são inacessíveis durante esse horário. Só é permitido dormir nos dormitórios. Dormir em outro lugar vai ser tratado como dormir em classe. Você pode investigar o colégio Kyobogamine livremente. Nenhuma limitação vai ser colocada nas suas ações. É proibido qualquer tipo de violência contra o diretor Monokuma, assim como é proibido destruir as câmeras. O vilão que matar um dos seus colegas vai poder se graduar caso o crime não seja descoberto. E por fim, regras podem ser adicionadas no futuro caso seja necessário. E isso não é dito nas regras, mas o Monokuma já disse que descumprir as regras vai causar uma punição. Com as regras explicadas, a Aoi fala que a gente devia explorar a escola para conseguir entender um pouco melhor aquele lugar. E é aí que o Byakuya responde que ele vai ir sozinho. Querendo ou não, ninguém ali se conhece. E provavelmente alguém já podia estar planejando fazer alguma coisa para poder ir embora. E ele não ia arriscar andar com quem ele não conhece e ser a primeira vítima. E com isso, uma discussão começa entre o Mondo e o Byakuya, com o Mondo imaginando que o Byakuya tá querendo bolar alguma coisa, já que ele não quer que ninguém siga ele, e no momento em que essa discussão começa a aumentar, o Makoto pula no meio pra falar pra eles não brigarem, e por isso ele acaba sendo golpeado pelo Mondo. E é aí que a gente lembra que a gente não tá lidando com pessoas normais aqui. Todo mundo que tá nesse colégio são os melhores dos melhores. Então é óbvio que um soco do líder de gangue supremo simplesmente ia derrubar o Makoto. Logo depois disso, o Makoto acaba acordando e pela primeira vez a gente tem a apresentação do quarto dele, que vai ser o nosso maior save point do jogo, já que a gente sempre vai estar retornando pro quarto durante as noites pra poder dormir. No nosso quarto a gente tem um bloco de notas que serviria pra gente escrever alguma coisa, as chaves pra gente poder sair daqui, um rolo de fiapos pra gente poder limpar o nosso quarto eventualmente, a nossa cama que a gente vai dormir, e o mais importante, a gente tem um papel colado na parede com algumas informações. As fechaduras dos quartos têm um sistema anti-arrombamento, então ninguém pode arrombar o seu quarto e te matar durante a noite. A água dos banheiros é desligada durante o período noturno, e somente o banheiro das garotas tem fechaduras. E por último, as garotas receberam um kit de costura e os garotos um kit de ferramentas. O kit de costura vem com um diagrama de pontos de pressão para você poder matar alguém, e já pro kit de ferramenta, somente um golpe bem dado na cabeça devia resolver o problema. E nesse momento, se a gente tentar ir até o banheiro, a gente vai ver que a porta tá bloqueada, a gente não consegue abrir ela. E enfim, sem mais muito pra fazer nesse quarto, a gente pode sair pra explorar um pouco, só que é nessa hora que a gente acaba esbarrando com a Sayaka. E ela conta que ela veio atrás da gente, saber se a gente tava bem depois daquele golpe que a gente tomou do Mondo, e por isso é que ela tava esperando na frente da porta e a gente acaba derrubando ela quando a gente sai do quarto. Além disso, ela pede pra gente ir até o refeitório pra conversar com o resto da turma, porque todo mundo ia compartilhar as descobertas que eles fizeram lá no refeitório. Chegando lá ainda não tem ninguém, então enquanto a gente espera, o jogo
apresenta um outro sistema que a gente pode usar, que é o sistema de reação. Durante uma conversa com alguém, ela pode dizer um tópico importante e a gente pode reagir a esse tópico para pegar mais informação sobre ele. E além disso, no refeitório a gente também tem um relógio, que clicando nele a gente vê que já são 10 horas da noite e a gente perdeu o dia inteiro desacordado por causa daquele soco que o mundo deu na gente. O Makoto fica bem desconfortável com o que aconteceu, já que ele perdeu todo o dia, ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá desesperado, ele acabou de acordar em um lugar que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece, e todo esse peso sendo jogado nas costas dele, mas a Sayaka fala que tá aqui pra ajudar a gente. Na verdade, ela fala que já conheceu o Makoto no outro colégio que eles estudaram. Ela lembra de ter visto ele em outra turma, no fundão das aulas, mas ela já lembrava dele. E já que eles se conheciam, ou pelo menos a Sayaka conhecia o Makoto, ela diz que ela pode ficar junto com ele, que ela pode ser a parceira suprema de nível escolar do Makoto, alguém que a gente podia confiar. Não muito tempo depois disso, quem chega no refeitório é o Kiyotaka, e logo depois disso, todos os estudantes chegaram também. Ou na verdade, nem todo mundo, porque ainda tá faltando a Kyoko Kirigiri, aquela mesma que a gente não tinha conseguido pegar muita informação dela, ainda não tinha aparecido. E é aí que o Makoto começa a imaginar se o pior já não tinha acontecido, já que pra se graduar, você tinha que matar. Mas sem muito tempo pra gente pensar, o Kiyotaka declara que aquela reunião tava iniciada. E aqui a gente tem outro sisteminha importante no jogo, que são as reuniões. Durante os dias que a gente for passar dentro do colégio, sempre a gente vai se reunir com toda a galera pra compartilhar informações que a gente encontrou. E sempre é importante anotar essas informações, porque elas podem e vão ser muito importantes mais pra frente do jogo. Na primeira reunião a gente descobre algumas informações básicas, como que todo mundo tem um quarto, todos os quartos têm uma plaquinha da pessoa que tá dormindo naquele quarto, todos os quartos são à prova de som, e que mesmo tentando forçar muito as barricadas de metal nas janelas, elas não se moviam, não tinha saída, eles realmente estavam presos na escola. Eles também estavam sem comunicação nenhuma com o lado de fora, existiam algumas outras áreas, mas eles não tinham acesso ainda porque elas estavam bloqueadas, e talvez o mais importante, o próprio Monokuma avisou a Sayaka que eles teriam comida ilimitada, já que a comida sempre ia ser reabastecida. Eles então continuam a discussão, é um momento que a gente consegue conhecer bastante as pessoas, até que de repente a Kyoko aparece na reunião, trazendo um mapa do colégio que ela encontrou enquanto investigava. E o mais importante é que se esse mapa tava certo, eles já tinham bastante coisa pra poder se guiar na escola, além de que eles tinham certeza agora que eles estavam realmente no colégio, o que descartava a teoria de que eles talvez tivessem sido levados pra outro lugar. Realmente eles estavam no colégio que eles mesmos tinham entrado. Um bom tempinho então se passa na reunião, até que eles percebem que a noite já caiu, e uma das regras era que a partir das 10 horas da noite era o período noturno, e a outra dizia que só era permitido dormir nos dormitórios. E a Celes então propõe a criação de uma nova regra, que seria proibido sair do quarto durante o período noturno. Nas regras diz que você só não pode dormir fora, mas proibir a pessoa de sair do quarto ia trazer mais segurança, já que todo mundo estaria seguro, trancado no próprio quarto. Com isso, um a um vai deixando o refeitório e a gente volta pro nosso quarto. E sobre aquela porta que a gente não conseguia abrir do banheiro, o próprio Monokuma aparece no nosso quarto, dizendo que ironicamente a gente que devia ser o sortudo supremo acabou ficando com um quarto que tava com um probleminha na porta. Ela na verdade não tava trancada, a porta tava desalinhada. Então pra abrir a porta a gente tinha que puxar ela pra aí sim poder virar a maçaneta. Ele de novo então simplesmente desaparece do quarto e mais uma vez a gente ouve mais um dos avisos do Monokuma, sendo esse em específico o aviso sobre o período noturno. Durante todos os dias no jogo a gente vai estar ouvindo esse anúncio. Eu obviamente não vou citar todas as vezes que ele for falado, mas saiba que sempre que a noite cai, o mesmo anúncio é tocado. O período noturno começou. E justamente por isso, sem ter muita coisa pra fazer, a gente simplesmente resolve dormir pra passar o tempo. E além disso, toda noite a gente também tem o teatrinho do Monokuma. É um momento como se fosse um sonho que a gente tem toda noite do Monokuma falando algumas bobagens pra gente. E que honestamente não vale ficar muito a pena citando aqui pra não alongar ainda mais esse vídeo, até porque até tem algumas informações importantes aqui, mas é muito mais um respiro entre os dias que a gente vai ter. Embora sim, pros fãs mais hardcores da série, eu sei que tem informação muito importante aqui dentro, mas que pra uma primeira jogatina não é realmente relevante. Eu digo isso porque muita gente em live falou que pulou esse teatro, ficou com preguiça de ler, e eu mesmo que tenha lido todos, só teve um que realmente teve uma informação muito importante pra citar. Mas quando for a hora eu falo. O dia então amanhece, o Monokuma avisa a gente que já são 7 da manhã e a gente pode começar mais um dia. Finalmente a gente começa a ficar um pouquinho mais livre pra poder andar mais, explorar um pouquinho mais os lugares, conversar com os personagens no meio do caminho e explorar melhor esse primeiro andar que a gente tá, que a gente não teve como explorar no primeiro dia, já que a gente tava desmaiado. Além disso, algo importante é que o jogo tem um mapa que mostra onde vão estar a maioria dos personagens, ele tem um fast travel pra você poder viajar mais rápido pra algumas áreas, e que foi algo que eu propositalmente não usei. Desde o começo eu queria ter uma gameplay muito mais imersiva, então
eu sempre fui andando pros lugares, eu sempre lembrei de cabeça onde eu tinha que fazer as coisas. Se eu não lembrava de alguma coisa, em vez de checar o mapa, eu só voltava pra conversar com o personagem. E assim a minha gameplay foi bem gostosa. Eu obviamente não tô mandando que você jogue do jeito que eu joguei, mas eu deixo de recomendação caso você queira jogar, ou caso você tenha jogado um, mas não jogado os próximos. Essa ideia de ficar mais imerso no mundo foi algo que eu gostei bastante de fazer. Enfim, pela manhã a gente vai conversar com a Sayaka pra ver como ela tá, e ela conta que durante a noite ela ficou um pouco preocupada e queria pedir um favor pra gente. Enquanto ela explorava, ela lembra de ter visto uma espada de treino e que ela queria que a gente fosse junto com ela pra poder pegar essa espada, pra poder se proteger caso alguma coisa acontecesse. Indo até lá, então, a gente pode aproveitar pra explorar um pouquinho melhor o lugar. A gente até acha uma lojinha que tem um gacha lá dentro, que dá pra usar pra pegar um item pra gente poder entregar pra um personagem pra poder aumentar a amizade com ele. Continuando, a gente vai junto com a Sayaka até o lugar onde tá essa espada que ela queria pegar. Só que um detalhe muito besta é que a espada aparentemente ela é meio vagabunda, então ela fica soltando um pouco da tinta dourada que ela tem em volta dela, o que ia sujar a Sayaka inteira, e ela mesma fala pra gente ficar com a espada, que ela pode servir de decoração e pra gente se defender qualquer coisa aconteça. E por fim, depois disso, a gente só passa um tempinho ali conversando com a Sayaka. É um momentinho bem legal, a gente aumenta a nossa intimidade com ela, entende melhor os sonhos dela e também os medos, já que no meio da conversa ela fala como ela tá com saudade das amigas dela, já que desde que tudo aconteceu, ela nunca mais viu as idols que trabalhavam com ela. E ela começa a ficar extremamente nervosa e preocupada se algum dia elas vão conseguir voltar. Depois de um tempinho, ela acaba pedindo desculpa por se descontrolar, e eles resolvem passar mais um tempinho juntos ali, comendo alguma coisa só pra esfriar a cabeça. E é aí que logo depois disso a gente volta pro nosso quarto e tem pela primeira vez o Free Time. Esse é um momentinho que a gente pode andar pela escola pra poder explorar um pouco o lugar e também fortalecer a nossa amizade com alguns personagens. No caso, nesse primeiro Free Time, a gente só pode passar um tempo com a Sayaka, já que isso é tecnicamente um tutorial. Então justamente a gente passa ali um tempinho com ela e depois de passar esse tempo, a gente ganha a opção de dar um presente pra esse personagem. Esses presentes a gente pega lá na maquininha de gacha da loja, e se o personagem gostar do presente que a gente tá dando, além de aumentar a amizade, a gente também pode ganhar uma habilidade especial dele. E no caso eu descobri da pior forma possível que a Sayaka não gostava de mandar trotes pros outros, quando eu tentei dar um trote pra ela de presente, e ela ficou extremamente chateada comigo. Mas no fim ela fala que tá tudo bem, porque só de estar perto da gente já era um presente muito bom. Esse momentinho com a Sayaka é bem especial, e no final, por ter passado o dia com ela, a gente ganha uma habilidade nova, que já já a gente vai ver como usar essa habilidade nova. De volta ao nosso quarto de novo, a gente tem mais um tempo livre, e dessa vez eu resolvo passar o meu tempo livre com a Chihiro, que é a programadora do lugar. Ela tem as teorias dela do que é o Monokuma, se ele é um robô, se ele é uma IA, o que ele seria, e eu no fim resolvo ficar junto com ela durante aquela tarde, até dando um presentinho pra ela, que eram algumas batatas que ela gostou bastante, e que deram pra gente um ponto de habilidade com ela, sendo que com pontos suficiente a gente conseguiria ganhar uma nova habilidade com ela também. E além disso, mais uma pessoa que eu quis passar o resto do meu tempo livre foi com o Kiyotaka. Alguns fãs de Danganronpa devem estar malucos de por que eu fui conversar com ele e não com qualquer outro personagem, mas simplesmente, como eu tava dublando esse jogo enquanto eu jogava, eu adorava fazer a voz do Kiyotaka. Então eu fiquei muito curioso pra ir atrás dele. Ainda mais porque ele tem todo esse jeitão de ser um certinho e ele gostar das coisas em ordem. Então passar um tempo com ele foi bem legal. No final acabou que infelizmente eu não tinha mais nenhum presente pra dar pra ele, então eu acabei não conseguindo pegar um pontinho de habilidade, mas a gente consegue ter um debate com ele, onde o Makoto ensina pra ele um pouco sobre a diversão dos videogames e assistir vídeos, já que o Kiyotaka simplesmente nunca pensou que se divertir era alguma coisa importante. Pra ele, tudo que existiam eram seguir as regras e ser uma pessoa extremamente correta, sendo que nesse momento a gente ensina um pouquinho pra ele de como se divertir é importante pra poder ter relação com as pessoas. A noite de novo cai, então a gente volta pro nosso quarto pra dormir, e acordando no dia seguinte, o Makoto fala o quanto ele não conseguiu dormir bem. Mesmo tendo relação com as pessoas, tentando conversar pra esquecer tudo, ainda assim, tá nessa escola, tá vivendo esse dia a dia desesperador, é muito cansativo. Mas logo depois a gente ouve alguém batendo na nossa porta e vê que é o Kiyotaka que veio atrás da gente. E ele diz que todo mundo tá muito separado desde que tudo começou, e por isso ele sugere que todo mundo tomasse um café da manhã junto, pra ser uma forma de fortalecer todos os laços. Indo então até o refeitório, a gente tem esse café da manhã junto, só que a Junko pergunta se mais alguém tinha alguma informação, alguma pista, e um silêncio toma o refeitório. Ninguém tem nenhuma informação nova do que tá acontecendo nesse lugar. A Chihiro até aparece com uma das teorias dela, dizendo que talvez fosse o serial killer que tem pela cidade, que era um tal de genocida show, e que talvez tudo isso que esteja acontecendo seja só um joguinho de um serial killer, pra poder se divertir um pouco. Chega a acontecer uma conversa bem longa ali dentro de tudo que tá acontecendo, até o momento em que o Byakuya fala que nem mesmo a polícia conseguiu descobrir quem é o genocida show. Só que nessa hora, justamente quem aparece é de novo o Monokuma. E ele aparece dizendo que ele descobriu que tá faltando alguma coisa. Já faz um bom tempo que tá todo mundo aqui, mas até agora nenhum assassinato aconteceu. E ele percebeu que falta motivação. Eles ainda não tinham um motivo pra querer sair dali. Algo que passasse até mesmo pela vida de outra pessoa. E por isso ele diz que ele tem um presentinho especial
especial que a gente poderia assistir em uma sala específica. E como a gente passou o outro dia andando pela escola, a gente sabe que dá pra gente assistir alguma coisa lá na sala de vídeo. E chegando lá, a gente justamente tinha uma caixinha com DVDs, que era a surpresinha que o Monokuma tinha falado. E dando play nesse DVD, a gente consegue ver a família do Makoto. Tanto a mãe, quanto o pai, quanto a irmã dele, que estão torcendo pra ele e desejando boa sorte no colégio Kibogamine. Só que é aí que uma estática toma a tela e de repente a sala inteira aparece destruída. Alguma coisa definitivamente não tá certa. O Makoto obviamente não acredita que alguma coisa aconteceu de perigoso. Com certeza é falso, é uma armação. Não tem como o Monokuma ter feito isso com a família dele. E a gente então recebe uma mensagem: descubra após a graduação. O resto da galera aparece logo em seguida atrás do Makoto e todo mundo também vê os vídeos deles. Mas além da reação de todo mundo ali que tá assustado, tá desesperado com tudo que tá acontecendo, a reação da Sayaka é ainda pior. Ela tá em pânico. A gente corre então pra ir atrás da Sayaka, tentar encontrar onde ela tá, e dentro de uma das salas do jogo, justamente ela tá lá, escondida, desesperada em um canto. E ela, desesperada, desaba em cima do Makoto. Ela tá com muito medo, principalmente por causa daquele vídeo que ela viu. A gente leva ela então de volta ao quarto pra ela descansar um pouco, ela tá até meio pálida depois de tudo que aconteceu, e voltando ao quarto, já tá de noite, a gente pode se preparar pra dormir. Mas logo em seguida a gente ouve uma campainha, e é a Sayaka que aparece completamente desesperada. Ela fala que alguém tentou abrir a porta do quarto dela, e ela só conseguiu ouvir a maçaneta girando e alguém tentando invadir. E no estado que ela tá, ela não ia conseguir ficar sozinha lá. O Makoto então comenta que não era proibido ela dormir fora do quarto dela, e quando ela pergunta se o Makoto chamou ela pra dormir com ele, ele fica completamente desesperado, dizendo que não era isso que ele queria dizer. Mas é aí que a própria Sayaka sugerem que eles troquem de quarto durante a noite. O quarto de fato era seguro, não tinha como ninguém arrombar, já que as portas eram um anti-arrombamento, e ela pelo menos ia ficar mais tranquila, já que ela sabia que a pessoa que estaria atrás dela não ia conseguir encontrar ela em outro quarto. O que justamente a gente acaba aceitando, a gente resolve trocar de quarto com a Sayaka pra ela poder ser mais tranquila e conseguir dormir aquela noite. Então a gente vai até o quarto dela, dorme por lá durante a noite e aproveita amanhã pra ir até o refeitório e encontrar com o resto da galera. Um tempinho se passa, todo mundo acaba chegando, só que é aí que o Kiyotaka começa a pensar que tá sentindo falta de alguém. Nem o Byakuya, nem a Sayaka tinham aparecido, e já tinha passado bastante tempo. Tá, esquece, o Byakuya apareceu. Bom, a Sayaka ainda não apareceu, então o Makoto resolve ir até o quarto dele pra ver se alguma coisa tinha acontecido, só que chegando lá, ele vê que o quarto tá todo detonado, parece que aconteceu uma briga ali dentro, e a porta do banheiro tava completamente escancarada. E bem, em desespero, o Makoto resolve entrar no banheiro, e chegando lá dentro, a Sayaka tá morta. Eu peço desculpa se você ainda não entendeu o título desse vídeo, mas Danganronpa é desesperador. E eu propositalmente fiz o começo desse vídeo ser mais tranquilo. Eu narrei todos os momentos fofinhos, eu contei tudo o que aconteceu entre o Makoto e a Sayaka pra pegar todo mundo na mesma emoção que eu tive quando isso aconteceu. A mesma pessoa que a gente passou todo o dia no colégio tava morta no nosso banheiro. E pois é, Danganronpa não é só um jogo de história. Ele é um jogo cruel. Não é porque isso aqui é um anime que o seu personagem favorito vai voltar a qualquer momento. Todo mundo que morreu não vai voltar. E assim, a gente começa o capítulo 1, parte 2. Livre pra matar ou preso pra sobreviver. Depois de ver aquela imagem, o Makoto desmaia. E quando a gente acorda, a gente tá na quadra. O resto da galera todo levou a gente até lá pra poder cuidar do nosso corpo, mas agora o pior aconteceu. A Sayaka tá morta. E ela tá morta no nosso banheiro. Não importa o que tenha acontecido. A gente instantaneamente se tornou o maior suspeito. Pra todo mundo ali, foi a gente que matou a Sayaka. E é aí que de novo o Monokuma aparece. E ele diz que finalmente o primeiro assassinato aconteceu. E quando perguntam pra ele quem foi que cometeu o assassinato, ele responde que a gente já sabe. Foi um de nós. Alguém ali no meio tinha matado a Sayaka. E o motivo era óbvio, pra poder se graduar, pra poder ir embora. Mas melhor que isso, é uma das frases do Monokuma. É agora que a diversão começa. Só por esse vídeo já demorou pra gente chegar até aqui. Mas no jogo, são 4 horas de leitura pra gente chegar até esse momento. E a frase, agora que a diversão começa, não podia ser mais verdade. Porque tudo que a gente viu até agora não era 1% do que é Danganronpa. De acordo com a regra número 6, o vilão que matar um dos seus colegas vai graduar caso o seu crime não seja descoberto. Ou seja, a gente ia começar um tribunal estudantil para decidir quem tinha matado a Sayaka. E o tribunal é simples. Os alunos vão fazer uma votação. E se os inocentes acertarem quem é o vilão vai ser punido e todo mundo vai ficar bem. Mas, se os inocentes errarem, o vilão vai se graduar
E todos eles vão ser punidos. E como a gente já viu mais cedo, ser punido significa a morte. Obviamente, todo esse momento, de novo, deixa todo mundo desesperado. Ninguém sabia o que estava acontecendo e eles iam ter que fazer um tribunal e escolher quem ia morrer. E se eles errassem, todo mundo ia morrer. E em meio ao desespero, quem se revolta é uma das alunas. A Junko fica extremamente brava com o Monokuma e parte pra cima dele, pisando em cima dele e dizendo que não é assim que funciona. As coisas não vão ser desse jeito. A gente estava em maior quantidade. A gente ia mandar aqui. Regra número 5. É proibido qualquer tipo de violência contra o diretor Monokuma. Por desrespeitar as regras, a Junko era mais uma que foi morta. E sim, o sangue do jogo é rosa. Olha, eu sei que pode parecer tosco no começo, mas vai por mim. Daqui 7 horas você já tá chorando litros quando você vê essa porra rosa na sua frente. Continuando, o Monokuma aparece mais uma vez. E o que ele entrega pra gente é o arquivo Monokuma, que era uma pequena ajuda do Monokuma, já que ele sabia que a gente ali não era nenhum tipo de detetive. Ninguém ia saber investigar um corpo. Então ele entrega uma ficha com algumas dicas pra gente poder se preparar pro tribunal. De novo, todo mundo fica extremamente desesperado. Mais uma morte acabou de acontecer na frente deles. E agora eles tinham que achar o culpado da morte da Sayaka. Senão todo mundo ia ser morto. Iniciando assim uma cena de investigação. No começo do vídeo eu citei que isso aqui era um jogo de investigação, mas eu queria dar aquele gostinho que a gente tava investigando como sair dessa escola. E pelo contrário, a gente tá investigando quem cometeu o assassinato. E logo de cara, querendo ou não, a nossa melhor dica era o arquivo do Monokuma. A vítima era Sayaka Maizono. Hora da morte, aproximadamente 1h30 da manhã. O corpo foi encontrado no quarto do Makoto, na área dos dormitórios, e a vítima morreu no banheiro. Causa da morte, uma facada no abdômen. Além disso, existem sinais de contusão visíveis no pulso direito. E com isso, a gente tinha que começar a nossa investigação. E lá no começo do vídeo eu também citei que o anime tem alguns momentos interessantes. E esse é um dos momentos que eu gosto no anime. As cenas de investigação lá são muito rápidas. É, como eu tinha dito mais cedo, desesperador. Você não tem tempo de conseguir entender tudo o que aconteceu. Já aqui no jogo, embora ele seja infinitamente melhor em todos os outros aspectos, no momento de investigação você meio que tem todo o tempo do mundo. Enquanto você não achar todas as pistas que você precisa, o jogo não deixa você continuar. Na verdade, o jogo em si é bem linear. Eu sinto que ele faz muito bem o papel dele como jogo. Em nenhum momento eu senti que eu não tinha pegado pistas o suficiente. Quer dizer, talvez em um momento eu tenha sentido isso. Mas o jogo sabe quais pistas te dá e qual ele quer ocultar de você. Enquanto justamente no anime isso aqui é muito rápido. Dá a entender que eles têm 10 minutos pra investigar e logo depois disso já tem o tribunal. Então, justamente pra te passar a sensação que eu mais gosto nesse jogo, que é desespero, a gente também vai ter pouquíssimo tempo pra investigar. E só pra lembrar, nesse momento a gente é o principal suspeito. E como a gente não tem muita opção, a gente tem que investigar. Indo pro nosso quarto, logo de cara a gente consegue encontrar algumas coisas. Várias marcas de combate na cama, o rolinho de fiapos do começo do jogo, só que completamente sem fita, marcas de arranhões na parede, igual as que tinham na cama, e que dá pra ver que essas marcas são feias, então alguma briga deve ter acontecido ali. Chaves do quarto, tanto a bainha, tanto a própria espada que a gente tinha pego mais cedo jogados no chão, e por fim o nosso kit de ferramentas que estava totalmente intocado. Ninguém tinha mexido nele até agora. Além disso, algo importante a destacar é que enquanto a Kyoko estava investigando o lugar, ela estranhamente pergunta se a gente era germifóbico, porque o quarto estava estranhamente limpo para um quarto que tinha acabado de acontecer uma briga. E indo dentro do banheiro, a gente vê o corpo da Sayaka. Logo atrás do corpo a gente consegue ver uma mancha de sangue estranha com a sequência de números 11037. Além disso, dá pra ver que só um dos dedos da Sayaka tá sujo de sangue, então provavelmente a mensagem quem escreveu foi ela, e o outro pulso dela tava quebrado com manchas douradas em cima. E por fim, o último detalhe que a gente tem nesse quarto é que a maçaneta do banheiro tá completamente escancarada, e que aparentemente alguém usou uma chave de fenda pra poder tirar os parafusos de lá. Sem saber mais nenhuma pista, a gente pode abandonar aquele quarto e ficar livre pra explorar o resto da escola. E não é querendo falar nada não, mas esse tipo de mecânica de investigação daria um puta jogo do Scooby-Doo. Não é não, guys? Continuando, a gente vai até a sala onde o lixo é jogado. Só que chegando lá, a sala tá bloqueada por uma grade de metal. E o próprio Monokuma aparece pra dizer que aquela grade só pode ser aberta pelo zelador. O que é mais uma pista pra gente. Indo até a cozinha, a gente descobre que a faca que foi usada no assassinato veio daqui justamente porque tem uma faca faltando. E algo muito curioso que o Leon percebe é que as placas dos quartos foram trocadas. No quarto da Sayaka tava uma plaquinha do Makoto e no quarto do Makoto tava uma plaquinha da Sayaka. E além disso, algo bem
interessante é que no quarto da Sayaka, onde a gente dormiu, tinha aquele DVD que o Monokuma deu pra todo mundo e que foi o que deixou ela completamente desesperada na noite anterior. O que, indo até a sala dos DVDs, a gente vê que é porque essa fita era perturbadora. A gente vê a Sayaka junto com as outras amigas dela, que também eram idols, até que de novo a imagem tem uma estática e todas as amigas da Sayaka estão mortas no chão. E essa em específico não é uma pista pra ajudar a resolver o caso, mas é como eu falei, uma visual novel tem espaço pra te mostrar muita coisa que não tá ali pra te dar uma dica de como jogar, mas só pra te colocar ainda mais naquele universo. E só um pequeno extra que eu acabei encontrando enquanto eu pesquisava sobre o jogo e que eu acho que é legal colocar aqui, mas jogando na Wiki a gente também consegue pegar algumas informações do que eram os incentivos dos outros personagens que não chegam a aparecer no jogo, pelo menos eu não encontrei, talvez você consiga ter encontrado alguma hora, mas a gente tem várias informações de quais eram os incentivos. O incentivo da Chihiro era o pai dela, o do Hifumi era a irmã mais velha dele, o da Sakura era o namorado dela, o do Yasuhiro era a mãe dele, o do Byakuya é o mordomo que ele tinha, e o da Celis era um gato gordo, e o da Toko era um inseto de estimação. Pelo que eu vi, a maioria dessas informações acabam vindo do spin-off, o Ultra The Spears Girls, mas ainda assim é curioso pegar aqui porque todo mundo tinha um incentivo. Voltando lá na cozinha e conversando com a Aoi, ela fala que passou o dia inteiro na cozinha e que ela não tinha visto o Makoto naquele dia, o que seria um álibi muito bom pra gente, já que todo mundo tava suspeitando do Makoto. E como a faca que tava faltando na cozinha era a arma do crime, não tinha como ter sido a gente. E por fim, a última coisa que a gente pode fazer é só conversar com uma galera. Falando com o Kiyotaka, ele fala um pouquinho melhor sobre o zelador, onde eles tinham conversado que toda semana o zelador ia mudar e o dessa semana era o Hifumi, o nerdão supremo. A gente pode conversar com a Chihiro, perguntando se ela saberia alguma coisa daquele código que a gente tinha visto, que era o 11037, o que ela responde que nunca tinha visto aquela sequência de números antes e que pra ela não fazia sentido. E aí, voltando e falando com o Hifumi, ele leva a gente até a sala do lixo, onde a gente tem algumas pistas interessantes. Aparentemente a fornalha estava ligada e o Hifumi tinha certeza que ele tinha desligado a fornalha. Tinha a manga de uma blusa caída no chão, aparentemente chamuscada de um lado e coberta de sangue do outro, e uma bola de vidro estilhaçada no chão, que aparentemente foi usada para poder ligar a fornalha à distância. E a gente inclusive pode falar com Yasuhiro e descobrir que essa bola de vidro quebrado, na verdade, era o globo de cristal que ele podia usar para ver o futuro. Só que aparentemente ele tinha esquecido ele na lavanderia ontem à noite, e provavelmente foi o assassino que acabou quebrando ele. E ok, aparentemente nosso tempo tinha acabado. Era pra todo mundo se reunir porque ia começar o tribunal estudantil. E só algo importante a se falar é que toda essa cena de investigação é bem longa. Honestamente, a primeira investigação do jogo eu acho meio pesada. É muita informação, é muita coisa pra ler, é muita pista que você tem, o que até tira um pouquinho da magia do jogo, já que a graça é meio que você desvendar, mas as pistas são muito fáceis. O próprio código 11037 já praticamente entrega o caso inteiro. Felizmente os próximos casos são bem mais difíceis, mas eu acho bem legal comparar esse momento aqui com o anime, porque no anime o Makoto tem muito menos informação. Ele consegue pegar umas 4 ou 5 pistas e de resto, quem pega as informações também são os amigos dele que estão pela escola. Aqui dá pra sentir que o jogo ele é muito unilateral. O player tem que saber tudo o que aconteceu. Já no anime, meio que todo mundo tá fazendo a investigação junto, então todo mundo é mais importante do que aqui no jogo, que só o Makoto pega todas as informações disponíveis e carrega todo o caso nas costas. De novo, pelo menos no primeira investigação. Mais pra frente isso melhora bastante. Mas dá pra passar um paninho porque essa investigação base seria basicamente um tutorial de investigação. Mas enfim, o nosso tempo então tinha acabado e a gente precisava ir até o tribunal. Todo mundo ali então se reúne e o Makoto lembra de uma coisa importante. O verdadeiro culpado e quem matou a Sayaka é alguém que tá nessa sala. Com isso todo mundo pega um elevador, num momento sem música, é só o som do metal descendo e a gente chega até o primeiro tribunal, também conhecido como o melhor tribunal do jogo, e ninguém pode me dizer o contrário. Os tribunais são provavelmente uma das minhas mecânicas favoritas do jogo, porque além de uma visual novel, um jogo de investigação, Danganronpa também é essencialmente um jogo de tribunal. E sim, eu propositalmente não citei Phoenix Wright até agora só porque eu queria guardar esse segredinho aqui. E não se preocupem, 12 pessoas que zeraram Phoenix Wright aqui no Brasil, eu tô com vocês e alguma hora eu falo do seu jogo. Voltando aos tribunais, além de ser uma das minhas mecânicas favoritas de Danganronpa, infelizmente é um dos momentos que eu menos vou conseguir passar a experiência do jogo pra você, porque cada tribunal tem fácil de 1 a 2 horas de debate, texto, leitura. É muito tempo de você ficar entendendo tudo o que aconteceu. Então eu vou ter que dar uma resumida aqui e infelizmente eu não vou conseguir passar a mesma experiência de você jogar o jogo nesse momento. Primeiramente, antes de se iniciar um tribunal, a gente pode rever as pistas que a gente pegou, no que o jogo vai tratar
usar elas como munições. E caso você me pergunte por que munições, ora, muito simples, porque a gente vai resolver os argumentos à base de bala. E durante o tribunal, se alguém fizer alguma acusação que não faz sentido, a gente vai balear o argumento da pessoa. Só pausinha rápida que eu precisava mostrar que essa parte do counter do jogo em inglês foi muito mal dublada. Olha a atuação desse maldito em inglês. No, that's wrong. I don't know what is a kilometer. Mas voltando um pouquinho, além das pistas que a gente conseguiu pegar, a gente também tem as habilidades, que vão ser ajudas que a gente pode usar no tribunal, como deixar mais fácil convencer uma pessoa, ou fazer com que seja mais fácil balear algum argumento, e o principal motivo da gente usar o nosso free time para tentar interagir com o máximo de pessoas, já que quanto mais amizades a gente fizer, mais habilidades a gente vai ter e mais fácil vai ficar esse momento. E tendo explicado isso, vambora pro tribunal. O primeiro argumento que vem à tona é justamente sobre a arma usada durante o assassinato, que o Mondo acaba dizendo que era uma adaga, mas a gente sabia que era uma faca de cozinha. O Leon então retruca dizendo que não importa nada, o corpo foi encontrado no quarto do Makoto, era óbvio que era ele. Porém, a gente tinha o álibi da Hina, ela ficou o tempo todo no refeitório. Com isso, a Toko sugere que a gente talvez pudesse ser cúmplices. Mas o Byakuya, que mesmo ser um desgraçado, ainda é muito inteligente, pergunta se isso realmente faria sentido. Se ter um cúmplice também faria essa pessoa ser um vilão. E o Monokuma responde que não é possível ter um cúmplice. Só quem cometeu o assassinato poderia graduar. Surgem algumas teorias de como o assassino não sabia, talvez ele pudesse ter um cúmplice, mas o próprio Monokuma diz que não tem cúmplice dessa vez. Eles podiam continuar o debate. De volta ao debate, a Hina revela uma informação muito importante. Na verdade, outra pessoa tinha ido no refeitório, a própria Sayaka. Inclusive no anime a gente tem esse momento apresentado de forma visual, que é bem legal. Mas ainda não importa se ela tinha pego a faca. O assassino pode ter roubado dela pra usar. Então ninguém tava inocentado ainda. Logo depois a Kyoko solta um dos argumentos mais importantes pra resolver o caso. Quando a gente chegou lá, o quarto tava limpo, mas ele ainda tava bagunçado. Então, o que era o elemento que tava faltando? E com isso a gente tem um anagrama de revelação, o momento onde o Makoto se concentra pra tentar prestar atenção e a gente tem um minigamezinho pra montar uma palavra com isso. E pensando um pouquinho ali, a gente descobre que é cabelo. Não tinha nenhum fio de cabelo jogado no quarto. E como o próprio Makoto diz, não faria sentido ele limpar o quarto dele aonde teria cabelo dele. Logo, foi outra pessoa. Inclusive, talvez alguém que tivesse um cabelo muito diferente, e justamente por isso ela preferiu limpar antes. Mas o ponto mais importante e que muda completamente essa investigação é uma pista que só a Kyoko descobriu. Uma carta dizendo: quero conversar com você sozinha. Venha no meu quarto daqui a 5 minutos. Cheque as placas de identificação correta para não entrar no quarto errado. E tendo em vista que as placas foram trocadas, quem trocou as placas tem que ter sido a Sayaka, já que ela tinha chamado alguém para ir no quarto onde ela tava. Só que um outro detalhe importante é a luta que aconteceu, já que o quarto tava completamente bagunçado e no corpo da Sayaka ela tava com o pulso quebrado e com uma mancha da pintura de ouro daquela espada. Porém, mais importante, as mãos da Sayaka não estavam douradas. Ela não usou aquela espada, o que provavelmente significava que quem tava com a faca era a própria Sayaka. E se ela atacou primeiro no quarto do Makoto, é porque a Sayaka tava tentando incriminar o Makoto porque ela tinha começado aquela tentativa de assassinato. Mas tudo acabou virando uma briga e ela acabou perdendo pra pessoa que tava usando aquela espada de treino. E justamente foi morta depois disso. E a Kyoko ainda mostra que o mais importante era aquela mensagem que a gente não tinha prestado atenção. 11037 não são números, e sim letras. A gente só ignora que isso aqui era bem fácil de descobrir, não era lá o momento revelação mais foda possível, mas o que a mensagem dizia era o nome Leon. E a Kyoko até ressalta que ficou de ponta cabeça porque ela acabou escrevendo de costas enquanto tava morrendo. E sobre o incinerador tá ligado e a bola de cristal do Yasuhiro tá jogada no chão, é porque alguém arremessou a bola de cristal pra poder ligar o incinerador. O que talvez fosse impossível pra uma pessoa normal, já que as grades ficavam a mais de 10 metros do incinerador. Mas isso não era impossível pro jogador de beisebol supremo de nível escolar. O que muda completamente a situação, deixando o Leon como o principal suspeito. E é com isso que começa a finalização de argumento. Depois de todo o debate, a gente pode imaginar como aquela cena aconteceu usando todas as pistas que a gente pegou. De novo, eu fui obrigado a cortar muita coisa do debate, senão seria 2 horas de eu apresentando cada mínimo ponto, mas com tudo que a gente tem, já dá pra imaginar o que aconteceu. Tudo começa com a Sayaka convidando alguém pra ir até o quarto dela, se preparando pra matar essa pessoa e acusar o Makoto. Porém, ela não esperava que a pessoa que estivesse lá fosse conseguir reagir, usando a mesma espada de treino que a gente tinha pego lá no começo do jogo. Com isso, o culpado usou a espada pra quebrar o pulso da Sayaka, deixando ela desarmada na situação, o que fez a Sayaka
Sayaka desesperadamente correr até o banheiro. E como o culpado não sabia que a porta do quarto não estava trancada, mas sim só desalinhada, já que esse era o quarto do Makoto, ele usa o próprio kit de ferramentas dele para poder arrombar a porta, entrando lá dentro e assassinando a Sayaka, que nos seus últimos momentos usa as últimas forças para poder escrever uma mensagem final, o nome do assassino. Com isso ele aproveita a situação e tira todos os fios de cabelo dele que podem ter ficado pelo quarto. E a última etapa depois disso era se livrar das provas. Então ele pega uma bola de cristal que ele tinha achado na lavanderia e arremessa ela para conseguir ligar o incinerador. E por último o que ele faz é arremessar a blusa ensanguentada dentro do incinerador e saindo de cena. Mas o que ele não esperava é que um pedaço da blusa branca fosse ficar jogada no chão. O que não restava dúvidas. O real assassino era Leon Kuwata, que obviamente fica em pânico com tudo que tá acontecendo e inicia uma discussão. Um momento onde o suspeito vai tentar atacar você, usando ofensas, xingamentos, tentando te desmerecer, e tudo que a gente faz é quebrar ele com argumentos. Já que a gente tinha a prova final, o kit de ferramentas. Se o Leon não fosse realmente o culpado, era só ele mostrar o kit de ferramentas dele. Mas é aí que o Leon percebe que ele foi descoberto. E com isso, o Monokuma diz que o tempo acabou. Era hora da votação. E unanimemente todo mundo concorda que o assassino era Leon Kuwata. E é aí que ele diz que ele teve que fazer isso. Senão ele ia ser morto pela Sayaka. Qualquer um no lugar dele teria feito a mesma coisa. Mas definitivamente não foi isso que aconteceu. O Leon já tinha vencido a briga. Era só ele ir embora, se trancar no quarto, que nada teria acontecido. Mas ele foi lá e terminou o trabalho. Leon Kuwata era culpado. O Monokuma então parabeniza todo mundo por ter acertado. E como o Leon era o culpado, era a hora da punição. Não tem uma forma melhor de descrever essa cena como simplesmente perturbadora. Na frente de todo mundo, o cadáver de Leon Kuwata, o primeiro assassino. E pois é, eu queria que você tivesse a mesma experiência que eu tive com Danganronpa. Então eu tinha que ter colocado essa cena. Esse momento, de novo, é desesperador. A primeira execução do Monokuma. Esse momento é tenso, é bizarro, ele é spoilado na intro do jogo e simplesmente desesperador. Com o fim do tribunal, o Makoto resolve voltar pro quarto. Ainda muito pensativo em tudo o que aconteceu, já que ele sabe os motivos da Sayaka. Ele viu a fita dela, viu as amigas dela mortas no chão, mas definitivamente ele não imaginava que ela ia ser capaz de tentar matar alguém e incriminar o Makoto. No fim ele resolve não pensar muito sobre isso. Indo até o banheiro dele, ele até percebe que as coisas já foram limpas lá, o corpo da Sayaka foi removido. E ele até comenta que o Monokuma disse que ele já se livrou de todos os cadáveres. Então eles nem tinham a chance de prestar respeito a Sayaka, Junko e o Leon, já que eles já foram descartados. Enquanto o horário noturno ainda não caía, todo mundo acabou se reunindo no refeitório pra conversar um pouco sobre tudo aquilo. A situação toda ainda era muito recente, o medo ainda tava no meio de todo mundo, e agora eles sabiam o quanto o Monokuma era poderoso, o quanto a pessoa que tava prendendo eles ali, esse tal de impostor, como eles gostam de chamar, tem poder pra fazer tudo aquilo. A própria morte do Leon não é uma coisa que qualquer um conseguiria fazer. Inclusive, um detalhe legal a comentar é que essa execução no anime é praticamente 1 para 1 com o jogo, só que num estilinho um pouquinho mais desenhado. Colocando as cenas lado a lado, o anime é quase como se fosse um remake da versão do jogo, o que visualmente falando é impecável. O anime pelo menos é bonito, embora seja uma merda. Mas de volta ao jogo, a gente vê que uma pessoa acabou se afetando muito mais com tudo isso. A Chihiro tava completamente destruída. Ela sentia que eles tinham matado o Leon. O sangue dele tava na mão deles. Mas o Makoto sabe que não é verdade. Ele conforta a Chihiro porque o verdadeiro vilão aqui não é o Leon nem a Sayaka, é o impostor, é aquele que prendeu eles ali.
A noite de novo cai e aquele dia tinha acabado. Foram 3 pessoas mortas no mesmo dia e o desespero tava só começando. E assim se inicia o capítulo 2, o desespero semanal dos garotos. Acordando de manhã, o Makoto tem um aviso do Monokuma dizendo que todo mundo devia ir até a quadra imediatamente. E chegando lá a gente tem uma aula de yoga do Monokuma. Pra galera não ficar parada, era bom eles mandarem um cardiozinho de manhã. E junto disso ele também aproveita pra falar que agora que um tribunal aconteceu, um novo mundo foi aberto. Eles têm uma nova área dentro do colégio pra explorar. E se a gente for explorar, a gente vê que as escadas do segundo andar agora estão abertas. No segundo andar a gente tem algumas áreas novas pra explorar, como uma piscina, que curiosamente fica no segundo andar. No que entrando nessa área a gente vê a Aoi muito animada, já que ela é a nadadora suprema, então ela fica muito feliz que tem uma piscina. A gente também vê que por acaso tem uma metralhadora gigantesca logo em cima dessa área, que justamente tá ali pra impedir a entrada no vestiário errado. E até o próprio Monokuma aparece pra falar que as portas dos vestiários só iam abrir com o seu próprio Electro ID, justamente pra impedir que tivessem sacanagem dentro dos vestiários. E se alguém fosse tentar burlar o sistema, aquela torreta que tava ali é pra punir a pessoa por estar participando de atividade sexual ilícita. Inclusive a Celis até comenta o que aconteceria se alguém emprestasse o seu Electro ID. Se por acaso uma garota emprestasse pra um garoto, ele poderia entrar no vestiário. E justo por conta disso, o Monokuma cria uma nova regra, que não vai ser permitido emprestar os Electro IDs. Com isso então a gente tem acesso até o vestiário masculino, vê um pôster de uma gata, tem acesso também à piscina da escola, que de novo eu só acho curioso que ela fica no segundo andar, tipo uma piscina olímpica, é grande isso aqui. Enfim, além disso a gente também consegue encontrar nesse andar uma biblioteca, onde tem um notebook que poderia ajudar muito eles, mas ele era no modelo bem antigo e ele não ligava. Tanto que a Kyoko até fala pra gente deixar com a Chihiro que talvez ela conseguiria fazer alguma coisa com ele. E também a gente tem uma sala no fundo da biblioteca, só que tentando acessar ela, o Byakuya aparece dizendo que aquilo é só uma sala de arquivos e que não tem nada que a gente ia querer procurar lá dentro. Mas de longe o mais interessante que tem na biblioteca é uma carta, escrita pelo escritório administrativo do Colégio da Esperança. E lendo a carta, a gente tem a informação que o Colégio da Esperança estava suspenso indefinidamente por culpa de um grave incidente que aconteceu. E pelo que a Kyoko consegue ver, do jeito que aquela carta tá empoeirada, tá velha, não tem como essa carta tá ali há menos de um ano. Essa carta é muito antiga e aparentemente o colégio ficou trancado todo esse tempo, o que é ainda mais bizarro, porque a gente tinha acabado de entrar aqui. Se um colégio tão grande quanto o Kibogamini fechasse, isso teria que ser noticiado. Não faria sentido ele ter sido fechado e tudo isso ter sido encoberto. No fim a gente acaba terminando de explorar e resolve voltar até o refeitório pra todo mundo compartilhar o que encontrou. E lá a gente tem as coisas básicas. Comentam sobre a biblioteca, falam da piscina, a Sakura comenta que até agora não achou nenhuma saída, mas pelo menos o Kiyotaka fala que agora no primeiro andar eles têm acesso a uma casa de banho e uma despensa com bastante comida, roupas, suprimentos e em geral eles poderiam ter um tempinho um pouco mais tranquilo com as novas descobertas. Mas mesmo assim o clima ainda não tá muito bom, afinal as mortes tinham acabado de acontecer, não fazia nem um dia, então todo o refeitório começa a ficar com um clima cada vez mais tenso, até que a gente simplesmente resolve voltar para nosso quarto e descansar porque a noite já tinha chegado. No dia seguinte, indo até o refeitório, a gente tem a notícia que o Byakuya ainda não apareceu, e já fazia bastante tempo que a gente tava esperando ele lá. O Kiyotaka até comenta que foi no quarto dele tentar chamar, mas ninguém saiu, então todo mundo fica com medo de que alguma coisa tenha acontecido. Todo mundo assim sai pela escola pra procurar por ele, eu aproveito pra passar na lojinha ali pra pegar uns itenzinhos pra dar de presente pra rapaziada, e logo depois disso a gente vai correndo até a biblioteca, aonde abrindo a porta, o Makoto toma um susto, já que o Byakuya simplesmente tava tomando um cafezinho suave, enquanto tava todo mundo preocupado com esse maldito. E ele então só fala que ele tava lendo um livro de mistério, porque ele tava se preparando pra esse jogo. Tudo isso que tá acontecendo, esse coliseu escolar, tudo não passa de um jogo. E o mais importante é que quem não tiver preparado pro jogo, não vai conseguir sobreviver. Obviamente todo mundo fica muito puto com o Byakuya, ainda mais do jeito que ele tá falando, são vidas humanas que estão em jogo. Mas a Sally só complementa que, querendo ou não, isso ainda é um jogo de soma zero. Pra alguém poder vencer, alguém tem que morrer. E o problema é que o Byakuya tá certo. Realmente, se eles não entenderem como eles podem sair dali, eles vão acabar participando do jogo. E se eles não tiverem preparados, eles vão morrer. A discussão continua por um bom tempo, mas logo depois disso, a gente tem mais um tempo livre. E olha como é bom a gente ter um momentinho pra parar e respirar um pouco. Não que a leitura do jogo seja ruim. Não, de longe. Danganronpa é uma das obras que mais me deixou investido em uma leitura. E olha que se eu li 2 livros na minha vida inteira foi muita coisa. Danganronpa é muito bom com os textos, mas às vezes cansa um pouquinho, então é bom a gente só poder andar um pouco pelo colégio, ver esse lugar com nossos próprios olhos e inclusive não ficar teleportando de um lado pro outro dando fast travel, ajuda a deixar a experiência bem mais gostosinha e a gente consegue respirar
respirar um pouquinho. Continuando, no segundo dia eu resolvi passar o dia livre junto com a Sakura, que é uma personagem que eu achei bem maneira no design, ela parecia ser muito divertida também, e eu resolvi que eu ia passar o dia treinando com ela. E depois de passar o dia arduamente treinando com a Sakura, a gente também pode dar um presentinho pra ela. E como na minha listinha de presente só tinha bosta, não tinha nada muito útil ali, eu acabei escolhendo um braceletezinho da amizade eterna. E ela até que gostou do presente. E a conversinha com a Sakura é bem legal. Ela comenta como ela veio de uma família de lutadores e ela foi predestinada a ser uma grande lutadora, lutando desde a infância. Mas ainda havia um homem que ela tinha que derrotar. E quando a gente pergunta quem ele é, ela só fica em silêncio e vai embora. Desgraça! Pelo menos a gente ganhou mais um pontinho de habilidade. Com mais um pouquinho de tempo livre, eu aproveitei pra andar pela escola um pouco, peguei mais alguns presentinhos lá na lojinha de gacha e resolvi que eu queria passar de novo o meu tempo livre com o Kiyotaka, até pra ver se eu ia ganhar mais alguma coisa, aumentando a minha amizade com ele. Só que depois de passar o dia com ele, eu acabei dando um presente, que era uma tanguinha que eu tinha achado. Eu achei que ele ia gostar, mas ele ficou extremamente triste e a gente só vai dormir depois disso. No dia seguinte, então, a gente volta pra rotina. A gente anda até o refeitório e lá o Kiyotaka comenta como a mesa tá menor, tem menos gente ali, já que a gente perdeu 3 pessoas e agora o Byakuya e a Toko não quiseram aparecer nas reuniões. E só por causa disso e do clima que tá acontecendo ali, de novo começa a virar uma puta briga no refeitório, todo mundo começa a gritar, até a hora que a Chihiro, que tava ali, só não aguenta e começa a chorar na frente daquilo tudo. E esse momentinho é bem legal, a gente vê que o Mondo não é só um brigão, ele também era uma pessoa assim como todo mundo ali. E é aí que, pra acalmar um pouco a Chihiro, ele promete que ele não ia mais gritar na frente dela e que isso era palavra de homem. E esse momentinho é bem legal, a gente sabe um pouquinho mais do passado do Mondo. Ele conta que quando ele era menor, o irmão dele que ensinou sobre a honra de um homem e que um homem tem que manter a palavra dele quando dito a outra pessoa. E isso até inspira um pouco a Chihiro. Ela mesma diz que ela não queria continuar do jeito que ela tá, ela queria ser um pouco mais forte. Talvez ela até começasse a treinar um pouco. E até a Sakura se oferece pra ajudar ela nos treinos. De novo, o momentinho é bem legal. E no fim dele a gente volta pro tempo livre. Dessa vez quem eu queria passar um pouquinho do tempo era com a Aoi. Ela também tava no meio lá daquela discussão que aconteceu no refeitório e parecia ser alguém legal. E passando o tempo com ela, a gente passa o dia nadando. De presentinho eu resolvi pegar um maiô que eu tinha achado e que a descrição dele era que esse maiô deixava qualquer pessoa mais feliz e confiante. E de fato, ela fica bastante feliz por ter ganhado aquele maiô. A conversa com a Aoi é bem estranha. Ela comenta que pra ela não ficar doente toda manhã, ela se esfrega sem roupa com uma toalha na frente da varanda pra que a luz do sol ajudasse ela a criar imunidade. É uma conversa bem estranha pra falar a real, eu acho que é melhor de voltar pro quarto. Depois disso eu voltei pra falar com a Sakura e como eu não tava usando o mapa, eu tentei encontrar com ela na área da piscina onde ela tava treinando no dia anterior. Só que chegando lá, a área tava vazia, não tinha ninguém. E eu me lembrei que ontem ela tinha dito que depois do treino ela gostava de comer alguma coisa. Então eu pensei que ela podia estar no refeitório e indo lá, ela realmente tava no refeitório. Então eu resolvi passar mais um dia com a Sakura, onde a gente passou o dia tomando um chazinho depois dos exercícios. E de presentinho eu tinha achado um livro que ensinava uma técnica de arte marcial. E ela simplesmente amou o presente. Tanto que com isso a gente finalmente consegue descobrir quem que era o homem que ela tava tentando superar, que era o pai dela. Ela conta que veio de uma linhagem de lutadores de mais de 300 anos. E por ser uma mulher, ela teve que lutar muito mais pra conseguir tudo que ela queria. Desde pequena, ela sabia que ela era mais fraca que os homens da família. Então ela lutou o dobrado. E quando ela tinha 14 anos, ela pela primeira vez venceu o próprio pai em uma batalha. E depois disso, ela nunca perdeu. Mas o pai dela nunca desistiu e continua lutando pra tentar ser o melhor. E é por isso que ela treina todos os dias, pra mostrar pra família dela que ela pode ser forte. É um momento muito legal e inclusive a gente ganha mais uma habilidade justamente por causa de passar um tempinho com a Sakura. Ainda no mesmo dia, durante a noite, o Makoto fica com um pouco de fome e resolve que vai na cozinha pegar alguma coisa pra comer antes do horário noturno. Só que chegando no refeitório, a gente se depara com o Kiyotaka e o Mondo numa puta discussão pra saber quem era o mais macho. E é na hora que a gente chega que o Mondo tá propondo que eles façam uma aposta pra descobrir quem que é o mais machão dali. E como o Makoto tinha acabado de chegar, ia sobrar pra ele ter que ser o juiz dessa aposta pra poder declarar quem ia ser o machão de verdade. E no fim a ideia que os dois têm é de ir até a sauna da escola e quem aguentasse mais tempo na sauna ia ser vitorioso como um homem de verdade. E quando o Kiyotaka fala que o Mondo não vai aguentar nem 10 minutos, o Mondo fala que ele é tão foda que ele vai entrar na sauna até mesmo de roupa pra provar que o Kiyotaka nunca vai ser tão macho quanto ele. E assim os dois ficam lá por muito tempo. Pra falar a verdade, durante a discussão toda, o Makoto começa a ficar cansado e os dois falam que ele pode ir dormir, que eles vão resolver isso eles mesmos. Com isso a gente só ignora tudo que acabou de acontecer e volta pro nosso quarto dormir. E no dia seguinte, acordando meio preocupado com o que aconteceu com o Mondo e o Kiyotaka, a gente chega no refeitório e descobre que os dois viraram melhores
melhores parceiros durante aquela noite, dizendo que nem importa quem venceu aquela competição idiota. O mais importante é que eles encontraram um mano, um irmão de outra mãe. E eles até comentam que as garotas não iam entender a profunda amizade de um laço entre manos de verdade. Com o que a Sakura responde, só que a amizade masculina é uma coisa muito simples e a Aoi concorda com tudo. De volta ao nosso quarto depois disso tudo, estranhamente a Toko veio falar com a gente e ela fala que veio pedir um favor, que ela precisava que a gente fosse com ela até a biblioteca. Lá de novo o Byakuya tá lendo os livros dele, bebendo um cafezinho, e a Toko só fala que é muito importante que a gente fale alguma coisa com ele. E só se a gente tentar puxar assunto com ele, ele instantaneamente percebe que na verdade a gente só veio aqui porque a Toko queria que a gente ficasse segurando vela pra ela. E o Byakuya, sendo foda-se como qualquer coisa, só fala pra Toko ir embora, manda ela tomar um banho que ela tá fedendo. E quando a gente sai da biblioteca, a gente percebe que a Toko tá completamente apaixonada no Byakuya, inclusive dizendo que ela tem que tomar um banho porque ele tá muito preocupado com ela. E levando em consideração que ela é uma escritora e que deve ser a primeira vez que ela tá saindo pra ver uma pessoa na frente dela e não ficar só escrevendo, até que faz sentido esse draminha que tá acontecendo ali, mas no fim a gente só volta pro nosso quarto. Dessa vez no tempo livre eu resolvi passar um pouquinho com o Mondo pra conhecer ele um pouquinho melhor. Então eles tomam um café ali no refeitório e depois disso eu tinha um presente que talvez seja preconceito, mas era uma daquelas faixas de cinturão de gangster. Então eu achei que ele ia gostar do presente, mas no fim ele ficou tão feliz que ele ficou até puto com a gente que a gente não tinha mostrado antes. O papo com o Mondo também é bem legal. Ele pergunta qual que é a máquina do Makoto e ele fala que homens de verdade radicais precisam ter Kawasakis com o cano cortado pra fazer barulho na rua. Eu não tô de sacanagem, ele realmente manda uma dessa. E além disso, nesse momentinho a gente também sabe um pouquinho mais sobre a gangue dele, os Crazy Diamonds, a maior gangue do Japão, que atualmente só ele é o grande líder, mas antigamente o irmão mais velho dele, o Daya, também era um dos líderes da gangue. E que ele até comenta que apesar do irmão dele ser durão, ele sempre teve vontade de meter a porrada nele alguma hora. De novo é mais um papinho muito maneiro, e o Mondo até fala que se a gente quiser ir pra uma carreata de motos, o Makoto podia ir de carona na Kawasaki dele. De volta ao quarto, a gente dessa vez... De novo, mais uma mensagem do Monokuma, dessa vez dizendo que todo mundo urgentemente tinha que ir até a quadra. E é chegando lá que o Monokuma aparece e diz que as coisas estão muito calmas. E ele não tava gostando do jeito que as coisas estavam indo. E por isso ele tá aqui pra oferecer um outro incentivo. Da primeira vez tinha sido aquele vídeo que ele tinha mostrado, e dessa vez o tema do incentivo eram segredos. Todo mundo tinha um segredo que não queria que ninguém soubesse. E ele entrega então um envelope com o segredo mais obscuro de todo mundo naquele lugar. E como o próprio Makoto disse, isso deixa ele gelado, o segredo mais obscuro que ele tem. Então ele abre o envelope e lá tava escrito: o Makoto mijava na cama até o 5º ano. E o Monokuma diz então que se dentro de 24 horas não acontecer mais nenhum assassinato, ele vai contar pra Deus e o mundo quais eram os segredos. E se era só isso, tava tudo bem. A Aoi fala que é claro que vai ser vergonhoso, mas não é um incentivo pra matar uma pessoa. E é aí que o Kiyotaka sugere que todo mundo conte logo os segredos, porque assim não tem por que acontecer um assassinato. Mas algumas pessoas não estavam confortáveis com isso. A Toko diz que não quer falar, a Celis fala que mesmo se pudesse, ela não tinha como contar aquilo, e a Chihiro mesmo diz que ela queria contar, mas ela não pode dizer agora. Logo depois disso, de novo a noite cai e a gente tem que voltar pro nosso quarto. E como toda aquela situação na quadra foi muito exaustiva, ele simplesmente deita e capota na cama. E é aí que a gente começa a ouvir uma voz estranha, alguém chamando o Makoto, e quando a gente abre o olho, é o Monokuma no nosso quarto, dizendo que ele tava meio cansado dos monitores de acordar a rapaziada e resolveu vir pessoalmente pra fazer isso. E é aí que ele pergunta por que o Makoto dormiu até tão tarde, já que ele ficou sabendo que aconteceu alguma coisa com um dos nossos coleguinhas de quarto. E é óbvio que com isso o Makoto fica desesperado pra saber o que aconteceu. O Monokuma então não diz e vai embora, e a gente corre até o refeitório pra saber se alguém sabe o que aconteceu. E chegando lá não tinha quase ninguém. O refeitório tava quase vazio e 4 pessoas tinham aparecido lá de manhã. E curiosamente uma era o Byakuya, que falou que não queria se envolver, ele queria ficar sozinho. Mas como ele diz, algo aconteceu. Então todo mundo resolve sair junto pra procurar. Então eu fui até a biblioteca, aonde o Byakuya já tava por lá procurando, fui em algumas salas, até que eu finalmente fui até a área das piscinas. E lá, tentando acessar um vestiário, o Monokuma aparece dizendo que por conta das investigações, as portas todas foram destrancadas. E logo atrás da gente, o Byakuya tinha acabado de aparecer. E como ele ouviu o anúncio, ele acha que a melhor coisa que a gente pode fazer é primeiramente olhar no vestiário feminino. Então a gente corre pra abrir a porta e lá dentro... a Chihiro
tava morta. E esse momento em específico é provavelmente uma das partes mais tensas desse jogo. Não que você queira fazer uma listinha de quem merece morrer, mas caso existisse, a Chihiro não ia estar no topo. Ela é uma personagem pequena. De todo mundo na escola, a gente conhece ela como uma pessoa frágil. Ela mesma diz o quanto ela queria ser mais forte. E esse momento só é injusto. Ela não merecia isso. Eu não tô zoando quando eu falo que isso parece muito o episódio 15 de ReZero. Só é desesperador. E assim se inicia o capítulo 2, parte 2, do desespero semanal dos garotos. O Makoto comenta que ele tentou não se desesperar, mas foi em vão. Assim que ele viu o corpo da Chihiro, a primeira coisa que aconteceu foi ele gritar do fundo da alma. Mas a pior parte é um detalhe que o Byakuya fala. A Chihiro tinha sido crucificada e tinha uma mensagem na parede: luxúria sangrenta. Era um assassinato muito cruel para ter sido só uma morte normal. É como se o assassinato não tivesse sido feito por um amador. Era alguém que tava gostando do que tava fazendo. O Kiyotaka também acaba chegando e a gente tem um aviso do Monokuma. Um aviso que um corpo foi descoberto. Todo mundo então se reúne no vestiário feminino e a gente então vê algumas coisas importantes. Do lado do corpo da Chihiro, a gente tem aquela mensagem em sangue: luxúria sangrenta. E como a Kyoko fala, não parece ser uma mensagem final, ela tá muito longe do corpo. Além de que essa não é a primeira vez que a gente vê essa mensagem, já que no início do jogo, em uma das primeiras reuniões, o Byakuya comenta sobre a mensagem luxúria sangrenta e como ela é uma marca registrada do serial killer genocida Shou, que inclusive a própria Chihiro tinha citado. E na moral, esse jogo é genial. Eu já tinha ouvido falar em foreshadowing, mas algo nesse nível, dito há 8 horas atrás, que parece ser uma coisinha boba, que tá ali só pra construir um pouquinho melhor o personagem, era uma pista pra uma coisa que ia acontecer 8 horas depois. Ou talvez até mais tempo, depende de quanto tempo você demora pra ler. Isso é absurdo. E é óbvio que o jogo vai relembrar de algumas informações caso você tenha esquecido. Mas se você de alguma forma se lembra, se você anotou, você já tá à frente na investigação. Você já sabe um pouco melhor o que é todo esse universo, se deixando entrar dentro dele, anotando o que era importante ou não. E só por lembrar disso, a gente já tem mais uma pista. Esse caso tem alguma coisa a ver com o genocida Shou. E algo importante a dizer é que no meio do debate, a Toko acaba entrando no vestiário e fica completamente desesperada, caindo no chão e desmaiando. E logo depois, quando ela acorda, ela tá completamente estranha, ela tá mole, o corpo dela move de uma forma estranha e ela começa a falar nada com nada. Então as meninas resolvem levar ela até o quarto dela, porque claramente ela não tava muito bem. E logo depois disso, de novo, quem aparece é o Monokuma, falando alguma coisa sobre a bunda dele e trazendo os arquivos do Monokuma número 2. E isso inicia mais uma investigação. E antes de mais nada, a gente tem que ir e checar os arquivos do Monokuma. Vítima: Chihiro Fujisaki. Hora da morte, aproximadamente 2 da manhã. O corpo foi descoberto no vestiário feminino no 2º andar. Causa da morte: um traumatismo contundente na cabeça. A morte foi instantânea. E algo de diferente que acontece nessa investigação é que o Byakuya tá muito em cima do Makoto, dizendo que ele precisa da ajuda dele pra algumas coisas. O que o Makoto não vê motivos pra não aceitar, então nesse caso a gente vai ter o Byakuya como uma ajuda pra gente. Mas ignorando isso, a gente tem que investigar. Logo de cara a gente consegue ver que o pôster na parede tá com uma mancha de sangue, no chão tem um peso de academia manchado de sangue, e como o arquivo do Monokuma mostra que a causa da morte foi uma concussão na cabeça, provavelmente essa era a arma do crime. O carpete desse lugar também tá encharcado de sangue, e conversando com a Sakura a gente tem um ponto interessante. Ela comenta como a Chihiro tinha dito que queria ficar mais forte, porém ela era muito tímida, ela não queria treinar junto com a Sakura ou com a Aoi, e muito provavelmente o que aconteceu foi que ela tava treinando escondida, ainda mais porque o horário da morte foi às 2 da manhã, o que é um horário que ninguém estaria treinando e ela saberia que ninguém ia estar ali bisbilhotando ela. Mas a Chihiro também disse que ela não queria começar a treinar sozinha, o que talvez significasse que quem quer que tenha vindo treinar com ela é o culpado do assassinato. Tentando falar com a Kyoko, a gente vê que ela tá completamente focada no caso, ela tá investigando o corpo da Chihiro e inclusive tocando no corpo dela, sendo que ninguém ali tava de boa com ficar tocando um corpo de um cadáver. E falando com o Mondo, a gente vê que ele também ficou bem abalado com tudo, já que ele viu que a Chihiro tinha esse complexo de inferioridade e ela sempre dizia o quanto ela queria ser mais forte e agora ela tava naquele estado. Depois disso, o Byakuya vem até a gente e fala que tem uma coisa muito importante pra gente comentar. Do lado de fora do vestiário, ele chama o Monokuma só pra ter certeza de 2 coisas. Os Electro IDs só dão acesso ao vestiário respectivo ao gênero da pessoa. É impossível 2 pessoas entrarem juntas pra evitar sacanagens e você não pode emprestar o seu Electro ID. E é aí que o Byakuya comenta que provavelmente isso era uma armadilha, porque é muito fácil imaginar que se a morte foi no vestiário feminino, o culpado era uma das garotas. Mas nenhuma das regras dizia sobre você roubar o Electro ID
de alguém que já morreu. O que até o próprio Monokuma parabeniza o Byakuya por ter pensado nisso. O que volta um pouquinho pra gente lembrar que não é tão simples assim descobrir um caso. Muita coisa tá envolvida. Depois disso, o Byakuya acaba levando a gente lá pra aquela porta do início do jogo, onde ele diz que enquanto ele tava fazendo uma das investigações dele, ele descobriu que os Electro-IDs das pessoas que foram mortas são guardados nessa sala. Nesse caso, os Electro-IDs da Junko, do Leon e da Sayaka. E só pra testar, ligando um deles, aparece Sayaka mais Onna. E essa descoberta o próprio Byakuya chama de uma brecha nas regras. Mas além disso, o Byakuya percebe um outro detalhe. Um dos Electro-IDs não estava funcionando. Ele simplesmente não dava tela. E aparentemente era o Electro-ID do Leon. O que até faria sentido ele ter quebrado, considerando o estrago que aconteceu com o corpo do Leon. Mas é aí que o Monokuma aparece pra falar que de jeito nenhum os Electro-IDs iam quebrar de uma forma tão fácil assim. Eles são muito resistentes. E o Monokuma diz com toda certeza, não dá pra quebrar um Electro-ID. Porém, ainda existe uma fraqueza em todos os Electro-IDs. Mas isso é segredo e ele não vai contar. Com isso, o Monokuma vai embora e o Byakuya comenta que agora é a hora da verdadeira investigação. E que não era sobre quem matou a Chihiro, mas sim sobre quem é o serial killer que tá pela escola. Quem é o genocida Sho. Já que o próprio Byakuya suspeita que o genocida Sho seja quem matou a Chihiro. Inclusive, eu só quero ser bem honesto o quanto eu não gosto dessa parte da investigação, porque o Byakuya fica segurando muito a gente. A primeira investigação é bem mais livre, e aqui o Byakuya fica pegando a nossa mãozinha e falando, não, vamos lá, ui. Porém, enquanto ele tá nessa conversa, a Aoi aparece desesperada, falando que aconteceu uma emergência com a Toko. E no que a gente vai no quarto dela, ela aparece só pela frestinha e fala uma coisa muito estranha. Me deixa em paz. Eu não vou deixar ela escapar. Ela não pode escapar. Eu vou acabar com aquela serial killer. E se a gente falar com o Byakuya, ele vai tentar falar com a Toko também. E como ela gosta do Byakuya, o diálogo é diferente. Ela pede desculpas e fala que não conseguiu manter a promessa, mas ela não vai deixar ela escapar. A genocida Sho não vai escapar. O Byakuya então diz que ele não faz ideia do que ela tá falando e que provavelmente ela bateu a cabeça muito forte, tá tendo alguns delírios, o que honestamente é suspeitamente conveniente, então é bom deixar tudo anotado caso alguma coisa aconteça. E depois disso ele pede pra gente continuar acompanhando ele e ir até a biblioteca, especificamente naquela porta que ele não queria que a gente fosse antes. E lá dentro a gente entende porque ele disse que não tinha nada importante ali. Era um depósito de arquivo. E como o Byakuya comenta, tem muita informação nesse lugar. Ele já chegou a ver isso antes, porque como ele é o filho da família Togami e o herdeiro da fortuna dos Togami, obviamente na casa dele também tinha uma sala como essa, com vários arquivos governamentais, policiais e coisas que a grande massa não devia ter. Mas a coisa mais importante que tinha ali, e o motivo de que ele chamou a gente, eram os arquivos dos casos de assassinato em série do genocida Sho. Páginas e páginas lotadas de nomes e fotos das vítimas do genocida Sho. Todas elas mortas da mesma maneira, crucificadas e com a frase luxúria sangrenta com o sangue da vítima. Além disso, a informação de que durante a semana os assassinatos aconteciam de madrugada e nos finais de semana eles aconteciam à tarde, o que significava que talvez o assassino fosse um estudante. E a teoria mais aceita até agora de tudo que tá acontecendo é que o genocida nunca foi pego porque ele fugia da cena do crime como uma pessoa normal em pânico, um claro sinal de transtorno dissociativo de identidade, o que linka todo esse caso com uma pessoa que tá muito estranha recentemente. E agora sim, depois de um bom tempo, a gente finalmente tá livre pra explorar sem o Byakuya ficar nas nossas costas. É sério, a gente fica fácil 1h30 lendo o texto do Byakuya. Eu não tô nem aí, Byakuya, morra! Continuando, a gente reencontra com o Hifumi, que fala que encontrou uma pista hiper importante e que vai mudar completamente o caso, mas ele diz que ainda não pode falar o que é, porque é extremamente perigoso. E além disso, o Hifumi também diz que a Celis viu alguma coisa enquanto ela tava lá no armazém perto dos dormitórios. Então a gente podia voltar a falar com ela depois. Além disso, no vestiário masculino, a gente vê que tem um pôster de uma boy band na parede, o que não parece estar no lugar certo. E além disso, uma mancha misteriosa marrom no tapete do vestiário. E voltando no vestiário feminino, a gente tem certeza agora que aquele pôster de uma mulher que tava com sangue ali, a gente já tinha visto mais cedo no vestiário masculino. Então, possivelmente por algum motivo, alguém tinha trocado os pôsteres de lugar. E o interessante é que, falando sobre isso com a Sakura, ela fala que enquanto ela tava tomando uma proteína de café que ela tinha feito, ela acabou derramando um pouco de café no tapete.
tapete, mas misteriosamente a mancha desapareceu. E essa mancha que ela fala, possivelmente é aquela mancha misteriosa que a gente viu lá no vestiário masculino. A Kyoko comenta que investigando o corpo da Chihiro, ela descobriu algumas coisas interessantes, mas algo em especial que ela sentiu falta é porque ela não encontrou o Electro ID da Chihiro, o que era mais uma pista. De volta no corpo da Chihiro, a gente percebe que ela foi amarrada, não com uma corda, mas aparentemente com uma extensão. E curiosamente, indo até a biblioteca, a gente vê que a luminária que o Byakuya tava usando simplesmente não tava ligando. Provavelmente porque tá faltando uma extensão. O que convenhamos que tá deixando esse caso muito estranho, porque tem muita pista e resposta nenhuma até agora. Enfim, seguindo o que o Hifumi tinha dito, a gente encontra com a Celes lá no armazém, e ela comenta que durante a última noite ela tinha encontrado com a Chihiro no armazém, aparentemente pegando algumas coisas, e em específico um moletom de treino que ela conseguiu ver a manga saindo da bolsa da Chihiro. E por fim, no pouco tempo que tava faltando, eu acabei encontrando com a Aoi, e ela comentou com a gente o quanto a Chihiro era um pouco distante das outras garotas, e na verdade ela preferia sempre estar conversando com os moleques da escola do que conversando com elas. De novo, outra mensagem do Monokuma aparece e de novo o tempo tinha acabado. A gente vai então até a sala do elevador e tem aquela mesma cena, todo mundo descendo, ouvindo o mesmo som de metal. E assim se inicia o segundo tribunal. Eu aproveito para equipar algumas habilidades novas que eu tinha conseguido e a gente começa a discussão. E logo de cara o Byakuya coloca as cartas na mesa. O assassino é o genocida Sho. E existem duas provas para isso. A mensagem escrita em sangue e que o genocida sempre crucifica suas vítimas. Mas mais importante que isso, o Byakuya já sabia quem era o genocida, Toku Fukawa. E o motivo disso era o transtorno dissociativo de identidade, o que a Toku já tinha mostrado mais cedo. Durante a investigação, quando ela desmaia, ela volta falando de uma forma muito esquisita. E o que a gente suspeitava que ela tinha batido a cabeça, na verdade, era outra personalidade falando. Uma personalidade que ela tentou esconder, dizendo que ela não pode deixar ela escapar. A serial killer não pode escapar. Mas o ponto crucial era, o Byakuya já sabia disso, porque a própria Toku, que era apaixonada nele, ela contou. E todo aquele momento de investigação com o Byakuya nada mais era do que uma forma de comprovar a teoria dele. E depois de tudo isso, não tinha dúvidas. A assassina era a genocida Sho. Desesperada, a Toku começa a andar pra trás, caindo no chão e desmaiando. Até que então, quem levanta é a própria genocida Sho, a serial killer suprema de nível escolar. Se preocupa não, pode rir da linguinha dela. Todo mundo acha esse design estranho na primeira vez. Com a aparição da genocida, o tribunal então fica uma bagunça, porque na frente dele estava a pessoa que tinha matado a Chihiro. A Toku, a escritora, a pessoa que era apaixonada pelo Byakuya, na verdade era um monstro escondido. Mas é aí que ela revela que não foi ela que matou. E o motivo era muito simples. A genocida matava com paixão e convicção. Todos os assassinatos ela usava sempre as mesmas armas. Tesouras extremamente afiadas, feitas à mão pela própria genocida. Mas além disso, existia uma última pista que ninguém tinha pegado. A genocida Sho só matava homens. E como ela mesma diz, homens que fazem o coração dela bater mais rápido. E como ela mesma diz, nem fodendo que ela ia sacrificar a marca dela pra só cometer um assassinato qualquer. Ela sempre mata com as tesouras. E depois disso ela mete uma Jojo pose muito foda. Mas o ponto mais importante é, se não tinha sido a genocida, por que o corpo tava crucificado? E o jogo então entrega na nossa mão. A gente tem que fazer uma acusação de quem tinha feito aquilo. E por conta de uma única pista, aquela extensão que tinha sumido na biblioteca, só tinha uma pessoa que podia ter crucificado a Chihiro, Byakuya Togami. E o que era curioso é que justamente o Byakuya foi quem inicialmente tinha falado pra gente entrar no vestiário feminino. Mas o Byakuya mostra que ainda tem alguma coisa faltando. Supondo que ele matou a Chihiro no vestiário feminino e manipulou a cena do crime pra parecer que era genocida, um dos elementos não se encaixa, porque na verdade a Chihiro foi morta em outro lugar. E a cena do crime inteira foi movida, tanto pelos posters que a gente tinha encontrado mais cedo, tanto pelo tapete manchado que também apareceu no outro vestiário. Porém, se a morte tinha acontecido no vestiário masculino, como que a Chihiro tinha conseguido parar lá pra início de conversa? E é aí que a Kyoko aparece pra revelar que ela já tinha descoberto o motivo. Ela pede pra todo mundo ser levado de volta à cena do crime e manda alguém examinar o corpo da vítima. A Sakura então resolve que só ela podia
podia fazer isso pra manter respeito a Chihiro, e é nesse momento em que ela descobre que a Chihiro era um homem. E o Monokuma só confirma: a Chihiro, na verdade, era um fanboy. E eu digo isso com todo respeito, nesse canal adoramos fanboys. E voltando ao tribunal, o Monokuma inclusive confirma: o Electro ID do Chihiro apontava que ele era um homem, porque ele só se vestia usando roupas femininas. Então, nesse caso, o Chihiro foi morto no vestiário masculino e a cena depois foi trocada pro vestiário feminino. E com isso, então, eles resolvem pensar com um pouco mais de calma. Tinha alguma coisa faltando. E o caso, então, volta pra Celes, já que no dia anterior ela tinha visto o Chihiro saindo com uma bolsa de treino. E isso, então, começa uma das discussões mais insanas desse jogo. Todos os personagens começam a dar 1 milhão de pontos de tudo que tá acontecendo. Mas esse caso todo se resolve em um único detalhe. Em um dos momentos, o Mondo cita a roupa de treino azul do Chihiro, mas tá errado. A única pessoa que tinha visto a roupa do Chihiro foi a Celes, e a roupa não foi encontrada na cena do crime. Então, como o Mondo sabia que o Chihiro tinha uma roupa azul? E além disso, nessa hora, o Hifumi diz que chegou o momento dele de brilhar. A pista que só ele tinha encontrado e que ele disse que ia mudar esse caso é um Electro ID quebrado jogado na sauna. Provavelmente o Electro ID do Chihiro. O Byakuya então comenta que não faz muito sentido, porque os Electro IDs não deviam ser fáceis de quebrar, e o Monokuma complementa dizendo que é verdade. Porém, existe uma falha, e a pessoa que jogou o Electro ID do Chihiro na sauna sabia qual que era a fraqueza dele: altas temperaturas. E a única forma do culpado saber disso de antemão é se ele mesmo tivesse tido contato com altas temperaturas enquanto tava com seu Electro ID. Alguém que tinha ido na sauna com o próprio Electro ID nas mãos. Ou talvez alguém que não tivesse tirado as próprias roupas pra entrar na sauna. E assim, o jogo pede pra gente fazer a nossa acusação. E mesmo que seja muito confuso, a única pessoa que talvez se encaixasse era Mondo Owata. E pra entender melhor esse caso, a gente tem que fazer uma recapitulação. E meu Deus, como esse caso é confuso! Olha, se isso pareceu confuso em vídeo, em live foi pior. Esse de longe foi um dos casos mais complicados de entender, principalmente porque tinha muita pista jogada de um lado pro outro. E tem até um argumento que eu não coloquei no vídeo porque ia ficar muito confuso, mas se você prestasse atenção no padrão de fala do Mondo, ele chama todos os homens de pirralho e todas as mulheres de mina. E em um momentinho do tribunal, ele chama o Chihiro de pirralha, o que provava que ele já sabia do segredo do Chihiro. Mas é uma pista muito sutil. Deve ser bem maneiro você conseguir prestar atenção nisso, mas é um detalhe muito pequeno. Mas enfim, de novo a gente pode montar toda a cena do crime do jeito que a gente quiser. E com isso, descobrir a verdade. Na noite passada, a Celes encontrou o Chihiro pegando roupas de treino e colocando na sua bolsa. Logo depois, o Chihiro guarda as roupas pra ninguém perceber e vai até o vestiário masculino. Lá dentro, então, ele acaba encontrando com a pessoa que ele tinha chamado pra ajudar ele a treinar. Mas essa mesma pessoa acabou pegando um dos pesos que tava no lugar e atacando o Chihiro pelas costas, espirrando sangue em todo o quarto. Mas do jeito que aconteceu, não parece ter sido algo proposital, e sim um impulso, algo que tinha saído na hora. Desesperado então, o culpado tenta plantar algumas pistas falsas, trocando toda a cena do crime pro vestiário feminino. E para ter acesso ao vestiário, ele usa um dos Electro IDs das garotas que tinham morrido, tendo acesso ao vestiário e podendo montar a cena do crime. Mais tarde, quando o Byakuya apareceu, foi o que deixou todo esse caso complicado, porque para revelar a existência da genocida na escola, ele criou uma nova cena do crime, crucificando a Chihiro no vestiário e escrevendo na parede a frase luxúria sangrenta. E enquanto isso, o verdadeiro culpado foi até a sauna para destruir o Electro ID da Chihiro, já que ele mesmo tinha quebrado o seu próprio Electro ID. O culpado era Mondo Owata. E para provar isso, era só o Mondo mostrar o Electro ID dele, porque de acordo com as nossas teorias, esse Electro ID que ele tava usando era na verdade o Electro ID do Leon. E aquele Electro ID quebrado na sala era o Electro ID do Mondo. Mas o Mondo então manda a gente calar a boca, porque a gente tava certo. O Mondo tinha matado o Chihiro. E o tribunal simplesmente acaba. E quando todos os votos são contabilizados, o culpado era Mondo Owata. E o próprio Monokuma então diz que esse caso é confuso, porque ele não envolve só o que a gente sabe, mas os segredos, o incentivo que ele tinha mandado. E para aqueles que não tiverem paciência de entender o caso, é só dar um 2x aí no vídeo que vai ser rapidinho. O segredo do Chihiro é que ele sempre foi um homem, mas ele tinha um complexo. Ele sempre ouvia: você tem que ser forte, um homem de verdade não pode ser fraco, pare de se esconder. Mas com medo e pra fugir desses problemas, aquele garoto se disfarçou
como uma garota, dentro de um casulo. Ninguém ia falar que uma garota precisava ser forte como um homem. Aquela foi uma forma de escapar de tantos pensamentos ruins que o Chihiro sempre teve. Mas pelo contrário, isso não fez ele melhorar, só fez ficar pior, porque o Chihiro agora acreditava que ele era fraco, o mais fraco de todos, o fraco supremo nível escolar. Mas quando os segredos foram ameaçados de ser expostos, o Chihiro percebeu que essa é a hora dele dar a volta por cima. Com a ameaça do seu segredo ser exposto, o Chihiro percebeu que ele tinha que se tornar forte. Era o momento dele se tornar mais forte, de se tornar a pessoa que ele sempre quis ser. E como parceiro de treino, ele escolheu a pessoa mais forte que ele conhecia, aquele que tinha apresentado o conceito da honra de um homem, Mondo Wata. E com isso, o Chihiro cria coragem e revela o seu segredo pro Mondo. A palavra certa é admiração. O Chihiro admirava o Mondo. E esconder o corpo do Chihiro no vestiário feminino nada mais era do que a honra do Mondo. Ele não podia deixar que todo mundo descobrisse a verdade, que a Chihiro era na verdade um homem. Mas havia mais um segredo. Mondo Owada havia matado o seu próprio irmão Daya. Daya e Mondo, os líderes da gangue Crazy Diamond, os delinquentes mais temidos do Japão. Porém, o real criador de tudo era o Daya. E quem inspirava o Mondo, a pessoa que o Mondo mais admirava, era o seu irmão mais velho. O Mondo imitava tudo que o irmão mais velho dele fazia, pra ser como ele. Mas em um momento, ele ia ter que se aposentar. Ele não podia ser o líder de uma gangue pra sempre. Ele tinha que seguir a vida dele. E o Mondo ia ter que assumir esse posto. O número 2 ia ter que ser o líder. O Daya que construiu a gangue. Um garotinho como esse nunca ia conseguir assumir a gangue. A gangue vai acabar. O Mondo ouvia tudo isso com um único desejo: ser tão forte quanto o próprio irmão. Então, na festa de despedida do irmão dele, o Mondo desafiou o próprio irmão pra uma corrida. E como ele só se importava com a vitória, ele acabou entrando em um acidente. E na frente dele, ele viu a própria morte. Mas o Daya não podia deixar o irmãozinho dele morrer e se sacrifica no lugar. O Mondo perde o irmão naquela noite, e o Daya pede que ele assuma a gangue. Era uma promessa de homem que o Mondo tinha que manter. E pra gangue não descobrir o que aconteceu, o Mondo teve que falar que ele mesmo matou o próprio irmão, pra ganhar respeito da gangue. E a ameaça de ter o seu segredo revelado, de perder tudo que ele construiu junto com o irmão dele, de não conseguir manter a promessa de um homem que ele tinha feito, era desesperador. E quando o Chihiro foi até o Mondo pra pedir pra ele ajuda, o Chihiro disse o quanto ele admirava o Mondo, o quanto o Mondo era forte, mas o Mondo teve inveja. Ele tava com inveja da força do Chihiro. O Chihiro conseguiu olhar pro seu maior segredo e decidir que ele ia enfrentar de frente. E essa força o Mondo nunca teve. Ele ficou com inveja, ele ficou bravo, ele ficou nervoso, ele perdeu a cabeça. E num impulso de ira, o Mondo matou o Chihiro. Mas já tinha sido conversa demais. E agora era a hora da execução. Depois disso, o capítulo devia acabar, mas a gente tem mais uma última cena antes de qualquer coisa. O Monokuma conversando com alguém, dizendo que ele estava desapontado. Ele tinha colocado essa pessoa lá dentro, e é ela quem devia ter atirado a primeira pedra. Mas ele fala que tá tudo bem, as coisas ainda estão indo do jeito que ele quer. Porém, a pessoa misteriosa faz uma pergunta sobre quem é o 16º aluno. E só antes de ir pro próximo capítulo, eu queria deixar o meu pontinho aqui de o quanto o capítulo 2 é estranho. Todo o ponto do Byakuya querer mostrar que o genocida
show era na verdade a Toko, e ele fazer isso crucificando o cadáver de uma colega dele, é no mínimo bizarro. Tipo, você não podia mandar um zap, não? Falar pra galera, ó, ela é a genocida? Você tinha que realmente fazer esse plano mirabolante. Pelo menos todo o backstory desse capítulo é insano. O Mondo tem um aprofundamento muito bom como personagem, e todo o dilema dele com o Chihiro provavelmente fazem o meu arco de história favorito desse jogo. Antes eu não falo sobre a manteiga de Mondo 2 vezes mais gostoso. Ainda no mesmo dia, durante a noite, a Aoi acorda extremamente mal com tudo o que tinha acontecido. E a forma dela de lidar com isso tudo era comendo algumas rosquinhas. Que inclusive eu não comentei, mas desde o primeiro capítulo ela é apaixonada por rosquinhas. Só que no momento que ela sai pra buscar o que comer, ela começa a ouvir alguns sons ao longe. E sem entender muito bem, ela começa a seguir esses barulhos até que ela acaba indo até a casa de banho e lá... E assim se inicia o capítulo 3, Neon Genesis Super Vortex Redux Erga-se Megazord. Nomezinho bom esse aí, hein? Iniciando o capítulo, a gente de novo volta até o refeitório e percebe que dessa vez tem ainda menos pessoas. A Toko e o Byakuya todo mundo já esperava que não ia aparecer, mas nem a Aoi tinha aparecido. E sem o Chihiro e sem o Mondo, esse lugar tava cada vez mais vazio. Mas provavelmente a pior coisa é ver o que aconteceu com o Kiyotaka. Não tinha nenhum dia que ele tinha conhecido o maior mano que ele já tinha feito na vida. E ele teve que ver o seu parceiro ser morto na frente dele. Eu nem cheguei a mostrar, mas desde o tribunal ele tá extremamente abalado. Esse inclusive é um dos poucos momentos que o anime consegue mostrar uma coisa além do jogo e fazer isso de uma forma legal, já que todo mundo vendo a execução nem chega a aparecer no jogo. Foi um extrazinho do anime e que cai muito bem aqui. O Kiyotaka tava calado desde o último dia, e pelo rosto dele dava pra perceber que ele não tinha dormido quase nada. Ele definitivamente foi quem mais sentiu a morte do mundo. E como o Kiyotaka tava naquele estado, o Yasuhiro diz que ele que vai assumir o posto e liderar as explorações. Afinal de contas, como tinha tido mais um tribunal, eles tinham acesso a mais um novo mundo. Ah, inclusive bom falar que a Genocida agora é uma personagem que vai aparecer recorrentemente no jogo. Continuando, agora a gente vai explorar e encontra o terceiro andar. Nesse lugar tem uma sala de jogos pra gente poder se divertir um pouco, uma sala de artes, com inclusive uma estátua do Monokuma, surpreendentemente bem feita, e atrás dessa sala tem um mini armazém com todas as coisas que eles podem usar nas aulas de arte. Mas o mais importante nessa sala é uma foto, e que vendo mais de perto, é uma foto do Mondo, o Leon e o Chihiro. Todo mundo junto se divertindo, rindo, mas do nada o Monokuma aparece, pega a foto da nossa mão e simplesmente vai embora, dizendo que não era pra gente ter visto aquela foto. Além disso, também tem um laboratório nessa escola, onde a gente consegue encontrar uma câmera digital, que vai ser mais útil no futuro, e uma puta máquina gigante no meio da sala, que o Monokuma aparece dizendo que é uma máquina do tempo, o que imediatamente deixa o Kiyotaka desesperado, dizendo que ele podia pegar a máquina pra poder voltar no tempo e salvar o mundo. Mas o Monokuma só fala que era sacanagem e que era um purificador de ar, e o Kiyotaka de novo volta a ficar naquele estado catatônico. E por fim tinha um armazém nessa sala que era pra guardar algumas coisas do laboratório. Depois disso a gente volta pro refeitório pra passar o nosso relatório, e lá a gente encontra a Aoi, que não tinha aparecido ainda. Logo em seguida toda a galera também acaba chegando, todo mundo bem preocupado com o estado da Aoi, já que ela simplesmente não tinha aparecido de manhã, dizendo que ela tava passando muito mal, mas ela fala que ela já tá bem melhor agora. E a Genocida fala que ela tem peitos enormes carregados de leite. Mas enfim, a Sakura fala que ainda não encontrou nenhuma saída. Eles comentam sobre a sala de jogos, a sala de artes, o laboratório, e a Aoi comenta que a enfermaria do primeiro andar, que antes estava trancada, agora tá aberta também. Além disso, a gente descobre que aquela câmerazinha que a gente tinha encontrado era do Hifumi, e ele inclusive lembra que ela era uma câmera muito especial, só que agora por algum motivo ela tava completamente suja, e como um bom nerd ele prefere jogar fora ela do que limpar. Então a Celis acaba ficando com a câmera com ela pra poder tirar algumas fotos. E o mais importante é que a gente comenta com todo mundo sobre aquela foto que a gente tinha encontrado, a foto do Mondo, do Leon e da Chihiro, todo mundo junto. E assim surge a dúvida se eles tinham tirado a foto antes, mas todo mundo falou que não se conhecia. O Yasuhiro acha que eles podiam estar vivos de alguma forma, mas todo mundo viu eles morrendo na frente deles. Muitas teorias a respeito da foto acontecem, mas nada parece fazer muito sentido, e a Celis diz que talvez possa ser uma foto falsa, que o Monokuma tenha montado justamente pra fazer isso, fazer a gente discutir e ficar gastando tempo em coisas que não eram importantes. E inclusive ainda na Celis ela começa a perceber que a Aoi tá muito estranha. Ela tá quieta, parece que ela tá preocupada com alguma coisa, como se estivesse escondendo algo. E a Aoi então revela que tava quieta porque ninguém ia acreditar, mas ela tem certeza que na noite passada ela viu o fantasma do Chihiro. E na verdade todo mundo só decide ir na casa de banho pra ver o que é esse fantasma que ela tava falando. E o que eles descobrem é na verdade um notebook. E ligando ele, o que aparece na tela é o rosto do Chihiro. E a gente descobre que isso era um programa chamado Alter Ego, uma
uma inteligência artificial que usava um banco de dados do Chihiro como base. E ele conta que o Chihiro escaneou vários dados e documentos da escola para pedir pro alter ego conseguir examinar eles e ver se eles têm alguma pista do que estava acontecendo no colégio. Mas como eram muitos dados, isso ia demorar bastante. E eu acho muito curioso que esse jogo fala sobre uma IA e ele é de 2010. E o que o alter ego faz no jogo, que ele demora dias para processar, hoje a gente faz em segundos no chat GPT. É só um pontinho muito curioso que eu queria dar aqui. Mas de volta ao jogo, o alter ego pergunta aonde é que tá o Chihiro, já que faz muito tempo que ele não recebe nenhuma atualização dele. E a Kyoko congela por um segundo, mas logo depois ela volta e escreve: Mondo assassinou Chihiro. O alter ego então fica bem triste com o que tá acontecendo. Na verdade, a sala inteira acaba dando uma recaída com aquele momento, mas logo em seguida a Kyoko diz que tá na hora deles irem embora e que eles vão deixar o alter ego ali. Logo depois disso, o Monokuma aparece e ele comenta sobre ele não tá conseguindo ver onde eles estavam, justamente porque na casa de banho não tem câmera de segurança. E percebendo isso, o Chihiro justamente escondeu o alter ego lá dentro pro Monokuma não poder saber. Depois disso, as garotas simplesmente vão tomar um banho e os moleques só ficam lá fora conversando, batendo um papo, até que o Yasuhiro dá a ideia deles espiarem elas tomando banho. Tipo, só pra comentar, ele tem 21 anos. Ele é o mais velho desse grupo. O que ele tá querendo aprontar? Mas no fim, os hormônios falam mais alto na cabeça do Makoto e ele aproveita pra dar uma espiadinha. E a gente tem essa visão das meninas. Nossa, Toco! E depois disso, os três bobalhões ficam conversando no refeitório, o que é mais um momentinho humano dos personagens, que é pelo menos interessante depois de tanta desgraça que aconteceu. Logo depois disso, as garotas também aparecem por ali, e quando a gente achava que tava tudo indo bem, o Monokuma aparece, dizendo que ele tem um novo presente e que era pra gente ir na quadra o mais rápido possível. E chegando lá, o Monokuma revela que o incentivo da vez é o mais simples dos incentivos até agora: 10 bilhões de ienes, o que convertendo dá 395 milhões de reais. Dinheiro suficiente para você nunca mais ter que fazer nada na sua vida. Provavelmente o incentivo mais fraco comparado a ameaças e segredos, mas o mais perigoso. Todo mundo então só comenta que a essa altura do campeonato só dinheiro não ia fazer eles matarem alguém. Eles já estavam há muito tempo nesse lugar e a gente tem um momento da Toko perguntando se alguém tinha problema com dinheiro e a Celis respondendo que ela já tinha ganhado 1 bilhão no tigrinho, porque ela é a apostadora suprema. Mas enfim, no dia seguinte eles de novo se reúnem no refeitório e comentam como que dessa vez tem ainda menos gente. Depois do que aconteceu com o Mondo, que Otaka tava tão ruim que nem nas reuniões que ele tanto gostava ele tava aparecendo mais. Por fim, a Kyoko fala que só vai dar uma olhada no alter ego pra ver como ele tá indo com a análise de dados e eles resolvem comer alguma coisa e a gente tem o tempo livre de novo. E eu já cheguei a comentar o quanto o tempo livre é importante, mas principalmente aqui, depois do capítulo 2, que é gigantesco, é muito bom ter um momentinho só pra parar, respirar, andar um pouquinho pela escola. E se você, assim como eu, tava lendo tudo que você podia, dá um minutinho pra sua garganta descansar, era muito bom. Nesse tempo livre eu resolvi passar com o Kiyotaka, que ainda tava muito mal depois de tudo que aconteceu. E como o Makoto diz, a gente passa um tempo com o Kiyotaka sem alma. De presente eu dei uma marmita pro Kiyotaka, mas de novo ele não respondeu. Voltando então pro nosso quarto, alguém acaba batendo na porta. E a gente então vê que era o próprio Kiyotaka. E ele aparece perguntando se era verdade, se ele podia realmente ver o Chihiro. E a gente entende que ele tá falando do alter ego, já que se a gente se lembrar, ele é um dos únicos que não foi ver o alter ego naquele dia, justamente porque ele já tava muito mal. Ele então pede por favor pra gente deixar ele conversar com o Chihiro e a gente leva ele pra falar com o alter ego. E o que o Kiyotaka pergunta era se o Chihiro tava com raiva do Mondo, raiva do Kiyotaka por não ter impedido isso de acontecer. E o alter ego responde que se o Chihiro tivesse aqui, ele diria pra você viver a sua vida no lugar dele, viver o que ele não conseguiu viver. E logo depois ele pergunta se quem fez essa pergunta era o Kiyotaka, já que de acordo com o banco de dados, o Kiyotaka que era essa pessoa mais emotiva. E assim que o alter ego percebe o quão mal o Kiyotaka tá, a tela fica escura. E quando ela liga de novo, o Mondo aparece, falando que o Kiyotaka tem que parar de sentir o peso do mundo nas costas. O real peso de um homem é aquilo que ele carrega nos próprios ombros. Só continua sendo você. E depois disso, o alter ego volta, dizendo que não sabe exatamente o que o Mondo falaria, mas pelo banco de dados dele, seria mais ou menos isso. E essa mensagem toca profundamente no Kiyotaka, que simplesmente se transforma. E aparentemente ele já tá bem melhor que antes, inclusive até dizendo que ele não se chama mais Kiyotaka. Ele agora é um novo homem. E com isso ele simplesmente vai embora dali, mas é legal ver que o Kiyotaka já tá bem melhor. A noite então cai, a gente vai dormir, e no dia seguinte a gente volta pro refeitório. E lá a gente acaba encontrando só o Hiro, que diz que vai explicar tudo depois, mas
mas antes disso, eles tinham que tomar um banho o mais rápido possível. Então a gente vai junto com ele até lá e descobre que na verdade tava todo mundo na casa de banho. E lá tá tendo uma puta discussão, porque aparentemente o Hifumi ficou usando o alter ego durante a noite. E ele vai demorar ainda mais pra processar os dados, porque o Hifumi ficou conversando com o Chihiro virtual. O Kiyotaka também aparece animado no lugar, dizendo que agora ele não era só o Kiyotaka, mas que o espírito do mundo tava junto com ele, e que os dois juntos eram o Kyondo. E que pra facilidade do vídeo eu vou continuar chamando de Kiyotaka. Continuando, a Kyoko fala que não é pra ninguém mexer no alter ego pra ele conseguir processar os dados. A Sakura dá uma ameaçada de leve em todo mundo, e a gente tem de novo um tempo livre. Eu resolvi então passar mais um tempinho com a Aoi, até pra aproveitar umas rosquinhas que eu tinha encontrado, e que ela acaba gostando muito das rosquinhas, e deixando até o Makoto feliz por isso. Eu também tentei fazer amizade com a Genocida, dando uma tesoura que eu tinha encontrado pra ela, mas ela ficou muito ofendida que aquela tesoura era uma bosta, e só mandou eu ir embora. No dia seguinte, de novo, todo mundo se reencontra no refeitório, e até a Genocida e o Byakuya, que não costumam aparecer, também apareceram nesse dia, especificamente pra entender o que tinha acontecido com o Kiyotaka. E vendo que não era nada demais, o Byakuya simplesmente vai embora, a Genocida vai atrás dele, e de novo um tempinho livre pra gente poder descansar um pouco. E dessa vez quem eu tava curioso de passar um tempo livre era com o Yasuhiro, que até agora eu simplesmente não tinha falado nada com ele. E baseado no que eu sabia que ele gostava, eu dei pra ele uma bandeira do Deus da Proteção. E como ele gostou do presente, ele oferece pro Makoto uma visão do futuro. Na real, um desconto numa visão do futuro. Ao invés de cobrar R$1.000 a hora, ele ia cobrar R$900. E tendo em vista que ele era o cartomante supremo nível escolar, e que conseguia acertar com 20% de precisão o futuro, até que não tava tão caro. Então Yasuhiro para e se concentra pra ter a sua previsão do futuro. O seu filho e o meu filho vão ter a mesma mãe. Pelo menos a gente ganha uma habilidadezinha nova por ter ajudado Yasuhiro. Eu volto de novo pra falar com a Genocida, e dessa vez eu resolvi dar pra ela um protetor de coelhinho, e que ela pelo menos gostou e não tentou me matar. À noite, de volta no nosso quarto, a gente acaba encontrando um bilhete embaixo da porta que dizia: me encontre no refeitório. E chegando lá de novo a gente encontra com o Hifumi. Ele fala que a gente tem que tomar um banhão todo mundo junto, o que era só um código pra gente ir ver o alter ego sem o Monokuma descobrir. Só que chegando na casa de banho a gente vê que tá tendo uma puta discussão, principalmente com o Kiyotaka gritando com todo mundo, e é aí que a gente descobre que o alter ego desapareceu. E os principais suspeitos ali eram o Hifumi, que tava quase web namorando com o alter ego, e o Kiyotaka, que tava usando ele pra emular o mundo pra eles poderem conversar. A Celis até chega a suspeitar que talvez seja o impostor que tava por trás daquilo tudo, mas a Kyoko diz que programou o alter ego pra gritar caso algum estranho aparecesse ali. E só por precaução, ela também pediu pro alter ego gritar caso o Hifumi ou o Kiyotaka tentassem pegar eles durante a madrugada. E nesse caso, não podia ser nenhum desses dois. E o que o próprio Byakuya diz é que nesse caso, quem pegou o alter ego ou foi o Makoto, ou o Byakuya, ou a Celis, ou a Sakura, ou a Aoi, ou a Toko. Um desses 6 tem que ser o culpado. E uma das possibilidades que ele também tem é que pode ser alguém trabalhando com o impostor. Um espião que tinha sido colocado dentro do grupo deles e que já tava sabendo do alter ego. O que, mesmo não gostando muito do Byakuya, eu tenho que dizer que ele tava muito à frente nesse caso. Logo depois disso a gente volta no nosso quarto e na manhã seguinte de volta ao refeitório. E estranhamente, pouquíssimas pessoas tinham aparecido, então eles começam a suspeitar que talvez alguma coisa tenha acontecido e resolvem sair pra procurar. E pouco tempo depois de ter saído, a gente ouve a Aoi dando um grito muito alto. E indo encontrar com ela, ela fala que é a Celis. Ela tava machucada na sala de jogos. E chegando lá, a gente vê que a Celis tá com o rosto todo machucado e que ela foi atacada por alguma coisa chamada Martelo da Justiça número 1. E o que ela conta pra gente é que ela foi atacada por um louco que tava usando uma armadura. E ela também comenta que o Hifumi tinha ido com ela na sala de jogos pra ela não ficar sozinha. Porém, esse louco atacou ela e levou o Hifumi embora. E ela até tinha conseguido tirar uma foto pra provar. Geral então sai pra procurar o Hifumi pra não dar chance do pior acontecer, até que a gente de novo ouve outro barulho, um grito vindo da biblioteca. E chegando lá, a gente encontra o Hifumi com o rosto todo ensanguentado e com outra arma no chão, o Martelo da Justiça número 2, visivelmente maior, o que combinava perfeitamente com o tamanho do machucado na testa do Hifumi. E a Sakura então diz que é só ele comer um pouco de proteína que ele vai ficar 0 bala. O Hifumi então comenta que ele também foi atacado por um homem mascarado, que ele apelidou de Robô Justiceiro, o mesmo que atacou a Celis. A gente então leva ele até a enfermaria, que recente é aberto no andar, e a Celis então para pra pensar que se ela foi atacada com o martelo número 1 e o Hifumi com o martelo número 2, provavelmente o próximo ataque era com o martelo número 3. E considerando o estrago que aconteceu com o Hifumi, provavelmente ninguém ia aguentar uma porrada com o martelo número 3. Eles então voltam até o terceiro andar pra tentar encontrar mais alguma pista antes do Robô Justiceiro desaparecer, e dizem que se alguma coisa acontecer, é só gritar que todo mundo vai vir correndo. Com isso
então a gente fica livre pra andar pela escola pra tentar encontrar alguma coisa, mas logo depois disso a gente já ouve um grito da Celes. E chegando lá, ela falou que viu o robô e que ele tinha acabado de correr até o laboratório. Mas na mesma hora, outro grito acontece, vindo do andar de baixo, provavelmente um grito do Hifumi. E com isso, todo mundo resolve se separar em 2 grupos. E a gente corre desesperado pra poder chegar até a enfermaria o mais rápido possível. O Hifumi tava morto, com a cabeça vazando sangue pra todo lado. E no chão, o martelo da justiça número 3. E sem muito tempo pra pensar, o Monokuma já avisa que um corpo foi encontrado e uma investigação vai começar em breve. E como a própria Celes diz, pelo estrago daquele martelo, não tinha como ninguém sobreviver àquilo. A Aoi acaba ficando em choque, ela nem consegue se mover, por isso a Celes fica cuidando dela enquanto a gente vai atrás do resto da galera. Nisso a gente chega até o laboratório e vê que a porta dos fundos estava aberta. Então a gente entra pra avisar o resto da galera. E o Kiyotaka também estava morto. E assim se inicia o capítulo 2, parte 2 de Neon Genesis Super Vortex Redux Erga-se Megazord. O Hifumi morto na enfermaria. E agora o Kiyotaka morto na sala de equipamentos. E no chão, mais um martelo. O martelo da justiça número 4. A Toko também aparece jogada no chão, mas ela tava só desmaiada. E o próprio Byakuya fala que é só porque ela não aguenta ver sangue e acaba sempre desmaiando. Igual já tinha acontecido no caso com o Shihiro. A Sakura então comenta que não faz sentido o martelo 4 ter sido usado, mas é aí que a gente dá a notícia pra ela que o Hifumi também foi morto. A gente então corre com a Sakura pra mostrar o que aconteceu com o Hifumi, mas a Celes aparece e ela diz que a gente tem um problema. O corpo do Hifumi desapareceu. E chegando até a enfermaria, ele realmente não tava lá. A Aoi até comenta que a Celes com ela foram no banheiro, mas foi 1 minuto. E quando elas voltaram, o corpo do Hifumi tinha sido levado embora. E nesse ritmo, com 2 assassinatos, quase que ao mesmo tempo, eles começam a se desesperar. Todo mundo vai morrer. E o Byakuya até chega a comentar que se fosse esse o caso, a Toko ia ser a próxima a morrer. E eles percebem que largaram a Toko na sala de equipamentos. Então todo mundo volta correndo pra lá, mas aparentemente ela tava bem. Porém, o corpo do Kiyotaka também tinha desaparecido. E com isso, sem muito tempo a perder, todo mundo começa a caçada pelo corpo dos dois. E depois de um tempinho rodando pelo colégio tentando encontrar alguma coisa, a Celes avisa que conseguiram encontrar eles na sala de artes. E chegando lá, a gente vai até o armazém. E o corpo dos dois tava lá. E depois disso, quem aparece é o Monokuma, trazendo o arquivo do Monokuma número 3. E uma das pessoas que mais sente isso é a Aoi. Ela pergunta o que tá acontecendo ali, por que tá todo mundo só preocupado em resolver o caso e não em prestar respeito a quem morreu. A Hina então fica do lado do corpo do Hifumi, chorando, até que uma lágrima cai do rosto dela em cima do Hifumi. E se isso fosse um conto de fadas, seria a parte que o Hifumi ia abrir os olhos. Mas isso não é um conto de fadas. O Hifumi então abre os olhos. Tá tudo muito frio. Eu me lembro de tudo. O colégio Kibogamine, eu conheci todo mundo. Antes de conhecer todo mundo, eu vejo uma luz. E com isso, a Aoi se desespera. Ela pergunta, quem fez isso? Quem atacou você? Mas as memórias do Hifumi estão confusas. T-A-K Yasuhiro. E o Hifumi então fechou os olhos uma segunda vez e nunca mais abriu. A Aoi continuava chorando, mas tudo que eles tiveram era a confirmação da fria realidade. Isso não era um romance antigo. O Hifumi estava morto. E pelas palavras finais do Hifumi, T-A-K Yasuhiro, provavelmente Yasuhiro Hagakure, o cartomante supremo nível escolar. E assim se inicia uma investigação. A primeira coisa que a gente faz é ver o arquivo do Monokuma. Vítimas Hifumi Yamada e Kiyotaka Ishimaru. Ambos morreram com um trauma por força bruta na cabeça. E ambos foram mortos por armas similares. E dessa vez, só tinha isso nas fichas. O que o próprio Byakuya fala que talvez seja porque dessa vez eles viram o crime acontecer. Basicamente tudo aconteceu debaixo do nariz deles. Como os crimes foram muito rápidos, a Sakura pergunta se talvez não existiria um cúmplice. E o próprio Monokuma aparece e diz o que ele já tinha explicado. A única pessoa que pode sair é o assassino. Só quem matou pode graduar. Então mesmo que tenha um cúmplice, quem eles têm que encontrar é o Manda-Chuva. É o vilão da história. Continuando, a Celes comenta que eles já têm um caminho, já que o próprio Hifumi disse que foi o Yasuhiro. Mas investigar um pouco não faria mal, até pra descobrir as causas e motivos de tudo. E com isso de novo, a gente finalmente está livre pra poder voltar e explorar as pistas. Logo de
de cara, a primeira pista que a gente vê é um painel que tem vários martelos faltando, provavelmente os que foram usados pra fazer o martelo da justiça. E além disso, a maioria dos martelos tá sujo. Parece que eles foram usados ali como ferramentas pra esculpir alguma coisa. Porém, um dos martelos tá estranhamente limpo. Parece, na verdade, que ele foi lavado. Vendo o corpo do Hifumi, volta a mesma dúvida. Como alguém que morreu no primeiro andar desapareceu e apareceu no terceiro? E um outro detalhe que a gente tem é que os óculos do Hifumi aparentemente estavam limpos. E lembrando dele no primeiro andar, os óculos estavam sujos. Então por que alguém limparia os óculos dele pra levar ele pro terceiro andar? Outra pista que a gente tem é um carrinho no canto da sala, que antes estava na sala de equipamentos e que também tinha as rodinhas cobertas de sangue. Provavelmente o que usaram pra transportar o corpo do Kiyotaka de lugar. Falando com o Byakuya, a gente tem uma conversa com ele, porém no meio dela, o Makoto tem uma pergunta. Por que foram 2 assassinatos? A regra é que você tem que matar e não ser descoberto. Porém, cometer 2 crimes só deixaria mais fácil de te descobrirem. Afinal de contas, quanto mais crime, mais provas você vai gerar. Com isso, o Byakuya começa a ter algumas ideias e agradece o Makoto enquanto vai embora pra fazer a investigação dele. E falando com a Hina, ela comenta um negócio muito interessante. Essa sala do armazém tava trancada, porém, o sistema da fechadura só deixa você trancar a porta por dentro. Então, antes deles acharem o corpo, alguém que tava dentro dessa porta tinha trancado ela. Depois disso, a gente volta até o primeiro andar e a Celes de novo reforça. Se eles saíram por 1 minuto dessa sala, foi muito tempo. Não tem como o corpo do Hifumi ter desaparecido tão rápido. E explorando esse lugar, a gente pode achar uma lata de lixo, onde dentro dela tem uma flanelinha de limpar óculos, o que talvez explique o corpo do Hifumi lá em cima. E também, em uma das geladeiras que tem nesse lugar, tem várias bolsas de sangue, de vários tipos sanguíneos diferentes para caso uma transfusão fosse necessária. Depois disso, sem mais nada, a gente volta pro terceiro andar e eu descubro que dá pra correr no jogo, o que ajuda um pouquinho. Continuando isso, a gente volta até a sala do armazenamento, onde a gente vê que tem marcas de rodinhas no sangue jogado na sala e também alguns lençóis de vinis, igualzinho o que tava embaixo do corpo do Kiyotaka. Sem mais nada muito importante, a gente só vai embora e reencontra com o Byakuya, dizendo que aquilo que o Makoto tinha contado sobre matar mais de uma pessoa ia chamar mais atenção, acabou dando uma ideia pra ele. E o que ele faz é entregar pra gente um bilhete, que é o mesmo que o Hiro tinha escrito pra gente ir encontrar com o Alter Ego, e fala pra gente ir até o quarto do Yasuhiro, porque lá ia ter mais uma pista. Então eu passo ali um tempinho tentando lembrar qual que era o quarto dele, e lá o que a gente acha é uma caixa com vários rascunhos de como construir a armadura do robô justiceiro, junto com vários pedaços de papelão, plástico, tintas, colas e um monte de coisa a mais. Sem mais nada aqui também, a gente só vai embora e encontra com a Hina, que fala que eles finalmente acharam aonde a Kyoko tava, já que ela toda hora fica desaparecendo. Mas além disso, o robô justiceiro também apareceu, e quem tava dentro da roupa era o Yasuhiro. A gente então vai até a piscina onde eles estavam e encontra com a Kyoko e o Yasuhiro vestido de robô justiceiro, dizendo que parece que ele foi atropelado por um trem, ele tá com a cabeça doendo, e ele então pergunta se ele não foi reconstruído por uma sociedade maligna enquanto ele dormia. Eu não citei ainda, mas o Yasuhiro é muito burro, isso é parte do personagem. A gente então tem um momentinho pra tentar entender o que tá acontecendo, até que o Yasuhiro fala que ele tá preso naquela fantasia, ele não consegue sair dela. E a Kyoko então percebe que tem uma trava extremamente apertada na parte de trás da armadura. Todo mundo então senta ali pra tentar ajudar o Yasuhiro a sair daquela fantasia, e assim que ele se solta de lá, a Hina comenta como essa fantasia é perfeitamente feita pro tamanho do Yasuhiro, tanto que ela até tenta vestir e simplesmente nem encaixa na roupa. Ela foi feita especificamente pro corpo do Yasuhiro. E obviamente o Yasuhiro fala que não foi ele, não faz sentido ele matar alguém e ficar usando a fantasia. Deve ser alguém tentando incriminar ele, tanto que ele comenta que pode ser que tenham 2 fantasias. Mas a Celes fala que se ele quer provar isso, ele tem que achar uma prova dessa outra fantasia, já que tudo apontava pro Yasuhiro. As próprias últimas palavras do Hifumi foram Yasuhiro. E é aí que o Yasuhiro teoriza que se o Hifumi foi morto junto com o Kiyotaka e os dois estavam tendo uma briga pra saber quem ia estar usando o Alter Ego, quem matou eles foi o Alter Ego. Inclusive, só lembrando, o Yasuhiro é burro que só. Mas uma coisa importante que o Yasuhiro fala é que ele tinha um bilhete com ele. Na noite passada, ele tinha encontrado um bilhete estranho na porta do quarto. E o bilhete dizia: eu achei um buraco com uma passagem secreta que eu consigo ver o lado de fora. Provavelmente é uma saída. Se o Monokuma descobrir, vai ser muito ruim. Então, sem falar com ninguém, me encontra na sala de jogos às 1 da manhã. Só que quando ele chegou na sala de jogos, ele acabou desmaiando e acordando agora. A Aoi então pede por esse bilhete e ele fala que perdeu. De novo, ele é burro pra cacete. Além disso, uma outra coisa muito importante que acontece aqui é que a Kyoko aparece pedindo nossa ajuda, dizendo que ela queria que o Makoto ajudasse ela nessa investigação, já que ela tá um pouquinho atrasada. E antes de mais nada, o Makoto só pergunta aonde é que ela tava, mas ela simplesmente se recusa a responder. Sem muito o que fazer, a gente só ajuda a Kyoko mesmo. Ela pede pra gente levar ela até onde os cadáveres estão, e lá logo de cara, a Kyoko descobre 2 coisas importantes. A primeira é que o relógio que o Kiyotaka usava tava
estava completamente destruído, e os ponteiros travaram mais ou menos pelas 6 horas. Além disso, o Kiyotaka também estava segurando um papel, e a Kyoko manda a gente pegar porque o rigor mortis já começou, e aí eu descobri que rigor mortis é o endurecimento do cadáver depois de algum tempo depois da morte, o que assustadoramente me fez aprender alguma coisa. Tá aí pra quem disse que videogames não são cultura. Enfim, a Kyoko então pede pra gente pegar o papel da mão do Kiyotaka, já que ele já tava paralisado e ela não ia conseguir abrir, só que o papel era só um pedaço de papel sem nada muito importante. Depois disso, examinando o corpo do Hifumi, a Kyoko encontra uma bola de papel, e quando o Makoto pergunta onde ela achou isso, ela falou que tava na cueca dele. De fato, essa mulher me assusta cada vez que ela aparece. E esse papel tava com uma pontinha rasgada e dizia: eu achei um buraco com uma passagem secreta que eu consigo ver do lado de fora, provavelmente uma saída. Seria ruim se o Monokuma descobrir. Então, sem falar com ninguém, me encontra na sala de física às 6 horas. E esse bilhete era assustadoramente parecido com o bilhete que o Yasuhiro disse que ele tinha encontrado. Porém, nesse bilhete falam pra ele se encontrar às 6 horas, a mesma hora que o relógio do Kiyotaka tinha quebrado. Voltando pra falar com a Kyoko, a gente entende mais algumas coisas, até que... de novo, acabou o tempo da investigação. De novo, todo mundo se reúne e a gente tem aquela descida lenta no elevador, cada vez com menos pessoas. E a gente, assim, chega no tribunal. E, além disso, eu gosto muito de como funcionou a investigação desse capítulo. O primeiro e o segundo capítulo jogam coisa na sua tela. Você tem um monte de imagem, informação, contexto e tudo mais. E aqui já é muito sutil. Não é um caso extremamente complexo. Dá pra você imaginar mais ou menos tentando entender as coisas. Mas é um ótimo caso de menos é mais. Porque a gente tem menos pistas e isso deixa o caso muito mais emocionante. E com isso, de novo começa mais um tribunal estudantil. E logo de cara, o primeiro ponto vem à tona. O principal suspeito é Yasuhiro Hagakure. Existiam muitas provas que era o Yasuhiro, como a própria fantasia de robô e principalmente os materiais de construção da fantasia no quarto dele. Porém, tava errado. A letra do Hifumi e a letra encontrada nos esboços do robô são muito diferentes. E a Sakura até disse que com uma letra tão horrorosa quanto a do Hifumi, ele não ia conseguir escrever aqueles esboços daquele jeito. Mas o Byakuya fica junto com a gente. Ele também acha que não é o Hifumi. De fato, a única pessoa que cabia naquela fantasia era o Hifumi. Ela foi feita especificamente pra ele. E o que a gente sabia sobre o transporte de corpos é que tinha sido usando um carrinho com rodas. Mas a fantasia do Yasuhiro era horrível em mobilidade. Ele mal conseguia andar lá dentro. E além disso, a fantasia tem uma grande falha. Não dá pra tirar ela sozinho. A gente viu que a fantasia era extremamente apertada. Inclusive, visualmente no anime, essa cena é bem legal. Passa muito mais a sensação de que não tem como tirar a fantasia, principalmente sozinho. E se esse foi o caso, não tem como ter sido o Hiro. Ainda mais porque ele ainda estava preso na fantasia. Então, ignorando isso por enquanto, um outro ponto importante é que o Hifumi e o Kiyotaka foram mortos em um espaço muito curto de tempo. Ou era isso que a gente acreditava. Porque, na verdade, os martelos da justiça podem ter sido numerados só pra confundir a gente. E uma das provas era o relógio. O relógio do Kiyotaka estava quebrado e marcando o tempo de 6 horas da manhã. E quando a gente acordou naquele dia, pelas 7 horas, o Hifumi ainda estava vivo na biblioteca. O que nesse caso significa que o Kiyotaka morreu muito antes do Hifumi. E mais uma prova disso é o rigor mortis. O corpo do Kiyotaka já estava endurecido, porque já fazia muito tempo que ele tinha morrido. E como o corpo do Hifumi tinha desaparecido, a própria Kyoko responde pra gente: ele se moveu sozinho. Porque quando a gente encontrou ele pela primeira vez na enfermaria, ele ainda estava vivo. A Celis então questiona porque a gente viu o alerta do aviso de corpo, mas estava errado, porque o corpo do Kiyotaka foi encontrado no mesmo momento. E isso tudo foi uma coincidência que atrapalhou muito esse caso. E a prova disso é que no momento em que eles reencontram o corpo do Hifumi, de novo o alarme toca falando que um corpo foi encontrado. Justamente porque naquela hora era a primeira vez que a gente tinha encontrado o Hifumi morto. E sobre a parte do óculos dele tá limpo, é porque o próprio Hifumi limpou. A flanela que a gente achou no lixo era da mesma personagem que tava na câmera que ele tinha. Ou seja, quem moveu o corpo do Hifumi foi o próprio Hifumi. E com isso a gente entende que o Hifumi não é só uma vítima, como também um cúmplice. E uma das provas justamente era o papel que ele escondeu na própria cueca. E foi mal cortar o clima aqui, mas eu só queria mostrar que a tradução desse jogo é genial
Era só isso mesmo, pode continuar com o vídeo aí. Ele usou o papel pra atrair o Kiyotaka e matar ele. Porém, logo depois, os dois estavam mortos. Então quem teria matado o Hifumi era o verdadeiro culpado. Mas a Celes volta e diz que não tem como ter um cúmplice. É simplesmente uma das coisas mais burras possíveis. Mas, e se na verdade foram dois crimes separados? O verdadeiro vilão propôs um plano. O Hifumi ia matar o Kiyotaka, mas logo depois ele foi traído e morto. E só tinha uma pessoa que podia ter feito isso: Celestia Ludenberg. Eu escondi isso pra fazer surpresa, mas a Celestia nesse tribunal tava extremamente ofensiva, toda hora atacando Yasuhiro. Era quase como se ela quisesse acelerar o tribunal pra todo mundo se desconcentrar e acabar acusando a pessoa errada. Inclusive o minigame de rebater os argumentos a gente faz justamente contra a Celeste, que foi quem mais batia o martelo de que era o Yasuhiro e não podia ser mais ninguém. Mas tudo isso não era só um palpite jogado ao vento, porque tanto a Celes quanto o Hifumi tinham uma coisa em comum: os dois são os únicos que viram o robô justiceiro. Mas não só isso, no momento em que a Celes fala que viu o robô, ela dá um grito extremamente alto e logo em seguida manda a gente pra enfermaria, quase como se esse grito fosse um aviso pro Hifumi se fingir de morto. E inclusive a Celes conseguir tirar uma foto do robô sempre foi uma coisa muito suspeita. Era muito mais fácil aquela foto ser falsa, ou melhor, a gente entendeu errado essa foto. Não era o robô justiceiro sequestrando o Hifumi, mas sim o Hifumi sequestrando o robô justiceiro. Afinal de contas, o Yasuhiro disse que estava completamente desacordado. Então a verdade sobre a foto é que é o Hifumi segurando pro robô não cair pra frente. Porém, ainda tinha uma última coisa. Antes do Hifumi morrer, ele disse que o nome do culpado era Yasuhiro. E a forma na qual a gente descobre o significado disso é de novo um detalhe muito bobinho pra quem prestar muita atenção no jogo. A Kyoko comenta o quanto o Hifumi era educado, e sempre que ele chamava alguém, ele chamava de mestre e o nome completo da pessoa. E voltando pra morte dele, a gente lembra, ele fala AK e depois Yasuhiro. Nesse caso, alguém com o sobrenome Yasuhiro. E nesse caso, o Makoto pergunta qual seria o verdadeiro nome da Celes, que desde o começo se apresentou como Celestia Ludenberg. Mas e se fosse um blefe? Ainda mais vindo da apostadora suprema. E o Makoto então dá a cartada final. Já que a Celes está falando a verdade, não tem por que ela não mostrar o próprio Electro ID. E quando ela se recusa a mostrar, é hora da gente colocar todas as cartas na mesa, finalmente finalizando esse caso. E logo de cara eu devo perdoar você, caso tenha parecido que tudo é muito do nada, mas o jogo sabe apresentar muito bem os elementos. É que o grande problema para poder resumir isso em vídeo é que obviamente muito detalhe fica de fora. E esse é um caso que muita coisa é resolvida no detalhe. Coisinhas mínimas que o jogo nem aponta como pistas, mas que você consegue usar como uma forma de imaginar o que aconteceu melhor ali. Até o momento de descobrir que era Celes é algo que eu já tinha pego antes do jogo revelar. Simplesmente porque em um dos momentos do jogo, ela fala que o robô se virou e foi pra um canto. E depois quando a gente encontra o robô, que no caso era o Hifumi, ele tá em um lugar completamente aleatório. E nisso eu já acendi a lanterninha que não tem como o robô tá ali. E se o robô não tava ali, a Celeste tava mentindo. São detalhes muito legais, é difícil de passar no vídeo, mas eu espero que você tenha conseguido entender. E se não, vamos pra recapitulação desse caso. O verdadeiro vilão se junta com o Hifumi, forçando ele a fazer uma série de eventos. Primeiramente, sequestrar o Yasuhiro e forjar aquela foto, e logo depois encontrar com o Kiyotaka, e sem que o Kiyotaka soubesse, atacar ele usando o martelo da justiça número 4. E o que acontece depois é justamente que o real culpado usa a foto e o próprio martelo pra criar pistas falsas. Enquanto isso, o Hifumi finge que foi atacado pelo martelo número 2, e a gente deixa ele na enfermaria, aonde lá ele usa as bolsas de sangue do lugar pra fingir a própria morte com o martelo número 3. Depois disso, a gente encontra o Hifumi se fingindo de morto, e ao mesmo tempo, o outro grupo encontra o corpo do Kiyotaka. Tempos depois, o Hifumi levanta e move o corpo do Kiyotaka até a sala do armazém de artes. E no momento em que ele imagina ter feito tudo certo, ele na verdade é traído, sendo morto pelo último martelo. Depois de toda essa situação, o real culpado era Celestia Ludenberg. De novo, eu gosto muito desse caso, e eu gosto como ele não trata o player como um idiota. O caso é difícil e vai ser complicado se você não prestar atenção nas pistas. Depois disso tudo, então, a Celeste admite a derrota. Ela realmente perdeu e assume que, de fato, o seu nome verdadeiro era Taeko Yasuhiro. E como ela mesma diz, ela não é uma má perdedora. Ela sabe que perdeu. A gente, então, finaliza mais um tribunal. Os votos, então, são feitos e a culpada é Celestia Ludenberg. E antes da punição, a Celeste conversa um pouco e fala como que desde o começo ela tava pensando em conspirar com alguém e logo depois trair essa pessoa. Mas ela não esperava que o Hifumi fosse tão burro e entregasse tão fácil assim o caso. E por curiosidade, a Kyoko pergunta o que ela usou
usou pra atrair o Hifumi. E ela diz que honestamente não foi nada muito difícil, já que o Hifumi e o Kiyotaka estavam em uma batalha por causa de um único objeto, o Alter Ego. E tudo que ela teve que fazer foi roubar o Alter Ego e ir até o quarto do Hifumi pra dizer pra ele que foi o Kiyotaka que tinha pego o Alter Ego, mostrando como prova uma foto que ela tirou no quarto do Kiyotaka com o notebook em cima da cama pra incriminar ele. E o que ela faz logo em seguida é dizer que foi o Kiyotaka que forçou ela a roubar o notebook e ainda que ele tinha tirado fotos dela sem que ela soubesse e que ele ia espalhar pra todo mundo se ela não fosse roubar o notebook pra ele. O que deixa o Hifumi extremamente bravo. Bravo o suficiente pra matar alguém achando que tá fazendo a coisa certa. Um plano extremamente complicado que ela bolou por causa de um sonho que ela sempre teve. Se mudar pra um castelo na Europa repleto de homens lindos vestidos de vampiros pra trabalhar como mordomos pra ela. O que não seria difícil de fazer com 10 bilhões de ienes. Logo depois disso, Monokuma aparece e diz que acabou. Era a hora da punição. Mas em um último ato, como presente final, a Celeste deixa pra gente a chave do armário 17. Um último presentinho antes de ser executada. Depois disso, o tribunal acaba e todo mundo volta pra escola. Mas antes disso, eles resolvem ir até o armário 17 pra ver o que a Celes tinha guardado. E abrindo ele, dentro tinha o Alter Ego, completamente seguro. E além disso, como ele diz, ele já tá quase terminando de rever todos os arquivos. E provavelmente amanhã ele já vai ter tudo pronto. Mas com as coisas do Alter Ego resolvidas, ainda tinha um único problema que o Makoto precisava saber. O que a Kyoko fazia que ela sempre desaparecia e reaparecia do nada nas investigações? E pela primeira vez, ela resolve que vai falar. Ela vai acreditar na gente e explicar o que tá acontecendo. O banheiro masculino do segundo andar. Não tem nenhuma câmera ou monitor nesse banheiro. E no armário de limpeza, na parede de trás, tem uma passagem. Inicialmente o Makoto acaba não acreditando muito bem, mas justamente indo até lá, realmente dá pra ver que tem alguma coisa. E uma passagem se abre pra uma sala completamente escondida. E nessa sala tem centenas de arquivos escolares. Tudo extremamente velho, coberto com poeira. Essa sala inteira parece que não é limpa há pelo menos 2 anos. E no meio deles, registro de estudantes do colégio Kibogamine. O único que não estava coberto de poeira. O Makoto então pega esse livro e quando ele abre, cai um pequeno papel. Escrito, você não deve sair desse lugar. O papel é bem estranho, mas como ainda tem muita coisa pra investigar, talvez não seja tão importante assim. Mas então... Antes que a gente tivesse chance de fazer alguma coisa, alguém acerta o Makoto. Ele fica zonzo no chão e demora um pouco até conseguir abrir os olhos. Mas quando ele abre, tudo naquela sala tinha sumido. Não tinha mais nenhum de centenas dos papéis que estavam aqui. O Makoto resolve não pensar muito sobre isso e ir pro quarto, já que ele tava com muita dor ainda e tava meio mole. Mas no meio do caminho, ele começa a ouvir algum som vindo da quadra. E indo até lá pra ver o que era esse som, ele se depara com uma visão um quanto estranha.
uma batalha entre o Monokuma e a Sakura. E a aura que ele sentia ali era algo pesado. Ele tava petrificado assistindo aquilo. E é aí que a gente ouve o Monokuma falando: por que você tá fazendo isso? Tá se voltando contra mim? Não foi isso que a gente combinou. E a Sakura responde que ela já fez a escolha dela. Ela não vai mais só ficar olhando. Ela não vai ficar presa no passado. Ela fez a decisão dela. Ela vai lutar contra o Monokuma. Tudo que o Monokuma responde é se ela tem certeza, porque os reféns vão pagar por isso. O Makoto, vendo a situação, começa a raciocinar um pouco, até que ele finalmente entende. Desde o início, a Sakura era a espiã do Monokuma. Logo na manhã do dia seguinte, de novo, o Makoto acorda e vai até o refeitório. E lá a gente vê como sobrou pouca gente. Dos 15 originais, sobraram 7 pessoas. E 2 nem participavam das reuniões. Além do mais, no refeitório a gente vê a Sakura e só lembra do que aconteceu ontem à noite. Ela é a espiã. E isso é algo que deixa o Makoto aflito na frente dela. E aí depois disso, o Yasuhiro corta completamente o clima pra contar uma história de como ele comprou um hambúrguer 100% bovino. E aí o hambúrguer foi abduzido por uma nave alienígena. Só que só 30% do hambúrguer foi abduzido. E ele descobriu então que na verdade o hambúrguer era 30% bovino e 70% carne de porco. É o Yasuhiro, é querer muito que ele pense demais. E aí depois dessa história aleatória dele, eles simplesmente começam a bater um puta papo ali. E sem menos perceber, só essa conversa maluca já foi algo que, querendo ou não, uniu eles um pouco mais. O que é bem importante ainda mais nesse momento. E é assim que se inicia o capítulo 4, as mais sinceras desculpas. Como sempre, depois no tribunal, uma nova área é aberta na escola. E ignora o jeito que eu tô andando completamente duro aí, é só porque era o jeito mais fácil de andar na hora. Agora a gente tinha acesso ao 4º andar, e de novo era bom explorar tudo pra ver se tinha alguma coisa importante ali. Logo de cara eu entrei na sala dos professores, onde só tinham várias plantas ali, mas o mais importante, no chão tinha mais uma foto. Dessa vez, da Sayaka, a Celis e o Hifumi. De novo, os 3 rindo e sem nenhuma placa de metal na parede, igual aquela primeira foto que o Monokuma tirou da gente. E inclusive falando nisso, quem aparece é o Monokuma. Ele de novo toma a foto das nossas mãos, mas algo importante que o Monokuma fala enquanto ele tá dando um discursinho é que ele não é muito de mentir. E o Makoto então tenta de alguma forma fazer o Monokuma explicar sobre aquelas fotos, mas a única coisa que ele diz pra gente é que as fotos são verdadeiras e que ele não ia explicar mais nada sobre isso. E simplesmente vai embora. Com isso então a gente só volta pra explorar um pouco, acaba encontrando um laboratório de química extremamente equipado na escola, onde a gente vê a Sakura e a Hina extremamente animadas porque tinha muitos suplementos ali. Vitaminas, minerais, aminoácidos, creatina, proteína e qualquer outra coisa que você vai precisar caso faça um projetinho. Além disso, também tem uma sala de música, que é facilmente uma das salas mais bonitas desse jogo, mas que não vai ser muito usada. Mas o mais importante é que lá a gente encontra de novo com a Kyoko. E a gente aproveita pra falar pra ela sobre aquela sala e que alguém atacou o Makoto enquanto ele tava lá. Ele também fala sobre aquele bilhete estranho que ele tinha encontrado, mas a Kyoko aponta pra uma das câmeras e mostra que aqui não é o lugar certo pra falar disso. Além disso, a Kyoko também percebe que a gente tá meio estranho, meio quieto, justamente por causa do que a gente viu no dia anterior. Porém, sem ter nenhuma prova, o Makoto resolve não contar o que ele viu, já que ele pode acabar incriminando a Sakura sem nem ter ouvido o lado dela. Quer dizer, na verdade, nessa hora o jogo ele pede pra você escolher o que você quer fazer, e eu queria muito contar, e eu marquei que eu queria contar, mas infelizmente esse jogo ele é bem linear, então na verdade a gente bota aqui que vai contar, e o Makoto fala, não, mas não é uma boa ideia contar agora. E aí o jogo volta e a gente tem que marcar nós mesmos, não posso contar. É uma partezinha no mínimo curiosa, não sei nem porque eles me deram a opção se eu não posso escolher. E além disso, nesse andar também tinha uma sala, que era a sala de processamento de arquivos, mas ela tava trancada, e também a sala do diretor, mas ela também tava trancada. De novo, então, a gente volta até o refeitório pra falar tudo o que aconteceu, e o Yasuhiro comenta que também viu aquelas 2 salas trancadas, mas que não seria um problema, afinal de contas, eles têm a Sakura, e ela era conhecida como a Ogro, então ela podia simplesmente destruir as portas. Mas é aí que o Monokuma aparece, de novo falando sobre a bunda dele, e ele fala que aquelas portas estão trancadas por um motivo, e pra ninguém sair arrombando elas, ele ia criar uma nova regra. É proibido arrombar as portas que tiverem fechadas. E depois disso ele só vai embora. De novo a Sakura comenta que não achou nenhuma saída, e a gente chega no ponto mais importante, aquela foto que a gente encontrou na sala dos professores. O Yasuhiro obviamente diz que as fotos são falsas, não faz nem sentido elas serem de verdade, mas o Makoto avisa que o Monokuma disse que elas são de verdade. E a Kyoko vira pra ele e pergunta se ele realmente tá confiando mais no Monokuma do que nos amigos dele. E aparentemente esconder o segredo dela antes foi uma
péssima ideia. Contudo, o Byakuya acaba chegando no refeitório na mesma hora. E é aí que ele diz que você sabe quem tem informações novas. Nesse caso, o Alter Ego. De novo, todo mundo corre pra ir até o banheiro. A gente encontra a Toko lá, ainda extremamente caidinha em cima do Byakuya. E além disso, outro detalhe importante é que a gente descobre que ela muda de personalidade sempre que ela espirra. Nesse caso, trocando pra Genocida Show ou voltando a ser a Toko. Mas o mais importante ali era o Alter Ego. E ele tava lotado de informação. De acordo com os dados, o Colégio Kibogamine ia executar um projeto. O objetivo do projeto é isolar os alunos e fazer com que eles vivessem juntos dentro do colégio. E o planejamento não era isolar os alunos por pouco tempo. Dependendo das circunstâncias, eles iam ter que passar o resto da vida ali. E esse projeto tinha sido feito pelo escritório administrativo do Colégio Kibogamine. E o pior é que não era a primeira vez que a gente via esse nome, porque a gente já tinha visto isso lá na biblioteca no começo do jogo. E a carta dizia a mesma coisa. O Colégio Kibogamine foi fechado por motivos maiores. E o Alter Ego então diz que esse motivo era um incidente. A mais desesperadora, maléfica e monstruosa tragédia da humanidade. Tem pouquíssimas informações sobre o que aconteceu, mas o Alter Ego sabe que foi um incidente horroroso e trágico. E como resultado da tragédia, o Colégio Kibogamine foi obrigado a fechar. E isso era tudo que ele sabia. Mas além disso, uma coisa muito importante sobre o impostor. O Alter Ego não conseguiu encontrar a identidade do impostor, mas quem criou o projeto para trancar todo mundo dentro do colégio foi o próprio diretor do colégio. E existe uma grande possibilidade do impostor, a pessoa que tá por detrás do Monokuma, ser o diretor. E como um bônus, é bem provável que pelos dados o diretor seja um homem na casa dos 30 anos de idade. E depois disso, é ele que tem uma pergunta. Já faz bastante tempo e ele tava curioso pra saber o que aconteceu com a Celes, o Hifumi e o Kiyotaka, que não apareceram até agora. E a Kyoko, de novo, sem nem pensar, só escreve: eles estão mortos. E de novo, o Alter Ego fica extremamente chateado com o que aconteceu. E como o trabalho dele tava feito, ele vai descansar um pouquinho e ele acaba desligando. E esse é um momento que abala bastante a galera, já que o Alter Ego já não era só um programinha, ele era já um amigo deles. O único que não se importa muito é o Yasuhiro, ainda mais porque ele é todo hipzão das ideias. O Makoto então vai lá, responde ele, destrói a quarta parede no processo, mas o real ponto mais importante é o que a Sakura fala, sobre o incidente que aconteceu, a mais desesperadora, maléfica e monstruosa tragédia da humanidade. Muitas teorias acontecem, principalmente por ser algo tão grande e o colégio ter sido obrigado a fechar e ninguém ter sido noticiado. Muitas teorias de que talvez tivesse sido algum massacre nas escolas, o que realmente é uma coisa que para um colégio de tanto renome simplesmente não poderia vazar. Então faz sentido eles tentarem acobertar o caso. Mas sem mais nenhuma resposta, eles resolvem sair dali e acabam encontrando do lado de fora o próprio Monokuma, dizendo que tá extremamente bravo porque eles estão passando muito tempo naquele banheiro e ele não consegue ver o que acontece lá. Então ele manda todo mundo ficar esperto porque vai ser olho por olho, dente por dente. De volta ao nosso quarto, a gente simplesmente vai dormir e na manhã seguinte, de novo, todo mundo se reencontra no refeitório, aonde a Toko tava estranhamente parada, se é o melhor jeito de eu dizer isso. Então ele só ignora ela por enquanto e resolve tentar falar com a Sakura. Porém, ela fala que ela tá com um pouco de dor nas juntas depois do último dia e que ela queria passar um tempo descansando, provavelmente por causa daquele momento que a gente viu. Além de mais, não tem nada muito importante nesse dia, a gente simplesmente pode voltar pro nosso quarto e de novo a gente tem um tempo livre. E algo que eu particularmente resolvi fazer a partir de agora era passar o meu tempo livre simplesmente dormindo. Querendo ou não, a maioria dos personagens que eu gostava muito no jogo já tinham morrido. Chihiro, Mondo e mais recentemente o Kiyotaka, que é o que eu mais era apegado ali no meio. E a minha resposta pra isso tudo era só dormir, pra não fazer amizade com mais ninguém e não sentir a dor da perda deles. E um pontinho importante a se falar é que pelos diálogos do jogo, o Makoto é sempre dito como uma pessoa que é muito otimista. Mesmo na pior das situações, ele nunca desistia. Então isso de eu passar o tempo livre dormindo a partir de agora é algo que o Makoto não faria, mas eu fiz porque eu nem percebi. Mas quem tava em desespero era eu. O jogo realmente conseguiu fazer isso. Ele me deixou desesperado. Ele me deixou com medo de fazer amizade com outros personagens, simplesmente pra não sentir a dor caso eles sejam mortos. Porque esse jogo já mostrou, ele não tem piedade de ninguém. Danganronpa é desesperador. Mecanicamente não existe nenhuma vantagem em não fazer o free time. Sempre que você faz o evento e acerta o presentinho, você ganha uma habilidade especial e ela vai facilitar muito o jogo. Fazendo amizade com a Toko, você consegue uma habilidade chamada vocabulário, que simplesmente deixa 1000 vezes mais fácil aquele minigame de responder os argumentos. Fazendo amizade com o Leon, você consegue uma habilidade que trava sua mira automaticamente em algumas respostas durante debates. E a própria Celes, que morreu no último caso, se você fizesse amizade com ela uma vez, ela liberava
uma habilidade que triplicava as moedas que você encontraria pelo mapa pra poder usar naquela máquina de gacha. Porém, eu não ter feito os últimos free times, justamente foi por isso. As pessoas que eu mais amava tinham morrido e eu tava com muito medo de fazer amizade com um outro personagem e ele simplesmente morrer em seguida. E é por isso que o anime é uma merda. 12 episódios pra adaptar uma história como essa, que é densa, pesada, que envolve você poder se apegar com os personagens, não funciona. Não tem como você gerar uma relação com o personagem se ele aparece durante 10 minutos e logo depois ele aparece morto. Eu sinto muito pra você que conheceu o Danganronpa pelo anime, achando que ia ser a mesma experiência do que jogar 40 horas de jogo, só que resumidinha. Não é esse o caso. O anime visualmente é bonito, eu até coloquei vários momentos dele pra ilustrar aqui no vídeo, mas se tem uma coisa que ele não passa, é a sensação mais importante desse jogo: desespero. Enfim, a noite então cai e o Monokuma chama todo mundo pra ir até a quadra. A gente então corre até lá e acaba encontrando com a Sakura, que fala pro Makoto que ela tá tendo uma sensação ruim e pede então pra que caso alguma coisa aconteça, que a gente cuide da Aoi por ela. E depois disso, ela também entra na quadra. E lá de novo quem a gente encontra é o Monokuma. E quando a gente pergunta qual que era o incentivo da vez, ele diz que dessa vez não tem um incentivo. Ele só chamou a gente aqui por um simples motivo: a hipótese do Byakuya de existir um espião tava certo, e o nome desse espião é Sakura Ogami. E o jeito que ele fala isso é tão rápido que chega a ser sádico, ele não tá nem aí. E a Sakura confirma, ela realmente era uma espiã e se desculpa por não ter dito isso antes. E o Makoto então conta sobre a luta que ele viu e fala que ele ouviu eles falando sobre reféns, o que a própria Sakura confirma, que ela só fez aquilo porque as pessoas que ela amava tinham sido pegas como reféns, e o motivo dela estar ali foi porque ela foi enviada pra matar alguém. Porém, quando ela conheceu todo mundo, ela desistiu desse plano, mas ela sabe que não é tão fácil assim. Ela sabe que as ações dela têm consequências, e por isso ela decide derrubar o impostor e lutar contra o Monokuma pra acabar com ele, mesmo que ela morra no processo. É a única forma que ela achou de se redimir, porque ela realmente gostou de todo mundo que ela conheceu ali. E o Byakuya ainda fica duvidando, dizendo que já que ela vai trair ele mesmo, então ela podia muito bem falar quem era o impostor. Mas nem a Sakura sabia. O impostor desde sempre foi alguém muito preparado. A Sakura mesmo disse que ela já queria ter falado isso há muito tempo, mas ela tinha medo. Era desesperador imaginar o que todo mundo ia pensar. Obviamente isso gera um puta conflito no meio de todo mundo, mas antes que algo pudesse acontecer, o sinal toca e era a hora de todo mundo ir pro quarto. No dia seguinte então, todo mundo se reúne no refeitório. E assustadoramente, até o Byakuya e a Toko, que não ficam no refeitório, apareceram por lá. E como o próprio Byakuya disse, ele só tava ali pra se proteger, já que agora que ele sabe que a Sakura é uma espiã, nada impediria ela de matar alguém. E obviamente isso acaba gerando discussão, principalmente entre o Byakuya e a Aoi. E vendo isso, a Kyoko então percebe que revelar que a Sakura era uma espiã, na verdade também era um dos incentivos do Monokuma. Só que esse incentivo era muito perigoso, porque o objetivo dele era fazer a gente se virar um contra os outros. E do jeito que as coisas estavam acontecendo, o impostor tava conseguindo. A discussão então continua ficando cada vez mais tensa, até a hora em que a Hina dá um tapa na cara do Byakuya. E esse bate-boca continua por um bom tempo, e o próprio Yasuhiro então fala que era melhor só deixar eles ali e bater um rango enquanto isso, porque senão a gente ia acabar se estressando à toa ali. Depois disso, de novo, a gente tem mais um tempo livre, e eu resolvo ir dormir, mas antes disso eu penso um pouquinho melhor, e vou encontrar com a Sakura, que acaba falando que ela não pode dizer muita coisa, mas mesmo assim a gente só queria passar um tempo do lado dela. Então a gente só passa um tempo junto em silêncio, um do lado do outro, e a Sakura agradece bastante por isso. E aí sim, depois disso eu resolvo ir tirar um soninho. No dia seguinte, de novo, a gente vai até o refeitório, e chegando lá, o Yasuhiro fala que a gente tá com um puta problema, porque tá tendo uma briga insana na cozinha. E a gente vê então a genocida atacando a Aoi por causa do golpe que ela tinha dado no Byakuya no dia anterior. E pelo segundo dia consecutivo, a gente tem de novo esse clima pesado em cima do refeitório, com brigas e mais brigas acontecendo, e a melhor coisa que a gente pode fazer é simplesmente sair de lá. A gente então leva a Aoi até a enfermaria pra poder cuidar dos ferimentos dela, e lá ela fala que só tava querendo defender a Sakura, porque ela sabe que a Sakura não é uma pessoa má. E justamente logo em seguida, quem chega é a própria Sakura, extremamente nervosa com a genocida por ela ter atacado a Aoi, que não tinha feito nada. E ela diz então que tudo que ela vai fazer é acertar o que foi feito de errado, e simplesmente vai embora. E na mesma hora, quem chega é a Kyoko, onde conversando com ela, ela fala que já perdoou a gente, e que na verdade ela que foi meio imatura no refeitório aquela noite. Mas o real motivo dela estar ali era por causa de uma coisa que tava na casa de banhos. E indo lá, a gente vê que era o alter ego. E é aí que ele faz um pedido pra gente. Ele queria ser conectado na internet. Depois de tudo que ele fez, ele sente que ainda não fez o suficiente. Ele queria ajudar mais eles, ele queria ajudar eles a encontrar uma saída. Era isso que o Chihiro ia querer. E a melhor forma de fazer isso era se ele fosse conectado na internet. E é nesse único momentinho que a Kyoko percebe que realmente o alter ego era um amigo nosso, e não só qualquer programinha. Então com isso a gente vai até a sala escondida, onde a Kyoko já tinha preparado alguns cabos de rede
que ela já tinha deixado separado antes. Com isso a gente consegue conectar o alter ego na internet e ele diz que isso vai funcionar. Ele vai encontrar uma resposta pra eles. E enquanto ele procura, ele vai chamar alguém do lado de fora pra vir resgatar eles. E antes de ir embora, a gente deixa uma última mensagem pro alter ego. A gente vai sair daqui todo mundo junto. Você, eu, amigos, até o fim. O alter ego então agradece e entra na rede. Com isso a gente volta pro quarto e o Makoto fala que tá bem cansado depois de tudo que ele tinha feito e resolve tirar um cochilão no meio da tarde. Mas de repente, ele ouve alguém batendo na porta. E a gente então vê que é a Kyoko, falando que a Aoi apareceu com o rosto pálido, gritando na direção dela. Parece que alguma coisa tinha acontecido. E encontrando com a Aoi, ela fala pra gente olhar dentro da sala de jogos, aonde a Sakura tava parada, sentada, sem responder. E tinha alguma coisa barrando a porta pra eles não conseguirem entrar. Então o Makoto estoura a janela e finalmente com a porta aberta, ele consegue ver o que tava acontecendo. A Sakura estava morta. E logo em seguida o Monokuma avisa: um corpo foi encontrado. E assim se inicia o capítulo 4, parte 2, as minhas mais sinceras desculpas. Assim que a Aoi vê o corpo da Sakura, ela fica traumatizada e imediatamente sai correndo pra avisar o resto da galera. E logo depois todo mundo chega: o Yasuhiro, a genocida e o Byakuya. Mas o ponto mais importante é que alguém naquela sala tinha matado ela, já que só sobraram os 6 que estão ali dentro. Mas na visão da Aoi isso era mais simples: Yasuhiro, Byakuya ou Toko. Um dos 3. Eles foram os 3 que mais ficaram contra a Sakura quando foi revelado que ela era a espiã do Monokuma. E falando nele, logo em seguida o Monokuma já aparece pra entregar o arquivo do Monokuma número 4. E inclusive com o Monokuma ali, ele aproveita pra agradecer a pessoa que matou a Sakura, porque ela não era um oponente fácil nem mesmo pro Monokuma. E provavelmente se eles brigassem mais algumas vezes, nem ele ia conseguir vencer da lutadora suprema. O Monokuma então vai embora e a gente volta pra discussão naquele quarto. Mas algo que a Aoi faz é proibir que o Byakuya, a Toko ou o Yasuhiro investiguem aquela sala. Se eles não tiveram respeito com a Sakura, ela não vai deixar eles encostarem naquela sala. O que podia ser extremamente perigoso, já que o Byakuya era um dos mais inteligentes que estavam ali e sempre conseguia encontrar pistas, o que até gera uma discussão ali pra eles conseguirem convencer a Aoi a deixar o Byakuya investigar aquela sala também. E com isso, a gente começa a investigação. E a primeira coisa a fazer é ler o arquivo do Monokuma. Vítima: Sakura Ogami. Hora da morte aproximadamente meio-dia. O corpo foi descoberto na sala de jogos e a vítima parece ter sido acertada acima da cabeça com um grande impacto. Além disso, não tem mais nenhuma outra ferida e pelo que parece, a vítima vomitou muito sangue antes da morte. E o que a Kyoko diz então é que esse caso é extremamente complicado, porque ele é um assassinato de sala fechada. Um tipo de crime separado em 4 categorias. Uma sala fechada construída por fora depois do crime ter acontecido, aonde depois do crime você dá um jeito de trancar a porta pelo lado de fora. Uma sala fechada já existente, aonde o culpado faz o crime do lado de fora da sala fechada. O culpado estava dentro da sala, e assim que a multidão entra na sala, essa pessoa se disfarça entre elas. E por último, nunca foi uma sala fechada. Na verdade, tem uma saída ou uma passagem secreta. E sim, de novo, Danganronpa acaba de ensinar uma coisa pra gente. E com isso dito, e mesmo a gente sabendo que aconteceu um assassinato de portas trancadas, era muito difícil definir qual dos casos tinha acontecido. Então com isso a gente tinha que voltar à investigação. Uma das pistas que a gente acha é uma casca de bala, que a Aoi comenta que é uma bala muito gostosa que ela achou no armazém e acabou pegando todas. E por isso mais ninguém tinha conseguido pegar aquela bala, mas ela achou tão gostosa que pelo menos ela queria dividir com a Sakura, já que ela era a melhor amiga dela. Continuando atrás da Sakura, a gente acha alguns cacos de vidro, junto com um bonequinho do Monokuma. E logo atrás disso tem várias garrafinhas de vidro com vários bonequinhos do Monokuma segurando pecinhas de xadrez dentro dela. Além disso, uma das coisas mais importantes que a gente tem é um armário com várias marcas de mão dentro dele. E como a Kyoko comenta, se a gente se lembrar, aquele armário já estava aberto antes da gente chegar. E nesse caso não tinha ninguém se escondendo ali e esperando a multidão chegar pra poder se disfarçar ali no meio. É algo que aconteceu antes. Além disso, também tem algumas marcas de sangue, mas que estão extremamente longe do corpo. E investigando o corpo da Sakura, a gente consegue ver que ela realmente tinha vomitado sangue, assim como o arquivo tinha falado. Jogado perto da porta, tem uma garrafa de proteína e nela tá escrito laboratório de química, o que é uma boa pista de um outro lugar pra gente investigar. Continuando, um outro detalhe muito importante é que agora que a Aoi já voltou um pouquinho pra si, ela lembra de outro detalhe importante. A
Sakura tinha dito que queria conversar com todo mundo, e por isso ela entregou alguns bilhetes pro Byakuya, pro Yasuhiro e pra Toko, pedindo pra encontrar com ela na sala de jogos antes do almoço. E com isso a gente vai atrás das pessoas que receberam esse bilhete. Falando com o Byakuya, ele confirma que sim, recebeu o bilhete, mas ele não foi por achar ser uma armadilha. E indo atrás dos outros dois que tinham sido proibidos de investigar, e encontrando com a Toko é a mesma coisa. Ela também foi convidada, mas ficou com muito medo pra ir. Já com o Yasuhiro a gente pergunta a mesma coisa, e quando ele vai pegar o bilhete pra mostrar, ele acaba deixando cair no chão uma casca de bala, daquela mesma que a Aoi tinha dito que ela tinha pegado todas as balas, o que é no mínimo estranho. E assim que ele percebe que o papel caiu, ele imediatamente fica desesperado e volta correndo pro quarto. E como não dá pra continuar falando com ele, a gente simplesmente tem que continuar a investigação. Com isso a gente pode ir até o laboratório de química, onde lá tem muita coisa importante. A gente acha um vidro quebrado derramando muito pó por toda essa sala, várias pegadas em cima do pó e o mais importante, um armário gigante separado em 3 categorias. A primeira parte com vários nutrientes e suplementos, e que além disso também tinha um frasco do que parecia ser veneno nessa primeira porta. Na porta do meio tem vários reagentes químicos e na última porta tem os venenos. E curiosamente os potes daqui são extremamente parecidos com aquele recipiente da porta número 1. Depois disso a gente pode voltar até a sala de jogos e a Kyoko fala que ela conseguiu encontrar 3 novas pistas que podem ser muito importantes. Os sapatos da Sakura estavam manchados com um pó dourado. Além disso, ela não tem só uma ferida na cabeça, mas 2. Ela foi golpeada 2 vezes. E por último, vendo as revistas que tem nessa sala, a gente vê que uma delas tá de ponta cabeça. E dentro da revista tem escrito o nome Fukawa, que caso você não se lembre, porque eu não tô citando isso muitas vezes, mas é o sobrenome da Toko. Mas, com isso, muitas dúvidas aparecem. Quem escreveu essa mensagem? Porque a Sakura tava muito longe da revista. Além de que, investigando o corpo dela, a gente vê que as mãos da Sakura estão perfeitamente limpas. Não faz nem sentido ela ter escrito aquilo. O tempo de novo tinha acabado. E de novo, um tribunal ia começar. Todo mundo então se reúne, o elevador de novo desce, dessa vez com menos gente ainda, e a gente se prepara pro tribunal escolar. E logo de cara a coisa mais importante, a Sakura convidou 3 pessoas pra irem até o salão de jogos, e depois disso ela foi encontrada morta. Todo mundo nega que foi até lá, porém tava errado, porque a gente tinha visto o Yasuhiro com uma bala que a Hina tinha entregado pra Sakura. E é aí que, ficando encurralado, o Yasuhiro revela que sim, ele encontrou com ela na sala de jogos. Mas mesmo com todo mundo acusando ele, ainda tinha mais um ponto, aquela mensagem escrita com sangue que dizia Fukawa. O próprio Yasuhiro diz que ela tinha que ser uma mensagem final, e nesse caso o assassino tinha que ser a Toko. Mas a Kyoko então pergunta quando foi que o Yasuhiro viu aquela mensagem final. Ele então responde que foi no momento que eles entraram na sala, mas estava errado, já que aquela mensagem final que ele estava falando estava guardada dentro da estante de revistas, então não tinha como o Yasuhiro ter visto ela. O que inicia um minigame do Yasuhiro tentando explicar todos os pontos dele, mas que no final acaba com uma única resposta. Não tinha como a Sakura ter escrito a mensagem final, porque as mãos dela estavam limpas, e a própria Kyoko tinha examinado. E é com isso que o Yasuhiro admite, ele matou a Sakura. Mas ele só fez isso porque ele tava com medo dela. Quando ele foi até a sala de jogos, a Sakura falou que ali ela ia acabar com tudo. E no momento que ele se desesperou, ele atacou ela com uma das garrafas. Depois disso, ela ficou mole, e quando ele percebeu que ele tinha matado ela, ele escreveu a mensagem Fukawa em uma das revistas que tava ali e simplesmente foi embora. Porém, a Kyoko percebe que as coisas estão muito estranhas ainda, porque o Yasuhiro não escondeu a revista. Então, nesse caso, alguém escondeu aquela revista. E mais especificamente, alguém que não gostaria que aquela revista fosse vista. No caso, a própria Toko Fukawa. E é nesse momento que esse caso começa a ter várias coisas interessantes. Então, antes de mais nada, pra gente entender exatamente o que aconteceu, a gente precisa voltar pro começo desse caso. O Yasuhiro tinha atacado a Sakura só uma vez, mas por algum motivo ela tinha 2 lesões na cabeça. E além disso, também faltavam 2 garrafas na estante atrás do corpo da Sakura, o que por algum motivo deixa a Toko extremamente incomodada e faz com que a gente tenha um minigame de debate com ela. Mas o ponto mais importante, alguém tinha que estar naquela sala, porque tinham marcas de mão no armário. E falando isso, estranhamente a Toko responde que provavelmente ela matou a Sakura. A Toko conta que ela realmente estava escondida dentro do armário, e quando ela viu Yasuhiro escrevendo a mensagem de sangue, ela esperou ele sair da sala para poder guardar aquela revista. Porém, na hora que ela fez isso, ela ouviu um barulho atrás dela, e assim que ela olhou,
A Sakura tava atrás dela. E por conta do sangue, ela acaba desmaiando. E justamente a genocida aparece. E é aí que ela explica que a história pra ela também é meio confusa, já que as duas não compartilham a mesma memória. Tudo que ela sabia é que ela tinha encontrado com um monstro na frente dela. E pra não morrer, ela pegou outra garrafa que tava do lado e acertou mais um golpe na Sakura. Mas, de novo, a história tava estranha. Isso aconteceu perto da estante de revistas, mas tava errado. O corpo da Sakura tava muito longe. Então não faz sentido ela ter morrido pra aquele golpe da genocida. E isso também não ia explicar o motivo da sala tá fechada. A Aoi até tem a teoria de que a Toko simplesmente voltou pro armário e saiu depois, mas no momento que a gente viu o corpo da Sakura pela primeira vez, o armário já tava aberto. Isso aconteceu muito antes da morte da Sakura. E também tem um outro ponto. Quem disse que ela morreu com uma lesão na cabeça? O arquivo do Monokuma também citava que ela tinha vomitado muito sangue, o que ia ser uma dica muito importante. E por isso, a gente tem que rebobinar de novo esse caso. Analisando o caso por fora, a Sakura foi morta por envenenamento. E um dos pontos mais importantes era o veneno no armário de proteínas. Porque não era só alguém que tinha esquecido aquele frasco de veneno lá, mas alguém que trocou a proteína com o veneno. E pra provar isso, o Byakuya pega o frasco de veneno, toma inteiro, provando que era simplesmente proteína. E nesse caso, a garrafa de proteína que a gente encontrou era aonde tava o veneno. E além disso, a gente tinha outra das pistas mais importantes até agora: as pegadas no laboratório de química. E as pegadas eram tão claras que era simplesmente checar o sapato de cada um ali e eles já iam ter a resposta. Esse caso tava fácil demais. Mas a Hina então confessa que foi ela. Ela matou a Sakura. A Aoi então conta que quando ela encontrou a Sakura na sala de jogos, a cabeça da Sakura tava jorrando sangue. E tudo que ela pede é um pouco de proteína, dizendo que ela ia ficar melhor depois de tomar. Só que no momento em que ela foi pra sala de química, ela pensou que se ela trocasse a proteína por veneno, ela ia ter uma chance de poder escapar dali. Mas isso ainda não explicava uma coisa: como a sala tava trancada. O que aconteceu para aquela sala ter sido trancada nesse meio tempo? E com isso, a gente tem que voltar mais uma última vez. Porque a Kyoko tinha uma última prova. Dentro daquela garrafa que o Byakuya tava bebendo, tinha um caco de vidro. E esse caco veio justamente da janela da sala de jogos que o Makoto teve que quebrar para eles poderem abrir a sala. E isso significava uma coisa muito importante: a Aoi não era a culpada. Porque aquele frasco de veneno, na verdade, estava na sala de jogos e não no laboratório de química. Nesse caso, antes de tudo, alguém tem que ter levado o frasco de veneno até a sala de jogos. E só tinha uma pessoa que podia ter feito isso: Sakura Ogami. A pessoa que pegou o veneno foi a própria Sakura. E isso explicava aquele pó amarelo jogado em cima do sapato dela. O pó igual ao que tinha na sala de química. O real culpado da morte da Sakura Ogami era, na verdade, Sakura Ogami. E pra entender tudo, era hora de juntar todas as peças. O caso começa no momento em que a Sakura chama 3 pessoas pra irem encontrar com ela na sala de jogos: Yasuhiro, Toko e Byakuya. Em seguida, a Toko vai até a sala, mas lá não encontra ninguém. E com isso ela resolve se esconder dentro do armário. E logo em seguida, quem aparece é o Yasuhiro. A Sakura oferece pra ele uma balinha, mas ele tava extremamente assustado. Ele achou que a Sakura tava ali pra matar ele. E assim que ele viu a oportunidade, ele atacou a Sakura e deixou ela inconsciente. E aproveitou então o sangue dela pra escrever a mensagem Fukawa, incriminando a genocida. E no momento que ele vai embora, a própria Toko sai de dentro do armário e vê a mensagem escrita em sangue. Aí nesse caso aqui você só ignora que a Toko não virou a genocida. Furozinho de roteiro, acontece, fazer o quê? E pra não ser incriminada, ela guarda aquela revista pra não ter mais nenhuma pista. Porém, ela acaba guardando a revista de ponta cabeça. Mas é aí que a Sakura acorda. E no momento em que a Toko olha pra ela, ela acaba desmaiando. E a genocida então acorda. E vendo o rosto ensanguentado da Sakura, ela não pensa 2 vezes. E usa uma garrafa que tava perto dela pra atacar a Sakura mais uma vez. Mas nenhuma pancada era forte o suficiente pra derrubar a lutadora suprema nível escolar. E a verdadeira causa da morte dela era o veneno que ela mesma tinha pego na sala de química. A própria Sakura tranca a porta da sala pra garantir que ninguém ia atrapalhar ela e toma o veneno, acabando com a sua própria vida. E horas depois, quando todo mundo encontra o corpo dela, alguém vê o veneno no chão e resolve trocar ele, criando assim uma pista falsa. Só que fazendo isso, ela acabou atraindo as suspeitas pra ela mesma. E essa pessoa era a Aoi Asahina, a pessoa que tentou esconder a verdade. A Sakura tirou a própria vida. E assim acaba o tribunal. Os votos então acontecem e todo mundo escolhe. A culpada é
Sakura Ogami. E o Monokuma então aparece pra dizer que sim, a Sakura foi quem tirou a própria vida. A gente tava certo. Mas todo esse caso pro Byakuya não fazia sentido. Por que a Aoi criou pistas falsas contra ela mesma? É como se ela quisesse que todo mundo ali fosse executado. E é aí que ela fala que, sim, esse era o plano dela. A Sakura morreu porque todo mundo encurralou ela em um canto. Todo mundo ali matou a Sakura. E a Aoi não ia deixar isso barato. Alguém ia ter que pagar um preço. Nem que todo mundo ali morresse. A Sakura morreu em desespero. E ela mostra então uma carta que dizia o quanto essas brigas que estavam acontecendo só faziam a Sakura se afundar mais e mais em desespero. E a única forma de acabar com aquilo era acabando com a própria vida. Aquilo era uma carta de suicídio. A Aoi conta que depois de toda aquela confusão que aconteceu na enfermaria, ela foi atrás da Sakura. E a Sakura comenta então que aquilo tudo é culpa dela. Ela aceitou ser espiã e virou todo mundo um contra os outros. Ela era responsável por tudo. E por todo esse peso, a Sakura prefere tirar a própria vida. E a Aoi fica indignada. A própria Sakura até o final disse que todo mundo ali eram amigos. Eles já passaram por muita coisa junto. Ela confiava em todo mundo. E o jeito que ela foi recebida foi com 2 golpes quase fatais na cabeça. Todo mundo naquela sala, todo mundo matou a Sakura. Mas é aí que o Monokuma aparece dizendo que essa discussão tá chata pra cacete. Tá todo mundo só de falação e não tem ação nenhuma. E ele pergunta se a Aoi tem tanta certeza assim. Se ela realmente acha que sabe mais do que a própria Sakura. E ele mostra então uma carta de suicídio da Sakura. Porque na verdade aquela carta que tava com a Aoi era só um papel que o Monokuma tinha escrito. E ele mesmo comenta que ele não assinou nada. Ele só deixou o papel ali pra quem quisesse interpretar. Mas agora com a carta real da Sakura, a gente realmente pode entender o que aconteceu ali. Sakura Ogami servia como a espiã do impostor. E o motivo disso é que todo o dojo da família dela foi sequestrado. Inicialmente o objetivo da Sakura era simplesmente matar uma pessoa ali dentro. Porém, conforme o tempo foi passando, a vida da Sakura mudou completamente. E o objetivo dela de simplesmente salvar os reféns se tornou algo doloroso, porque ela conheceu pessoas maravilhosas naquele lugar. Não só colegas, mas amigos de verdade. E por isso ela fez a própria decisão, se voltar contra o Monokuma. E quando ele percebeu isso, ele resolveu espalhar o segredo dela pra todo mundo, fazendo assim um problema gigantesco começar. Os amigos que ela tinha feito estavam brigando por culpa dela. E além disso, ela ainda tinha uma última missão pra fazer, como a espiã do impostor, tirar a vida de alguém. Porém, pra acabar com tudo aquilo, ela ia tirar a própria vida. E o objetivo daquilo era que aqueles conflitos parassem. A Sakura oferecia a própria vida pra que todo mundo ali se unisse em um laço que nem o impostor ia conseguir quebrar. A Sakura não morreu com ódio, ela morreu pra proteger todo mundo. Ela não tirou a própria vida por desespero, mas pelo contrário, ela fez isso pra dar esperança pra todo mundo. A essa altura, eles estavam há tanto tempo naquela escola e todo mundo se conhecia tão bem que ela não podia deixar uma única briguinha acabar com tudo. E ela deu a própria vida pra isso. E as últimas palavras da Sakura eram pra Aoi: seja o que for preciso, eu quero que você sobreviva e viva ao lado de todos os seus amigos. Você deve viver. Mas o Monokuma de novo volta e diz que chega de papo furado. Eles já estavam muito tempo ali e era hora de uma punição acontecer. E como a Sakura não tava ali pra ser punida, ele chamou um convidado especial pra esse momento. E se você me permite falar, esse caso é insano. Enquanto eu jogava pela primeira vez, eu fiquei muito numa brisa de que se 3 pessoas tentaram cometer um assassinato, obviamente o resto da galera ia todos se unir pra cima deles. Mas só parando um pouquinho e respirando e vindo ter que montar o roteiro, eu vejo o quanto o sacrifício da Sakura é forte. Ela entregar a própria vida pra tentar fazer com que as discussões parem é uma coisa muito, muito pesada. E de novo, uma das magias desse jogo fica no free time, aonde por acaso a Sakura foi uma das personagens que eu mais passei tempo
tempo com ela. Honestamente, de cabeça, eu acho que ela foi a personagem que eu realmente mais fiz eventos de free time. Então eu sim ia sentir muito a morte dela, mas saber o motivo disso é ainda mais pesado, porque foi a primeira vez que dentro do colégio Kibogamine alguém não morreu por desespero, e sim por esperança. Inclusive o detalhezinho de ter 3 pontos de vista de um mesmo caso, eu acho simplesmente fantástico, e quem sabe seja esse aí simplesmente o meu caso favorito. Depois do tribunal da Sakura e da morte do alter ego, todo mundo resolve voltar pros dormitórios. E exausto, o Makoto cai no sono. Porém, durante a noite ele começa a ouvir uma voz falando pra ele levantar. E assim que ele volta à consciência, ele vê que a Kyoko tá no quarto dele. E tudo que ela diz é pro Makoto ir até a sala de processamentos no 4º andar. Só que chegando lá, a porta dessa sala tava trancada. E o próprio Monokuma aparece perguntando o que a gente tá fazendo ali essas horas. Com ele, inclusive, dando uma puta bronca no Makoto por estar aprontando essas horas na escola, até que do nada, a Kyoko aparece e fala pra eles irem embora. E obviamente o Makoto confronta o que foi isso, por que ela apareceu no quarto dele, como que ela apareceu no quarto dele, por que ela mandou ele ir pra uma sala trancada. E tudo que ela diz é Mukoro Ikusaba, a 16ª estudante, a desespero suprema nível escolar. Mukoro Ikusaba, a 16ª estudante, conhecida como Desespero Supremo Nível Escolar. A Kyoko avisou pra tomar cuidado com ela, só 3 dias antes do próximo assassinato. 3 dias antes daquele crime ter acontecido. E assim se inicia o capítulo 5. Preparem-se para o desespero. Desespero em dobro. No início do capítulo, de novo, todo mundo se reúne no refeitório. E curiosamente, tá todo mundo mais de boa. Até o Byakuya mesmo tá zoando um pouco mais a galera. Parece que realmente todo mundo ficou um pouquinho mais unido depois do sacrifício da Sakura. Mas enfim, eles comentam que como um novo tribunal aconteceu, uma nova área da escola tá aberta. Então a gente aproveita pra ir lá e chega no 5º andar. Um andar que curiosamente tem uma aura estranha, é um ar mais pesado lá em cima. E a Aoi mesmo também sentiu a mesma coisa, como se esse andar fosse diferente. E explorando ele, realmente tem algumas coisas estranhas. A gente acha um laboratório de biologia, mas a porta tá trancada, não dá pra abrir. Também tem uma estufa gigantesca lá dentro, que inclusive Yasuhiro dá um ponto bizarro sobre ela, que é que esse céu azul que a gente vê não é de verdade o céu, ele foi pintado pra parecer o lado de fora. Nessa área também tem um galpão, onde tem várias ferramentazinhas lá. Também tem um painel de controle dos sprinklers pra poder molhar aquelas plantas. E bizarramente tem 5 galinhas naquele lugar. E era a primeira vez que a gente via alguma coisa orgânica que não era a gente mesmo. Além disso, nesse lugar também tem um dojo, onde a Kyoko tava lá dentro já dando uma olhada. E inclusive nem se você tentar conversar com ela, ela vai responder, porque ela aponta pra parede e mostra que o Monokuma também tem olhos e ouvidos nesse lugar. De resto, só tem uns armarinhos que estavam abertos, a gente podia guardar alguma coisa neles. E por último, em uma das salas de aula, tinha o caos. Uma sala podre, fedendo a sangue e carne. Era um cheiro horroroso, que o próprio Byakuya fala que talvez seja alguma coisa do Monokuma, mas o Monokuma aparece nessa sala e fala que ele não tem nada a ver com isso. Inclusive, ele dá até uma dica pra gente, de que ele não tocou nessa sala. Ele deixou ela exatamente do jeito que ela tava. Essa sala é assustadoramente bizarra, ainda mais parando pra pensar que aqui é o único lugar do jogo em que o sangue é vermelho. Até nas cutscenes ele é mostrado como rosa. E por que aqui ele tá vermelho? No fim, a melhor coisa é só ignorar isso e voltar pro refeitório pra fazer o relatório. Com todo mundo chegando, então, a Kyoko comenta que aquele andar não tem mais nenhuma escada. Ele era o último andar que eles iam ter acesso na escola. Ou seja, o que eles tinham ali era tudo que eles iam ter. E depois disso a gente descobre que a Toko tava estranhamente quieta, porque o Byakuya falou que ela não ia poder falar sem autorização, o que é minimamente estranho. Enfim, agora com permissão pra falar, a Toko conta que encontrou uma faca gigantesca no 5º andar. No caso, uma faca de sobrevivência. O que geral fica num bate-papo de quem ia ficar com aquela faca, até que geral concorda que o Makoto era a melhor pessoa pra usar. E quando até o Byakuya concorda, é porque a gente vê que geral tá realmente unido. E inclusive é nessa hora que ele fala sobre aquela sala bizarra que a gente encontrou. O que todo mundo começa a teorizar que talvez essa tenha sido a mais desesperadora, maléfica e monstruosa tragédia da humanidade. Aquela cena horrível em um colégio de renome como Kibogamine provavelmente poderia ser essa tragédia que o alter ego falou. As teorias continuam, mas uma coisa importante vem à tona. O Byakuya precisava saber qual era a verdadeira identidade da Kyoko. Todo mundo tinha um motivo pra estar no colégio. A nadadora suprema, o cartomante supremo, o herdeiro supremo, mas o que a Kyoko era? Por que ela tava ali? Ela nunca contou isso pra gente. E é aí que ela comenta que não é porque ela não queria contar, mas porque ela não podia contar. Simplesmente porque ela não se lembrava. Ela não tinha nenhuma memória sobre isso. Em outras palavras, amnésia.
sozinha. O que obviamente o Byakuya fala que não é possível que seja verdade, mas a Kyoko já sabia que ninguém ia acreditar. E por isso que ela não contou pra ninguém. Porém, ela fala que ela não se preocupa com isso porque logo a verdade vai ser revelada. E obviamente o Byakuya não aceita isso, e ele fala que se ela quer ficar com esse joguinho, pelo menos ela ia ter que fazer alguma coisa pra eles. E ele então pede pra ela entregar a chave do quarto dela. E se ela não quisesse entregar a chave, era só ela falar a verdade. E aí ela vai lá e entrega a chave. De novo o Monokuma aparece, dessa vez extremamente puto, dizendo que roubaram uma coisa dele. Alguém tinha invadido a sala dele e roubado uma coisa dele. E ele só avisa pra todo mundo ficar esperto, porque isso ia ter volta alguma hora. Esse crime não ia passar impune. O horário da noite então chega e de novo todo mundo vai até os quartos. E antes de mais nada, a primeira coisa que a gente faz é guardar aquela faca pra não ter nenhum problema. E logo depois o Makoto resolve ir dormir, até que a Kyoko aparece no quarto dele, dizendo que era pra gente ir no vestiário. Então a gente vai até o vestiário. E lá ela revela que foi ela que roubou o item do Monokuma. Ela roubou uma chave de acesso. E ela pegou isso de dentro da sala do diretor, que tava trancada antes, mas alguém quebrou a fechadura. A Sakura fez isso pela gente. Ela quebrou a fechadura como um último ato antes de morrer. E inclusive no momento em que ela pegou a chave foi quando ela descobriu sobre a Mukuro e Kusaba. A Kyoko não sabe muita coisa, mas com certeza ela é perigosa. E além disso, a Kyoko resolve que ela ia fazer uma coisa. Já que ela não podia voltar pro próprio quarto, ela ia usar aquela chave do Monokuma pra explorar algumas áreas trancadas da escola, já que a regra 4 diz que nenhuma limitação foi colocada nas suas ações. Logo, ela ainda estaria dentro das regras. E junto com isso, ela também dá uma carta pro Makoto, dizendo que só era pra ele abrir se alguma coisa acontecesse com ela. E por fim, ela pede só pra gente ficar segurando o Monokuma por um tempinho, pra ela poder se esconder dele e acessar algumas áreas proibidas. E a gente então fica lá uns minutinhos segurando o Monokuma, ele fica falando as bobagens dele, e no fim ele só fica puto, vai embora, e a gente volta pro nosso quarto. E no começo do vídeo eu falei que só tinha um único teatro do Monokuma que valia a pena eu mostrar, e justamente ele acontece nesse momento. Então só aproveita. Ah, sim, era um trailer de um jogo da Sakura que só ia acontecer se Danganronpa vendesse muito. Danganronpa vendeu muito e eles não fizeram esse jogo, eu tô muito desapontado. Na manhã seguinte, de novo, todo mundo vai até o refeitório. E o tópico mais importante que aparece é sobre a Kyoko, que ela simplesmente desapareceu e ninguém tinha noção de onde ela tava. E só por segurança, o Makoto resolve também não contar, só pra garantir que ela vai ficar bem. Geral então toma um cafezinho, se pergunta onde a Kyoko tava e a gente volta pro nosso quarto. De novo um free time e de novo eu passo o free time a mimir. Naquela mesma noite, depois de passar o dia inteiro dormindo, o Makoto acorda extremamente fraco, tremendo, e ele não consegue nem se mexer e passa a noite na cama simplesmente tentando dormir de novo pra não sofrer o que ele tava sofrendo acordado. Eventualmente ele consegue dormir, mas ele começa a ouvir uma voz, e quando ele se concentra, ele percebe que é a própria voz dele. Eu sei de tudo. Meu objetivo não é sair daqui, e sim permanecer nesse lugar. Esperança, isso é tudo pelo bem da esperança, e por isso tenho que ficar. Eu tenho que ficar aqui. O Makoto então acorda no meio da noite e na frente dele ele vê alguém mascarado. Alguns flashes se passam na cabeça dele e quando ele abre o olho de novo, era a Kyoko que tava em cima dele. E depois ele simplesmente acorda. A primeira coisa que eu faço é checar a gaveta, só que fazendo isso a gente vê que a faca do Makoto desapareceu e que talvez aquele sonho não fosse só um sonho. Pra não pensar muito nisso, a gente vai até o refeitório e lá a gente encontra só a Hina, falando que o Makoto demorou, mas que ela tinha que mostrar uma coisa, dizendo pro Makoto ir até a quadra, porque tinha uma coisa muito importante pra ele ver lá. Então a gente corre até a quadra pra ver o que era, e lá a gente vê todo mundo desmontando o Monokuma. O Byakuya conta que durante a noite ele foi tentar conversar com o Monokuma, mas assim que ele chegou na quadra, o Monokuma tava paralisado, sem responder nada. E depois que o aviso do período noturno tocou, e eles perceberam que era tudo uma gravação, o Byakuya resolveu começar a fuçar no Monokuma. E eles então descobriram que o Monokuma é uma tecnologia muito avançada,
cansada. E se ele não tava respondendo, é porque alguma coisa aconteceu com a pessoa que controla ele. Alguma coisa aconteceu com o impostor. E enquanto o Byakuya tá conversando, o Yasuhiro fica fuçando nas peças e acaba encontrando uma bomba. E o Byakuya percebeu que ela é uma bomba com sensor de choque e que tem muita chance dela explodir. Só que tava suave porque ela tava desativada. Eu não sei se isso foi uma brincadeira do Byakuya, mas de qualquer jeito, ele realmente começou a fazer mais parte do grupo agora. E bem, aproveitando que o Monokuma tava naquele estado, o Byakuya tem a ideia deles invadirem o escritório do diretor, já que essa podia ser a única oportunidade que a gente ia ter. Assustadoramente todo mundo concorda com o Byakuya e eles resolvem que realmente vão fazer isso, só que chegando lá, a porta ainda tava trancada. E o Byakuya diz pra eles arrombarem a porta. O Monokuma não tava ali, então as regras não iam importar agora. O Byakuya então manda Tokui pegar alguma coisa pra poder quebrar a porta. Inclusive ele fala pra ela ir rápido ou ele vai negar a existência dela. E a Tokui imediatamente se desespera e sai correndo. Porém, depois de um tempinho, quem volta é a Genocida. Ela diz que só voltou porque ela não sabia o que tinha que fazer, já que as duas não compartilham as mesmas memórias. Mas além disso, ela fala que voltou por um motivo mais importante: resolver um mistério, porque ela encontrou um corpo no jardim. Com isso então, obviamente todo mundo sai correndo pra ver o que aconteceu. E chegando lá, alguém tinha morrido. E assim se inicia o capítulo 5, parte 2. Preparem-se para o desespero, desespero em dobro. Na noite passada, o Makoto viu uma figura mascarada. E agora, essa mesma figura estava morta no jardim. Primeiramente, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada no corpo, já que ele estava escondido por debaixo de um jaleco, e principalmente aquela máscara bizarra, não tinha como ter certeza de quem que era esse corpo. Mas o que a Oi fala é que pela silhueta do corpo, provavelmente é de uma garota. Mas a Genocida fala que é simplesmente arrancar a máscara e resolver o problema. Porém, quando ela faz isso, o corpo simplesmente explode. E quando eles conseguem apagar o fogo, o que sobra do corpo é pouquíssima coisa. Se não dava pra saber quem era antes, agora tava muito pior. E o Byakuya então fala que, considerando as pessoas que estão ali, só falta um deles naquele lugar. Ou seja, esse corpo teria que ser da Kyoko? Isso não deixa de ser uma opção, mas o Byakuya tem outra teoria. Talvez essa pessoa ali seja o impostor. Normalmente isso não era uma opção, porém, levando em consideração que o Monokuma tava desativado, isso começaria a ser viável. E é aí que o Makoto complementa com mais uma possibilidade. A 16ª aluna, o desespero supremo nível escolar, Mukoro e Kusaba. Aquela que andava se escondendo pela escola, tava ali, Fritinha da Silva. Investigando o corpo a gente consegue ver alguns detalhes importantes, mas o que mais chama atenção é uma chave. E já que o Monokuma não tava ali mesmo, eles resolveram procurar pra saber o que essa chave abre. E depois de um tempinho procurando, a gente descobre que ela abre a sala de processamento de dados. E lá dentro a gente tinha uma sala bizarra, lotada de monitores por todo o colégio. Os olhos do Monokuma estavam aqui. Aproveitando o momento então, Yasuhiro fala que já que o impostor estava morto no jardim, era só eles meterem o pé dali. Mas eles tinham mais um mistério em mãos. O que matou o impostor? Como ele morreu? Nessa sala também tem uma porta com o rosto do Monokuma, mas ela tá completamente travada, não dá pra abrir ela. E por último tinha uma televisão nesse lugar, que o Yasuhiro fala que ele pode conectar pra tentar pegar algum sinal do lado de fora. Porém, fazendo isso, tudo que ele consegue ver é eles mesmos observando aquela televisão. E depois de um debate pra saber o que tava acontecendo, o Monokuma reaparece, rindo da cara de todo mundo, dizendo que a maior parte da graça é ver a esperança deles se transformando em desespero. E além disso, a gente também tinha uma coisa mais importante, porque logo ia começar mais um tribunal estudantil. E sobre as televisões que eles estavam vendo, a resposta era muito simples. Na verdade, desde o início, tudo aquilo era um programa sendo exibido pra televisão a nível mundial, com o único objetivo de causar desespero na população. Os estudantes do Colégio da Esperança se matando e eliminando um a um. A prova de que a esperança no mundo tinha acabado e que ele já tinha se afogado em desespero. O Monokuma então disse que até explicaria mais um pouco, porém, um corpo foi encontrado e o tribunal ia acontecer em breve. Com isso, o Monokuma entrega o arquivo do Monokuma número 5 e o ponto agora era: se o impostor estava vivo, então esse tribunal era para decidir quem matou a Kyoko. E assim começa mais uma investigação. E vendo os arquivos do Monokuma, como resultado de danos severos causados por explosões, a identidade da vítima é desconhecida. A explosão ocorreu após a morte. A vítima sofreu um único dano de facada no abdômen. Existem outros traumas na parte de trás da cabeça da vítima, que parecem ter sido causadas por um golpe com um objeto cilíndrico. Além disso, o corpo também tem muitas feridas, porém elas não aconteceram recentemente, já faz algum tempo. E só com isso a gente tinha que descobrir o que tinha acontecido ali. Então a gente volta
volta até o jardim e começa a investigação. E iniciando com o corpo, a gente tem dois detalhes muito importantes. Aquela pessoa usava unhas postiças e além disso, ela tinha uma tatuagem de lobo na mão. Do lado do corpo tinha um fragmento de alguma coisa que a gente não sabia exatamente o que era, e do outro lado tinha uma faca. E não só uma faca, era a faca do Makoto, que apareceu fincada no peito dessa pessoa. Além disso, dando uma olhada nas galinhas, a gente vê que agora só tinham 4, sendo que antes eram 5 galinhas. E por último, imaginando que aquele corpo era na verdade o corpo da Kyoko, a gente pede pro Byakuya emprestado a chave do quarto da Kyoko, pra ver se tinha alguma pista lá. Porém, o Byakuya não entrega a chave pra gente. Afinal de contas, o Makoto era um suspeito. Ontem à noite tava todo mundo junto, menos o Makoto. E agora de manhã, um corpo foi encontrado. Mas como o Byakuya tava um pouquinho mais mole, ele fala que ele pode levar a gente no quarto pelo menos. Porém, antes de qualquer coisa, a gente tem que descobrir o que era aquele fragmento queimado. E o Makoto já tinha uma ideia. E pra isso a gente tem que correr até a quadra. E lá a teoria do Makoto tava certa. Aquele fragmento que explodiu mais cedo era da bomba que tava no corpo do Monokuma. Sabendo disso, a gente volta até lá em cima e conversa com o Byakuya para ir até o quarto da Kyoko. Aonde lá, logo de cara, a gente encontra uma plaquinha de madeira que parece ser de uma das chaves dos armários do dojo. Mas além disso, nessa hora o Makoto lembra de uma coisa muito importante. A carta que a Kyoko deu pra ele, falando que era pra ele abrir caso alguma coisa acontecesse. E bem, ela provavelmente tá morta nesse momento, é um bom motivo pra gente abrir a carta. E abrindo ela só tava escrito debaixo dos lençóis. E como a gente tava convenientemente no quarto dela, a gente pode ver o que tinha escondido debaixo dos lençóis da Kyoko. E o que a gente acha lá é um documento. 78ª classe do colégio Kibogamine. Registro estudantil. Nome, Mukoro Ikusaba. Título, a mercenária suprema de nível escolar. Desapareceu durante uma viagem da família pra Europa e nunca foi encontrada. Porém, 3 anos depois ela volta pro Japão e confessa que passou os últimos anos como membro da corporação mercenária chamada Fenrir. E é aí que o Byakuya fala que ele já ouviu esse nome antes, a Fenrir, uma corporação de mercenários de aluguel. O Byakuya começa a explicar um pouquinho sobre essa tal de Fenrir, mas então o Monokuma aparece. E ele diz então que tem informações importantes pra gente sobre todos os alunos que estavam naquela escola. Na verdade, existia um ponto muito importante. Não eram 15 alunos, e sim 16. O que significa que as regras também se aplicam à 16ª aluna. E ele era obrigado a dizer isso, afinal de contas, como esse programa tá sendo transmitido pra milhares de pessoas assistirem, ele tinha que deixar as regras claras. E um detalhe que é insano é que desde o primeiro tribunal dava pra você saber que tinham 16 alunos, já que desde lá, aquela rodinha do tribunal tinha sempre um espaço faltando. Continuando, o Byakuya percebe uma coisa muito importante. Isso é uma armadilha. Em nenhum momento o Monokuma citou a 16ª estudante. E se ele fez isso agora, é porque obrigatoriamente ela faz parte desse caso. Sem saber muito o que fazer com isso, a gente pode ir pro próximo passo. Então a gente acaba indo até o dojo pra ver o que tinha no armário número 6. E colocando a chave lá, a gente vê uma porrada de flechas, que o Byakuya diz que são flechas de duralumínio. Um material que mesmo que seja fino, é extremamente duro. E além disso, também tem uma fita coberta de sangue. E sem mais nada pra fazer ali, o Byakuya fala que eles têm que ver uma última coisa antes que o tempo acabe. Os arquivos na biblioteca. E chegando lá, felizmente tinha o que ele estava procurando. Um arquivo sobre os Fenrir. Os Fenrir são uma organização de soldados profissionais. Um único soldado Fenrir tem o poder de 100 soldados comuns. E para mostrar pros outros que eles eram membros da Fenrir, todo mundo tinha tatuado um símbolo do Fenrir, também conhecido como o lobo do Ragnarok. E nesse caso, aquele corpo justamente tinha uma marca de lobo na mão, um símbolo do Fenrir. O tempo acabou e um tribunal ia começar. Todo mundo então vai até o tribunal, só que dessa vez alguma coisa estranha acontece. Todo mundo tava esperando há muito tempo porque o Monokuma não tinha aparecido ainda. Até que do nada ele aparece depois de vários minutos dizendo que ele tava esperando um participante chegar. Mas como ele tava demorando muito, ele tava ficando sem paciência. Então eles iam começar logo o caso e depois ele ia punir a pessoa que se atrasou. Mas é aí que a gente ouve uma voz e a Kyoko aparece. Ela não tava morta. Ou ela realmente tava morta e era um fantasma. Mas aí a gente só ignora que foi o Yasuhiro que falou. Enfim, depois disso, geral entra pra dentro do tribunal e uma última coisinha que a gente faz é perguntar aonde a Kyoko tava, por que ela desapareceu. E é aí que ela fala que ela tava no 2º andar dos dormitórios, um lugar que não tinha nenhuma câmera de segurança e nem televisão, e por isso que ela não conseguiu ouvir o Monokuma chamando. Ela descobriu que aquela chave do Monokuma era uma chave mestra, ela abria todas as portas da escola, mas além disso ela descobriu muita coisa importante, e logo logo a verdade ia ser revelada. Então de novo, todo mundo se reúne no elevador e
e desce lentamente até o tribunal. E mais um tribunal estudantil ia começar. E por algum motivo que eu não faço ideia do que aconteceu, mas a primeira parte do tribunal inteiro é dedicado a explicar por que a Kyoko não é um fantasma. Eu vou pular essa parte, mas entenda que ela existiu. Começando do zero, a gente tinha uma pista pra identificar de quem era aquele corpo. A tatuagem na mão. A Mukoro Ikusaba, a 16ª aluna, participava de uma organização chamada Fenrir, e todo mundo da organização sempre fazia uma tatuagem de um lobo pra marcar que eles eram agentes da Fenrir. E o Monokuma então confirma, sim, esse tribunal é pra identificar quem matou Mukoro Ikusaba. Mukoro Ikusaba era mais uma participante, e por isso todas as regras também se aplicavam a ela, incluindo o tribunal. Lembrando do corpo da Mukoro antes dele ter explodido, um ponto muito importante é como ele não tinha vazado sangue. O sangue só tava na parte de cima do corpo, o que provavelmente era uma pista falsa. Nesse caso, aquele sangue podia ser sangue de galinha, já que no galinheiro, uma das galinhas misteriosamente desapareceu, e eles não encontraram aonde ela tava. E isso explicaria porque aquele sangue só tava em uma parte do corpo, e não espalhado pela sala, como foram quase todos os outros casos. E além disso, também era estranho como aquele jaleco tava jogado por cima do corpo, como se o corpo todo fosse plantado. Mas é aí que o Byakuya fala que, querendo ou não, ele só tem duas suspeitas até agora. O Makoto, que não tinha nenhum álibi de com quem ele tava durante a noite, e a Kyoko, que desapareceu. Além disso, também tinha aquela faca que foi encontrada no corpo, que era a mesma faca que todo mundo deixou que o Makoto ficasse com ela, o que pro nosso lado não era uma boa coisa, já que a gente automaticamente se tornou suspeito. Porém, ainda tinha uma coisa: aqueles fragmentos que foram encontrados do lado do corpo eram da bomba do Monokuma, e desde que eles encontraram aquela bomba, o Makoto não saiu de perto deles, o que provava que o Makoto não estava envolvido e que a faca era outra pista falsa. Então, nesse caso, o único suspeito que resta é a Kyoko, a pessoa que estava desaparecida. De acordo com os arquivos do Monokuma, o corpo também tinha uma marca de golpe atrás da cabeça, e algumas feridas pelo corpo todo também, mas que elas eram antigas, então elas não faziam parte desse caso. O ponto mais importante é que se a Kyoko era suspeita, a gente sabia uma coisa que podia ter sido usada como arma: as flechas de duralumínio que a gente encontrou. Um material fino, mas extremamente duro, e que junto com aquela fita ensanguentada, eles podiam usar pra fazer um bastão, e usar essa como a arma do crime pra matar a Mukoro. Mas tudo que a Kyoko responde é que ela nunca foi no dojo, o que era mentira. A gente já encontrou ela no dojo mais cedo. E além disso, a chave que a gente encontrou, que levou até as flechas, tava no quarto dela. E nesse caso, a chave, a falta de álibi, ela ter desaparecido e as pistas falsas indicavam que a Kyoko era culpada. Porém, ela tava sem a chave dela. Inclusive, ela ainda tava com o Byakuya. E nesse caso, a Kyoko não podia entrar no próprio quarto. Mas tinha alguma coisa errada ali. A Kyoko mesma tinha mostrado que a chave que ela tinha pego era uma chave mestra. Ela abria todas as portas. Então ela podia sim ter entrado no próprio quarto e guardado aquela chave. Mas lembrando de tudo que a Kyoko disse sobre se ela morrer, a verdade nunca vai ser revelada, e que esse caso era uma armadilha do impostor, o Makoto só não sabe o que fazer. Uma armadilha do impostor. A vítima é a Mukoro Ikusaba. A Kyoko matou ela. O que a Kyoko sabe? O que eu tenho que fazer? Se a Kyoko tá mentindo, só eu sei a verdade. A única pessoa que pode confrontar ela sou eu. E o jogo então dá a opção da gente confrontar ou não confrontar a Kyoko. E nesse caso, como tava tudo muito estranho, eu resolvi que eu ia confrontar ela. E o Makoto então disse que a Kyoko podia sim ter entrado no quarto dela, já que ela mesma disse que tinha uma chave mestre. E tudo que ela responde pra gente é que era o fim. A Kyoko não admite que fez o crime, mas que ela acabou caindo na armadilha do impostor. E com isso, o Monokuma diz que o tempo acabou. Normalmente os tribunais não têm tempo, mas como a Kyoko atrasou todo o tribunal, essa era a punição que ela merecia. Os votos então são contados e todo mundo concorda que a culpada era a Kyoko. E o Monokuma então disse que estava todo mundo correto e que agora era a hora da punição.
E assim acabou o tribunal da Mukoro e Kusaba, e o último tribunal estudantil. E depois disso, a paz reinou na escola e todo mundo viveu o resto da vida feliz no Colégio da Esperança. E quem diria, o Yasuhiro tava certo. Os nossos filhos realmente tinham a mesma mãe. Mas algo tava errado. E o Makoto percebe que ele só tinha pensado demais. E nesse caso, a decisão correta é que ele não podia confrontar Kyoko. Ele precisava descobrir a verdade. E é aí que o Makoto diz que esse caso inteiro não tá fazendo sentido. Isso tinha que ser uma armadilha, nada fazia sentido. Tinham que ser pistas falsas, por que nada se encaixava? Mas é aí que o Monokuma fala que o tempo acabou. E chegou a hora da votação. O tribunal então simplesmente acaba. E depois da votação, ainda mais com todas as falas do Makoto, todo mundo votou nele. O Makoto tava muito suspeito. E dizer que tudo era uma pista falsa não ia levar ninguém a lugar nenhum. E é aí que o Monokuma diz que eles estavam certos. E que agora era a hora da execução. Ok, pausa. Se você tá confuso de o que cacetas acabou de acontecer, relaxa. Todo mundo fica assim. Esse caso é uma armadilha. A Kyoko cita isso, mas é muito estranho ver o Monokuma quebrando as regras, fazendo o caso que não faz sentido. Existem algumas outras pistas que eu acabei tirando desse vídeo, porque eram muito sobre horários e datas, e eu achei que o vídeo ia ficar muito chato se eu ficasse toda hora citando essas pistas, e com certeza isso pode ter ajudado a confundir um pouco mais o caso. Mas não se engana, ele realmente é muito estranho. As coisas não fazem sentido e o Makoto é executado. Ele ia ser esmagado, igual aquela visão que a gente tem da Kyoko, mas como um último ato, o alter ego aparece e para a máquina do Monokuma, jogando o Makoto no lixão da escola, aonde ele ia definhar até a morte. E agora, com esse caso bizarro um pouquinho mais explicado, a gente pode continuar. Logo em seguida, o Makoto acorda, jogado no lixão da escola, sem saber quanto tempo se passou, completamente perdido. Então aquilo não era um pesadelo, ele não estava pensando demais. Ele realmente perdeu o tribunal e foi executado, mas de alguma forma ele conseguiu sobreviver. O lugar que ele tá é um lixão completo. Tudo que tem são entulhos e pedaços de sucata, e o único portão dessa área também tá fechado. Sem comida e sem bebida, tudo que o Makoto resolve fazer é deitar para economizar energia, literalmente esperando que um milagre aconteça. De repente, um barulho alto acorda o Makoto, e quando ele vê, eram mais sacos de lixo chegando. Porém, quando ele resolve fuçar dentro dos sacos de lixo, a Kyoko tinha descido lá pra encontrar com ele. E ela tava com um miojão na cabeça que ela não tinha percebido. Enfim, a Kyoko trouxe comida e água pro Makoto e fala que vai explicar o que tava acontecendo. Até recentemente, a Kyoko tinha esquecido do propósito dela, o objetivo dela e o que ela fazia de especial. Ela não tinha nenhuma memória sobre isso. Mas não era amnésia. Ela entendeu que o impostor tá por trás disso. Ele roubou as memórias da Kyoko. E por isso ela passou tanto tempo investigando sozinha, tentando entender o que estava acontecendo. E depois de tudo, ela finalmente se lembrou de qual era a habilidade especial dela. Kyoko Kirigiri, a detetive suprema de nível escolar. E o motivo pelo qual ela veio para esse colégio era encontrar o pai dela, que não era só uma pessoa qualquer, mas sim o diretor do colégio Kibougamine. Ela inicialmente achava que o diretor era quem estava por trás de tudo, mas quando ela estava explorando, ela encontrou a sala do diretor. E ela viu a sala inteiramente revirada, como se alguém tivesse entrado lá e buscado alguma coisa na sala do diretor. E quando ela entrou, tudo que ela conseguiu encontrar foi um mapa do colégio, a chave e o perfil da Mukoro. E graças ao mapa que ela descobriu que no segundo andar dos dormitórios tinha a sala dos professores. Mas no momento em que ela foi pra lá, foi que ela se lembrou de o que ela tava fazendo, que ela era a detetive suprema, que ela tava ali pra encontrar o diretor. E depois disso, começou o tribunal mais confuso do mundo, que como ela mesma
mesma disse, era uma armadilha. Uma armadilha para eliminar a Kyoko. Pelas regras do Monokuma, ele não podia impedir a Kyoko de explorar. Então ele teve que forjar um tribunal para matar a Kyoko. Mas o plano dele deu errado a partir do momento em que o Makoto resolve não questionar ela na frente de todo mundo. E se o impostor teve que fazer aquilo tudo, é porque ele estava começando a ficar encurralado. Eles estavam muito próximos de descobrir a verdade. Eles estavam quase descobrindo quem era o verdadeiro desespero supremo nível escolar. Continuando, agora que a gente tá junto com a Kyoko, usando a chave dela a gente consegue escapar desse lugar. Ela abre a porta pra gente e assim se inicia o capítulo 6. Guia do Azarado Supremo de nível escolar, como não se desesperar e abraçar o fim. O Makoto e a Kyoko então sobem pelas escadas do lixão. Em um momento onde a gente tem uma conversa bem legal dos dois. Ela é uma conversa bem extensa, então obviamente eu não vou conseguir colocar tudo aqui, mas um dos pontos mais importantes é como a Kyoko se sente abandonada pelo pai dela. Inclusive o motivo que ela se lembra de estar aqui justamente é pra cortar esses laços com o pai dela de uma vez por todas, já que ele resolveu abandonar a família dele. Inclusive, outro momento raro em que o anime é melhor, a gente vê esses dois interagindo de uma forma bem natural. Não é só a gente ficar vendo a bunda da Kyoko toda hora, realmente dá a entender que eles estão sofrendo pra conseguir subir aquelas escadas e não só conversando aleatoriamente. Depois então de muito tempo, eles finalmente chegam até o topo das escadas e descobrem então que a gente voltou até a sala do lixo. E o plano que a Kyoko então propõe é que a gente vá confrontar o Monokuma agora. Tentar esconder o Makoto provavelmente ia ser um plano muito perigoso, porque a gente ia estar jogando contra ele, mas a Kyoko tinha um plano pra jogar dentro das regras do Monokuma. Então a gente vai correndo até chegar na quadra e lá encontra com o Monokuma. E é aí que a Kyoko dá a cartada final. Se o Monokuma punir o Makoto, ele perde. Todo mundo percebeu que o último caso era uma grande armação pra matar a Kyoko. E nesse caso, o Monokuma realmente acha que as pessoas que estão assistindo isso tudo vão aceitar essa escolha? Ela tá falando de vocês, chat. Todo mundo ia realmente aceitar um tribunal manipulado ou elas não iam preferir um último embate, a batalha final entre a esperança e o desespero. E curiosamente o Monokuma gosta bastante da ideia e fala que tudo bem, se for pelo bem do espetáculo, então que seja. Mas já que vai ser uma batalha final, então eles têm um objetivo novo. Além do assassinato da Mukuro e Kusaba, eles também vão ter que descobrir todos os mistérios do colégio. E caso contrário, todo mundo vai ser executado. O Monokuma manda então a gente ir embora e antes de mais nada, a gente corre pra avisar os nossos amigos de tudo que aconteceu. E chegando no refeitório, todo mundo corre na direção do Makoto. Ou melhor, todos os amigos do Makoto correm na direção dele, extremamente preocupados pra saber o que estava acontecendo ali. O Makoto e a Kyoko então explicam e todo mundo entende que agora é a hora do confronto final. O Monokuma manda uma mensagem pra todo mundo, dizendo que, já que agora é a hora do confronto final, é o momento onde tudo vai ser revelado. Então, por causa disso, todas as portas da escola iam ficar abertas a partir de agora. E por conta do tempo tá acabando, todo mundo então resolve que eles vão partir pra explorar. E assim a gente inicia a última investigação. E bem, aproveitando que agora as áreas novas da escola estavam liberadas, a gente tinha muito lugar pra explorar. Então, logo de cara, a primeira coisa que eu faço é ir até aquela sala de dados e ver o que tinha atrás da porta do Monokuma, aonde entrando lá dentro, a gente vê um puta painel de controle, com um monte de botões, acesso, alavancas e tudo mais, e inclusive um botão escrito Sala de Análise de Dados, que a gente descobre que é um botão que chama o Monokuma. Mas não só isso, o jeito do Monokuma falar também tá diferente, porque na verdade é a Aoi que tá falando, e aquela sala inteira, na verdade, era uma sala de controle do Monokuma, o que prova que o Monokuma tá na escola. E até como ele tinha falado mais cedo, as únicas pessoas que estão na escola são os estudantes. E nesse caso, o Monokuma teria que ser um dos estudantes também. E, inclusive, saindo dessa sala, a porta dela simplesmente se tranca. E o Monokuma aparece dizendo que a gente já teve a nossa chance, mas agora ele tinha que poder controlar ele mesmo. Com isso, então, a gente vai até a próxima sala, que é a sala do diretor. E lá, o Byakuya mostra pra gente o registro estudantil da 78ª sala do colégio Kibogamine. O documento que falava sobre todos os alunos que estavam no colégio. E mais importante que isso, esse documento também tinha informações da Mukuro e Kusaba, incluindo uma foto que é a primeira vez que a gente vê o rosto dela até agora. E também tinha todas as medidas da Mukuro que a gente podia comparar com o corpo só por garantia. Com isso, então, a gente vai até a estufa para poder encontrar o corpo da Mukuro, mas chegando lá, o corpo dela desapareceu. Tirando a mancha da explosão no chão, é como se o corpo dela nunca tivesse tido ali. Nesse caso, querendo ou não, a melhor coisa é só ignorar. Então a gente acaba indo para outra sala, que é a sala de biologia, que a gente não tinha acesso antes. E chegando lá, a gente vê que essa sala de biologia é
é um necrotério. Nessa sala tem várias gavetas que parecem estar em uso, algumas outras gavetas desativadas, e que dá pra entender que é um depósito de corpos. De novo, não tem muito o que fazer com isso, então a gente vai pro último lugar que a gente tinha que explorar. As escadas que levam pro segundo andar do dormitório. Subindo nelas, a gente chega em uma área completamente destruída. Esse lugar tem várias portas e vários destroços em cima delas, e pouquíssimas áreas que dá pra gente realmente acessar. E o que dá pra ver é que esse lugar é um quarto dos professores, ou pelo menos era, porque de novo ele tá completamente destruído. Nesse andar também tem uma sala com vários armários, mas a gente não consegue acessar nada neles por enquanto. E o motivo disso é que tem algumas trancas que precisam de eletro-IDs específicos pra gente poder acessar. E por fim a gente entra no último quarto desse lugar, onde a gente encontra com a Kyoko, que diz que esse é o quarto do diretor. Nesse quarto tem uma parede que claramente tem alguma coisa ali atrás, mas a Kyoko fala que precisa de uma senha pra acessar. E ela já pensou em todas as senhas que o pai dela poderia usar, mas simplesmente nenhuma funcionou. Mas o Makoto tem uma ideia que, mesmo que seja idiota, talvez valha a pena testar. Ele vai até o computador e escreve a senha Kyoko Kirigiri, o nome da filha do diretor. E com isso, aquela passagem secreta abre. A Kyoko fica completamente paralisada. Ela não tem reação pra isso e simplesmente vai pra dentro da sala. Indo lá dentro, a gente vê que tem um objeto no meio da sala, uma caixa de presentes. A Kyoko diz que ela sabe mais ou menos o que tem lá dentro. E se o Makoto quisesse abrir, ele tava liberado, mas ele não ia gostar do que ele ia ver. E se a gente abre a caixa, dentro dela tem ossos humanos. Ou melhor, tinha o pai da Kyoko. Mas voltando um pouquinho lá pro começo do jogo, algo que eu não mostrei é que tem mais uma execução que eu resolvi esconder de todo mundo, já que ela é a intro do jogo. Uma execução onde a gente vê um homem entrando dentro de um foguete. E esse foguete é arremessado até o espaço, caindo de volta na Terra, e quando ele abre, tudo que sobra são os ossos de um homem com uma marca na cabeça, iguais aos ossos que estavam na caixa. E inclusive quando a gente tava lá no lixão, dava pra gente ver esse mesmo foguete jogado em um canto aleatório. Mas enfim, continuando. Depois desse momento, a Kyoko fica em choque. O motivo pela qual ela veio pro colégio era cortar os laços com o pai dela, mas aparentemente o homem que ela tanto odiava ainda amava ela de alguma forma. E pra piorar esse sentimento, nessa sala ainda tinha uma foto do diretor segurando a Kyoko quando ela ainda era bem novinha. Ela fica bem mal com tudo isso, culpando o pai dela por tudo que ele fez, e no fim a gente só deixa a Kyoko ali pensando um pouco. E ainda olhando uma última coisa que tem nessa sala, a gente acha o Eletro-ID do diretor, e que provavelmente era um Eletro-ID universal, algo que deixaria a gente acessar todas as portas que precisassem de um Eletro-ID pela escola. O que justamente, voltando até aquela sala cheia de armários, a gente consegue acessar os armários que estavam trancados. E uma das primeiras coisas que a gente encontra é algo muito importante, um caderno que fala muita coisa sobre o colégio. O objetivo desse projeto é promover um santuário para as mentes brilhantes que são a única esperança para o futuro. Apenas a esperança pode superar o desespero. Precisamos isolar essa juventude pródiga desse mundo corrompido. Isso é a nossa última esperança. E mais no final a gente vê que quem disse isso foi o pai da dona do caderno, o diretor do colégio. Esse caderno era da Kyoko. E no final do caderno ainda tinha uma coisa escrita: o desespero está entre nós, e por isso fomos deixados vivos. Tem 2 deles. Provavelmente esse caderno é só um dos documentos mais importantes do jogo até agora, além de ser um dos mais confusos. E não é só isso. Em outro dos armários tem um monte de coisa ligada à espiritualidade. Uma bola de cristal, incenso, baralhos de tarô e o mais importante, um caderno. E na capa do caderno o nome Yasuhiro Hagakure. Sem mais nada pra fazer, a gente sai desse lugar e o Monokuma avisa a gente que ele separou uma dica especial pra cada um e que essa dica tava na quadra. Indo até lá, no meio do caminho, a gente acaba esbarrando com o Yasuhiro, mas ele simplesmente se desespera e sai correndo. E na quadra, vendo qual que era esse presentinho que o Monokuma tava falando, era só uma foto de todo mundo junto na escola. Inclusive, até a Mukoro tava nessa foto, mas curiosamente, o Makoto não tava. E pensando bem, ele não tava em nenhuma das fotos que a gente tinha achado antes. E isso gera uma dúvida no Makoto. Será que todo mundo não mentiu pra ele? Porém, ele não tinha tempo pra pensar. O tempo tava acabando, cada vez mais. Antes de mais nada, então, eu resolvo voltar até a estufa. E de novo encontro com o Yasuhiro, e de novo ele foge de medo. No necrotério a gente acaba encontrando com a genocida, enquanto ela fala as bobagens dela. Mas mais importante é que lá a gente vê que um dos freezers tá aberto. E é Kyoko que tava dando uma olhada naquele corpo. Falando com ela, ela comenta que aquele corpo é o corpo da Mukoro, mas a gente claramente vê que tem alguma coisa errada na sala. Tem 9 refrigeradores ligados. E se a gente parar pra pensar, Sayaka, Junko, Leon, Chihiro, Mondo, Hifumi, Kiyotaka, Celes, Sakura e Mukoro. Foram 10 mortes e só tinha 9
cápsulas. Conversando com a Kyoko nessa hora, ela começa a falar um pouquinho sobre o corpo da Mukoro, porque como o último tribunal havia tido muitas pistas falsas, eles tinham só uma pista que poderia ajudar. A vítima tinha muitos ferimentos visíveis em vários lugares do corpo, porém esses ferimentos eram antigos. E isso deixa Kyoko com uma teoria. E se esse assassinato da Mukoro não aconteceu recentemente, mas eles só encontraram o corpo agora? Eles pensam um pouco sobre essa ideia e o Makoto aproveita o momento para falar sobre aquele caderno da Kyoko que ele tinha encontrado escondido no segundo andar. E contando pra ela, a Kyoko fica em choque, porque se o caderno é verdadeiro, os vídeos também eram. E ela então entrega um DVD pra gente. E assim que a gente vai até a sala de vídeo pra ver esse DVD, um vídeo começa. E nele a gente vê o diretor conversando com alguns alunos. Eles estão fazendo uma entrevista e o diretor só faz uma pergunta: você pode passar o resto da sua vida dentro desse colégio, você tem certeza? E a Sayaka, que estava sendo entrevistada, fala que sim. E o vídeo continua. A gente também vê o Makoto respondendo a mesma pergunta, o Byakuya, a Toko, a Hina, todo mundo um a um respondia que sim, até a própria Kyoko. Mas do nada, a energia dessa sala falha e a gente não consegue ver o resto do vídeo. E o Monokuma aparece dizendo que, infelizmente, acidentes acontecem sempre na pior hora. E infelizmente aquele DVD tinha quebrado e a gente não ia poder ver o resto. O que claramente é mentira. O tempo tinha acabado e era a hora do tribunal final começar. E se o DVD tinha falhado antes, agora nem importava mais, porque a gente tinha que ir de novo até a sala do tribunal. Chegando lá, a gente reencontra com a Kyoko e espera o resto da galera chegar. Só que no momento em que todo mundo chega, eles estão todos muito estranhos, quietos, sem querer responder nada. E não era um silêncio comum, era um silêncio de desconfiança, como se fosse o primeiro dia do colégio mais uma vez. E pela última vez, todo mundo pegou aquele elevador, lento, pro último tribunal. O tribunal final entre o desespero e a esperança estava prestes a começar. E por ser o último tribunal, o Monokuma tem algumas regras especiais. A primeira é que esse tribunal era para descobrir o assassinato de Mukoro e Kusaba. Além disso, eles também tinham que descobrir todos os outros segredos da escola. Se a gente descobrir, todo mundo ganha, mas caso contrário, todo mundo morre. E como um último presentinho, o Monokuma também vai participar desse tribunal. Então algumas perguntas ele pode responder. E logo começa o ponto mais importante. O Hiro acha que tá todo mundo conspirando contra ele. E o motivo disso são aquelas fotos do Monokuma. Todo mundo ali confirma que recebeu uma foto. Só que analisando elas, tem alguma coisa errada. Aquelas fotos também eram armadilhas do Monokuma. Ele propositalmente montou fotos em que o dono da foto não aparecesse, pra parecer que tava todo mundo conspirando contra ele. Porém, o Monokuma diz que essas fotos não são montagem, elas são totalmente verdadeiras. E na verdade, até que isso podia fazer sentido, porque tem uma coisa muito estranha desde o momento que todo mundo chegou até aqui. E aí a gente tem um minigamezinho muito pica pra descobrir a palavra, e essa coisa é amnésia. Além das fotos, também tinha aquele DVD, que não é pornô, porra, Toko. Os vídeos normalmente não fazem sentido, mas se você considerar que não foi só a Kyoko que perdeu as memórias, mas todo mundo, aí sim as coisas começam a ter um pouquinho mais de lógica, porque talvez não fosse só uma amnésia. O Monokuma roubou as memórias deles, e ele confirma que sim, ele realmente roubou as memórias deles. Hipnose e a remoção de uma parte do cérebro, como ele fez isso não era o ponto importante aqui. Afinal, antes de mais nada, esse tribunal estava acontecendo por um motivo: descobrir quem matou Mukoro e Kusaba. Então, voltando do começo, o impostor tem que estar em algum lugar da escola, e a prova disso é aquele painel que a gente encontrou, que controlava o Monokuma. E além disso, o Monokuma confirmou: só existem 16 pessoas nessa escola, e mais ninguém. E nesse caso, quem atacou o Makoto era o impostor. Mas e se ele não fosse a Mukoro? Afinal de contas, a Mukoro tinha uma tatuagem do Senhir. Então aquela pessoa não podia ser a Mukoro. E o resto da galera tava na quadra, então não podiam ser eles também. E o Monokuma então pergunta por que não poderia ser a Kyoko? O que impediria ela de ser a impostora? E como prova, a Kyoko mostra uma coisa que ela não queria mostrar desde o começo. Ela tira uma das luvas dela e mostra que a mão dela é completamente carbonizada, e que isso aconteceu há muito tempo atrás. Ou seja, quem tava ali era o real impostor. E quando o próprio Monokuma começa a ficar desesperado, é porque a gente tá chegando muito perto do resultado. E além disso, um dos pontos importantes que a gente tinha era no necrotério. Tinham 9 câmaras sendo usadas, mas eram pra ter 10. Sayaka, Junko, Leon, Shihiro
Chihiro, Mondo, Hifumi e Kiyotaka, Celes, Sakura e agora Mukuro. Baseado na quantidade de provas falsas que foram usadas no caso da Mukuro, e se eles estivessem investigando o caso de alguém que já tinha morrido antes? Na verdade, como a Kyoko disse, a causa da morte é tudo que deixou eles muito pensativos. Na verdade, aquele corpo era o corpo da Junko. O corpo que foi encontrado tinha marcas por todo o corpo, mas essas marcas eram antigas. A Junko morreu empalada, com lanças por todo o corpo. Depois disso, o corpo dela é preservado no necrotério, e depois ele aparece como o corpo da Mukuro. Porém, as medidas da Mukuro e as medidas do cadáver eram exatamente iguais, mostrando que ele tinha que ser da Mukuro. Mas o ponto é, a Mukuro morreu fingindo ser outra pessoa, fingindo ser Junko Enoshima. A Mukuro tinha uma tatuagem na mão, mas era muito fácil disfarçar uma tatuagem. Porém, com o cadáver dela explodindo e sendo molhado em seguida, a tatuagem é revelada. Além disso, a Junko que a gente conhece usava unhas postiças, e o cadáver que a gente encontrou também tinha unhas postiças. E o último detalhe e o mais importante, naquelas fotos de grupo que o Monokuma apresentou, tem um detalhe muito pequeno. O único rosto que não aparece em nenhuma foto é o rosto da Junko. E pra explicar tudo isso, era hora de finalizar esse caso. No dia em que todo mundo chegou na escola, eles conheceram Junko Enoshima, a modelo suprema de nível escolar. Porém, na verdade, secretamente, ela era Mukuro Ikusaba, a 16ª estudante. Mas, durante os dias iniciais do colégio, ela é morta. Com isso, o corpo dela é preservado no necrotério. E quando chegou a hora, o impostor usou esse corpo como uma armadilha. E pra gente acreditar que a Mukuro ainda estava viva, o impostor começou a andar pelo colégio mascarado, como uma prova de deixar pistas de que a 16ª estudante ainda estava lá. Então ela revela a máscara pro Makoto e pra Kyoko, fazendo eles entenderem que a figura mascarada era importante. E depois, volta até o jardim e coloca a máscara no corpo da Mukuro, fazendo todo mundo acreditar que era ela mesma que era a mascarada. E depois, quando eles encontram o corpo, o impostor explode ele pra impedir que as pessoas soubessem que aquele corpo da Mukuro era a Junko que a gente conhecia. Porque desde o começo, o impostor por trás de tudo era Junko Enoshima. E bem, com todo mundo em cima do Monokuma, a verdade é finalmente revelada. O real impostor por trás do Monokuma era Junko Enoshima, a desespero suprema de nível escolar. Inclusive, pra ninguém falar que eu não citei, enquanto a gente conversa com a Junko nessa parte do jogo, ela fica alterando a personalidade dela. Não tem como eu mostrar muito bem isso no vídeo, mas tá citado aí que ela fica toda hora mudando o jeito que ela fala e tudo mais. Continuando. Logo de cara, encontrando com a Junko pela primeira vez, a gente descobre uma coisa muito curiosa. No começo do jogo, o Makoto fala que a Junko não parecia com ela nas revistas, justamente porque aquela Junko do começo era a Mukuro. Porém, a Junko comenta que não importa quanta maquiagem ela usasse, ela nunca ia chegar perto da modelo suprema de nível escolar, mesmo que as duas fossem irmãs gêmeas. A Junko tem vergonha de admitir porque parece um clichê, mas a Mukuro e ela eram gêmeas. E o grupo do desespero chamavam elas de as irmãs do desespero. Inicialmente, a Mukuro fazia parte dos planos da Junko. Porém, a Junko sabia que a irmãzinha dela nunca ia conseguir chegar aos pés da modelo suprema de nível escolar. E pra evitar desconfianças, ela matou a própria irmã. Mas ignorando todo esse diálogo expositivo muito foda, a gente tinha que ir direto ao ponto. Ainda tem segredos a serem revelados. E pra descobrir isso, a gente tinha que lembrar dos incentivos do Monokuma. O tema do primeiro incentivo era relações pessoais. O segundo tema era os segredos do passado. O terceiro tema era ganância. E por último, o último tema era traição. E o motivo de tudo isso era simples: dar esperança pra todo mundo e então acabar com essa esperança. O desespero só existe por causa da esperança. As memórias roubadas eram pra dar esperança pra todo mundo e então destruir essa esperança. E a Hina então questiona como que roubar memórias poderia dar esperança pra eles. E a Junko pela primeira vez fala que vai deixar a gente dar uma olhada no mundo lá fora. E bem, digamos que não é exatamente o que a gente esperava. O mundo do lado de fora tava em ruínas, completamente tomado por desespero. O que obviamente tinha que ser mentira. Era outra armação da Junko, aquilo não podia ser real. Mas eles tinham como saber. Talvez uma pessoa ali se lembrasse do lado de fora. A genocida Sho. As duas compartilhavam as mesmas experiências, mas não as mesmas memórias. Então talvez a genocida soubesse de alguma coisa. E assim que a genocida aparece, ela confirma uma coisa: ela já viu tudo isso antes. Ela se lembra que tudo isso realmente aconteceu. Ela diz que não tem certeza porque ela não saía muito do lado de fora,
Mas essa era a mais desesperadora, maléfica e monstruosa tragédia da humanidade. Um evento catastrófico que saiu das escalas de algo criado por um homem e se tornou um desastre natural. E de novo, eles estavam certos. Isso não era uma jornada, era o destino. O mundo acabou. E o mundo já acabou há mais de um ano. E é nesse momento que Danganronpa pega tudo o que você esperava desse jogo e revira completamente. Há 2 anos atrás, todo mundo chegou no Colégio Kyobogamine, o Colégio da Esperança. E isso significava que as memórias que foram roubadas foram as memórias dos últimos 2 anos que eles passaram naquele colégio. As fotos todas eram verdadeiras. Eram daqueles 2 anos que todo mundo passou junto, se conhecendo, fazendo amizade, criando laços e vivendo uma vida feliz. Aquele caderno do Yasuhiro que a gente encontrou, com matérias escritas, o caderno da Kyoko, tudo era uma prova de que eles realmente viveram aqueles 2 anos. Mas, na mente de todo mundo, no momento em que eles entraram no colégio, tudo que eles viram foi um borrão nas memórias. E então, eles acordaram, 2 anos depois. E no ano seguinte, aconteceu o maior incidente da história da humanidade. A mais desesperadora, maléfica e monstruosa tragédia. O incidente que levou o fim da paz e harmonia na humanidade. O desespero é contagioso. Todo mundo se desespera. E nesse mundo, tudo é desespero. A realidade é que a 78ª turma do Colégio Kyobogamine foram os únicos que restaram. Eles eram a esperança do mundo. E para isso, eles mesmos transformaram o Colégio Kyobogamine em um abrigo para proteger todo mundo que tava lá dentro. E o encarregado de todo esse projeto não foi ninguém menos que o diretor do colégio, o pai da Kyoko. Ele tentou proteger todo mundo, incluindo a própria filha, dentro daquele colégio, para proteger a esperança. E por isso daquela entrevista dele perguntando se tava tudo bem para eles passarem o resto da vida no colégio se fosse necessário. O diretor pensou em tudo. O colégio era um lugar perfeito para eles sobreviverem, mas o que ele não imaginou é que o desespero já tava infiltrado dentro do colégio, com as irmãs do desespero, Junko e Mukuro. E o que era para ser um abrigo acabou se tornando uma prisão pro desespero. E todo esse evento que a gente viu durante o jogo todo era o clímax pro projeto que ia acabar de vez com a esperança na humanidade. Tudo estava sendo filmado e transmitido por um único motivo: mostrar pro resto do mundo que até mesmo a última esperança da humanidade, os alunos do Colégio Kyobogamine, também podiam se render ao desespero, mostrando que a esperança acabou no mundo inteiro. E é nesse momento, depois que todo mundo percebe o que aconteceu, que todo mundo entra em desespero. O mundo que eles conheceram acabou, e tudo que eles tinham agora era desesperador. A própria Junko diz que a esperança acabou. Eles estão afogados em meio ao desespero. Mas, se tinha uma pessoa naquele lugar que não ia deixar isso acabar assim, era o Makoto. O Makoto sempre teve esperança. Durante o jogo inteiro, ele nunca desistiu. E agora era a hora da gente espalhar essa esperança pra todo mundo. E a gente faz isso metendo um tiro de esperança no peito de todo mundo. O Hiro sempre confiou na visão do futuro dele. E ela diz que era melhor eles não saírem dali. Mas ele queria viver. Ele quer seguir em frente. E mesmo que seja assustador, eles têm que continuar. Ele queria viver. A Aoi tava se sentindo fraca. Mas desde que ela entrou no colégio, desde que ela conheceu a Sakura e fez amizade com todo mundo, ela entendeu que a força de verdade só pode ser obtida enfrentando tripulações. E é por isso que ela escolhia ter esperança. Nem que eles tivessem que escalar montanhas com as próprias mãos. O Byakuya mantém o que ele sempre fez no jogo. Ele sempre foi um desgraçado. Mas dessa vez, ele tava do nosso lado. Ele nunca teve a intenção de se render ao desespero. E se a família dele não tava mais ali porque o mundo havia acabado, ele mesmo ia reconstruir o nome da família Togami com as próprias mãos, maior e melhor do que ela era antes. E a Kyoko, que agora há pouco queria vir aqui pra acabar esse laço que ela tinha com o pai dela, descobriu que ele sempre quis trazer esperança pra ela e pra todo mundo. E por isso, ela não ia desistir. A Kyoko não sabe exatamente, mas não foi a sorte ou o azar que trouxe o Makoto até o Colégio da Esperança. Ele veio pra esse colégio por um motivo totalmente diferente: lutar contra o desespero supremo de nível escolar. E nesse caso, pra acabar com o desespero, somente a esperança suprema de nível escolar. E no momento em que a própria Junko se desespera, a gente percebe a verdade. A esperança nunca ia perder pro desespero. E com isso, a gente finaliza o último tribunal desse jogo. Então, os votos todos são contabilizados. E a real impostora
impostora por trás de tudo era Junko Enoshima. E no momento em que ela percebe que perdeu, a Junko entra em êxtase. Isso era delicioso, era desesperador. Depois de todo o plano que ela tinha feito, depois de ter matado a própria irmã, mesmo assim, ela não conseguiu finalizar o plano dela. Ela falhou. E esse desespero era delicioso. E por ser o último tribunal, a Junko tinha preparado algo especial. A punição suprema. O desespero da morte era extraordinário. E era isso que ela estava prestes a sentir. No fim de tudo, o colégio não explodiu como num filme de Hollywood. Na verdade, foi tudo muito normal. Depois de deixar o tribunal, todo mundo foi até a saída. E obviamente, deu um medinho de saber o que tinha do lado de fora do mundo. Mas, depois de tudo, era hora de descobrir a verdade. Seja lá o que tenha do lado de fora, seja um mundo destruído e acabado, ou só um mundo pacífico, esse ainda era o nosso mundo. E enquanto a gente não desistir, ainda vai ter esperança. E a esperança que nos move é a mesma que move o mundo. Mas o que tem do lado de fora já é outra história, porque a que eu queria contar pra você acaba aqui. Toda essa odisseia é a nossa aventura por Danganronpa Trigger Happy Havoc. Antes de mais nada, sim, o final do jogo é aberto, não vem me xingar. E sim, se você prestar atenção no jogo inteiro, dá pra saber exatamente o que tem do lado de fora. Mas, meio que tudo que eu queria contar finalmente chegou ao fim. Eu queria muito poder contar essa experiência pra mais pessoas. Eu sei que Danganronpa é uma história muito difícil de se consumir, são muitas horas de leitura, então eu quis compactar tudo isso no maior projeto que eu já fiz na minha vida. E isso que eu ainda deixei vários detalhes de fora. Como eu disse, isso aqui é um resumo. Ainda tem muito conteúdo por fora, e caso você queira descobrir ainda mais segredos do Colégio Kibogamine, eu vou deixar essa jornada com você do outro lado da telinha. Eu tô há literalmente 2 semanas trancado no meu quarto só fazendo esse vídeo, e eu espero que tenha valido a pena. Honestamente, eu não sei se todo mundo vai ter saco de assistir 3 horas e tanto de conteúdo simplesmente sobre um dos joguinhos que eu joguei e queria contar essa história pra mais pessoas. Então eu de coração espero que você tenha gostado, e se você não estiver dormindo enquanto assistir esse vídeo, por favor, cogita deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda muito, você não tá nem ligado. Principalmente o hypar. Eu não sou de pedir muita coisa, mas eu ficaria tão feliz se esse vídeo pegasse um númerozinho alto no hypar pra compensar as 2 semanas que eu tô editando isso aqui sem parar. Mas por mais, é isso. Antes do vídeo acabar, eu tenho que agradecer aos membros do canal que ajudaram muito nesse projeto. Muita gente assinou um membro pra poder ver o capítulo 1 dessa saga que eu tinha postado antecipadamente. Então obrigado pra geral. E inclusive vendo o quanto a galera animou o projeto com os membros, eu resolvi que eu também quero postar mais coisa pros membros agora. Então fiquem espertos aí pros membros do canal. Eu quero rechear de conteúdo pra todo mundo. Quero ver também se eu consigo dar algum jeito de subir todas as 37 horas de gameplay em algum vídeo, talvez como membro, talvez em um canal à parte, só pra quem quiser ver como é a experiência na íntegra e não quiser jogar, eu tô com todos os arquivos aqui. Mas enfim, todos os membros vão estar aparecendo aí na tela. Muito obrigado a todo mundo. E eu não posso me esquecer de mandar um salve especial aos membros irados do canal: Reif Santos, Gustavo Elias, Prado Legalzão, Squeak, Rudy Pstronte, Gino Nokuma, Dead Purple,
Apple, Rutra, Nugget, Dunks, War, Lug Kaká, Kirinou, Tel Salazar e sei lá moleque. E um salve ainda mais especial aos membros insanos do canal: Shabab SV, Yang, Heitor Cagado, Sala do Tiger e o nosso último membro insano, desculpa por não postar vídeo há tanto tempo, Pedro WZ1245. Muito obrigado pelo apoio insano de todo mundo, ainda mais nesse momento aí que, né, sumi 2 semaninhas e foi trabalhoso, na moral, que cansaço. Tudo que eu preciso agora é descansar um pouco e ter esperança que esse vídeo vai bem. E na moral, parte 2 de Dangarompa só quando eu me aposentar ou se esse vídeo pegar 1 milhão de views. Eu tô morrendo de cansaço há 2 semanas sem jogar nenhum joguinho, só lendo texto.